Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Amigos da Bandeirantes, um grande abraço, boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigado a todos, ex-da audiência. Começa o Concentração, 21 horas, o Brinco tem Guarani e América Mineiro, sequência da Série B. Trabalhos técnicos, Gil Kleber no comando. Gil, obrigado pelo cafezinho, hein? Já fez uma boa ação, seu Gil Kleber. Olha o cafezinho aqui, sensacional. A nossa equipe técnica em loco agora, hein? O Gabriel Ribeiro na mesa, o Anjo Gabriel. Tudo bem, Gabrielzinho? Um grande abraço a você, grande Gabriel. O Pedro Piscinato, o homem que nos conduz no YouTube Bandeirantes. É isso aí. E no Brinco de Ouro, Gilberto Sufi, o grande Giba. Esbaforido atrás de pastéis numa hora dessa. A procura por alimentação. Não é fácil não, hein? Bom, Guarani América Mineiro, 21 horas. Quem narra é Leandro Borges, o moço de Piracicaba. Tigrão na fita comentando. O Gleger Zorzin comenta também, já conectado. E o Vladimir Catarino, já informação, porque o jogo é 21, normalmente 1 hora antes já tem escalação, tá? Já tem escalação, tá? Então é isso aí, esse América é osso duro, são 21 confrontos na história, aqui no site do Mariolani, das 21 vezes, o Guarani só ganha 3, e as 3 foram pela Copa do Brasil, inclusive um em 2004, a última vez que ganhou do América, o Guarani 2004, 1-0, gol do Viola, jogo no Brinco. Sabe quem que era o técnico do América? O senhor Carlos Alberto Silva, que Deus o tenha, o técnico campeão brasileiro 7-8 pelo Guarani. O Viola foi o carrasco do Guarani em 88, que era a final. O Guarani-Corinthians no Brinco, na prorrogação o Viola marcou, tinha menos de 20 anos o Viola. Corinthians 1-0, Corinthians campeão paulista. E aí o Viola 2004 estava com 32 anos. 32? Quando veio jogar no Guarani. Deixa eu ver aqui no papel, já uma pergunta pro senhor Gleger Zorzin, que já tá conectado. Como é gostoso ano de eleição, né? Ano de eleição, tá vendo só? Ano de eleição, o cara aparece cedo, cara. Tinha 34 anos o Viola. 34 anos. Senhor Gleger Zorzin, um abraço ao senhor, boa noite. O que o senhor estava fazendo na tarde de sábado, de 2 de agosto de 2000? O senhor sabe o que o senhor estava fazendo em 2 de agosto de 2000, um sábado, em Belo Horizonte, no estado Independência, Campeonato Brasileiro, Copa João Avelange. O senhor sabe o que o senhor estava fazendo? Provavelmente estava em campo 2000, que ano que foi? 2000. 2000, com a camisa do Guarani. Aliás, eu tenho o privilégio de ter trabalhado nas duas equipes, viu, Edu? O América foi uma das últimas equipes da minha carreira, né, conquistando o acesso, inclusive. 2012, se eu não me engano, e depois eu vim para o Bragantino, onde eu me aposentei. E tive, todo mundo sabe a minha história, tudo que o meu início de carreira, né, foi no Guarani. Provavelmente nesse dia aí, viu, Edu, eu estava com a camisa do Guarani no antigo estádio Independência, que depois ficou lindíssimo, depois da reforma, né? Mas eu me lembro bem como é que era aquele estádio, viu? Não era fácil jogar lá não, viu, Edu? Um abraço pra você, viu? Pra você também, viu, Boa noite, viu, Edu? Ó, e você teve a honra de ser jogador do Carlos Alberto Silva, né? Sem dúvida nenhuma. Era o técnico do privilégio contra o América, Olha, poucos atletas, né, principalmente esses mais jovens, tiveram o privilégio de trabalhar com um treinador como o Carlos Alberto. O Carlos Alberto me ensinou muito. E sabe o que é melhor ainda, Edu? Porque eu peguei o Carlos Alberto Silva no meu início de carreira. Isso me ajudou ainda muito mais. Porque aí você ainda não tem aqueles vícios, né? E aí ele me ensinou, sem palavras. Sem palavras. E, respondendo a sua pergunta, sim, ano eleitoral não é fácil, não. Não, Deus do céu, não brinca, não. Olha, vamos ao Brinco de Ouro. O meu grande amigo Vladimir Catarino, será que tem novidades? Oi, Catarino, você me ouve? Alô, alô, Brinco de Ouro. Alô, alô, Catarino. Olha, é o seguinte, hein? Já o Leandro Borges também, tá?
O lateral direito Heitor sofreu um entorse no joelho direito. No último jogo encontra-se em tratamento do departamento médico. Então Heitor não joga. Pois não, Catarino, é ele? Oi, Edu. Será que é o Catarino? Você tá bem, Catarino? Tudo bem, Edu, e você? Melhor agora, meu querido amigo. Obrigado por antecipar a informação aí, o Heitor tá fora, né? O entorse no último jogo, o Diogo Matheus é o seu substituto, então a única mudança no time do Guarani, Edu, para pegar o América daqui a pouco é essa. Diogo Matheus retomando a sua condição de titular na lateral direita, no mais. O mesmo time que começou a partida do Guarani na derrota para o Coritiba. Tanto o Guarani quanto o América já estão escalados e definidos, Eduzão. Então, por gentileza, maestro Gabriel Ribeiro, bugre escalado para 21 horas no Brinco. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Em busca da reabilitação, o Guarani vem a campo para encarar a equipe do América. Escalado com Vladimir, ao goleiro 89. Na lateral direita, Diogo Matheus, 13. A dupla de zaga tem Lucas Adel com a 2, Douglas Bacelar, 23. Na esquerda, Jefferson hoje veste a 17. No meio, Camacho, 14. Matheus Bueno, 18. Chay com a 11. No ataque tem 7, Lucas Paraíso. 19, João Victor e 20, Reinaldo. Júnior Rocha manda o Bugrecampo com Vladimir. Diogo Matheus, Lucas Adel, Douglas Bacelar, Jefferson, Camacho, Matheus Bueno, Chay, Lucas Paraíso, João Victor e Reinaldo. O treinador vai ter no banco, Edu, à sua disposição Douglas Borges com a 31, Léo Santos 3, Rayan 4, Anderson Leite 5, Kaique meia dúzia, Marlon 8, Pedro Henrique 15, Lucas Araújo 21, Rafael Freitas 26, Lima 32, Gustavo França 33 e Renier com a 8, Edu. O Atlético tem o Vinícius Cauí, lateral esquerdo, Pegorari, goleiro, todo mundo sabe, Márcio Silva, zagueiro, Bruno Oliveira, meia, Luan Dias é meia, Ayrton, atacante, Bruno Mendes, todo mundo sabe, ainda vai demorar um pouco, atacante, Caio Dantas, e agora atacante, agora o Heitor, lateral direito, tudo no departamento médico. O América Mineiro terrível, hein? América Mineiro, aliás, a Série B só tem 2 invictos, América e Goiás. América definido. O nosso espírito esportivo, social e cultural. O Coelho, que ainda não perdeu, como você disse, no campeonato, Dalberson 31, Matheus Henrique 36, Éder 33, Ricardo Silva 45, Marlon meia dúzia. 16 Alê, 8 Juninho, 15 Moisés, 44 Adson, 78 Renato Marques, 28 Fabinho. Repeteco do América de Dalberson, Matheus Henrique, Éder, Ricardo Silva, Marlon, Alê, Juninho, Moisés, Adson, Renato Marques e Fabinho. No banco à disposição do Cauã, o Elias com a 1, Daniel Borges 20, Júlio 18, Pedro Barcelos 4, Nicolas 30, Felipe Amaral, né? Esse Ponte Preta. Sua torcida feminina é demais. 10, Vitor Jacaré 29, Sim. Felipe Azevedo 11, Vinícius 7 e Brenner 9, Edu. Por gentileza, Caderno, só o banco, deu uma pipocadinha, só o banco, por gentileza. Vamos lá, Edu. Elias 1, Sim. Daniel Borges 20, Júlio 18, Pedro Barcelos 4, Nicolas 30, Felipe Amaral 19, Rodriguinho 75, Benítez 10, Vitor Jacaré 29, Felipe Azevedo 11, Vinícius 7 e Brenner com a 9, Edu. Esse Felipe Amaral, aquele da Ponte, né, vendido para o América esse ano, já fez 7 jogos, né? Um detalhe, o Alisson, aquele que era da Ponte, deu problema, entrou na justiça, está cobrando uma nota da Ponte, o Alisson não está nem no banco, tá? Esse Juninho, que é capitão número 8, ele jogou na Ponte em 2015. Você sabe quantos jogos? Ele tem 36 anos. Você sabe quantos jogos ele tem pelo América? Você tem um cálculo, meu caro Vladimir Catarino? Juninho, eu tenho o press kit aqui, mas não vou furar a sua informação, Edu. Vai lá. Não, é que eu somei no site O Gol, ele tem 406 jogos. 406. Desde 2016 ele tá no América. No press kit aqui tá 407, deve ser contando com esse já, né? Então não, vamos no press kit do América, tá certo, 407, aumentou, 407. É isso. E o Felipe Azevedo tem 37 anos, jogou na Ponte também.
O Felipe Azevedo, ele tem 198 jogos pelo América. E tá lá desde 2020, tá no banco, né? Felipe Azevedo. Tá no banco, exato. Muito bem. Vamos aí, quem é que apita? Olha o pessoal do apito aí, gente. O árbitro é goiano, Anderson Ribeiro Gonçalves apita. Ele vai ser auxiliado pelo Leone Carvalho Rocha, na bandeira 1, também de Goiás. O também goiano Thiago Gomes da Silva é o assistente 2. No VAR estará o carioca Paulo Renato Moreira. Edu. Dando a faturada na sequência, o Gleger comenta, Tigrão se aparecer na fita comenta também, Bugre escalado, o jogo é 21 horas, quem narra é Leandro Borges, agora 20 horas e 12 minutos. Você está na Bandeirantes em Concentração. Me chamo Janaína Lima, sou do Capão Redondo e advogada. Me tornei vereadora com meu filho bebê nos braços. E sei que políticas para as mulheres fazem a diferença. Em Harvard, estudei primeira infância e sou autora da lei que gerou mais de 85 mil vagas em creche. Única lei do Brasil apoiada por um prêmio Nobel. Junto com o prefeito Ricardo Nunes, estamos há 3 anos sem filas. Venha para o Progressistas. Felice. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Átila Jacomussi. Eu sou o Átila, o seu deputado de Mauá. União Brasil trabalha para mudar a vida das pessoas, sempre presente, entregando obras e propostas que o povo precisa. Feliz União Brasil! Gil Arantes. O Hospital Municipal, a Farmácia 24 Horas e o Ganha Tempo são exemplos de obras que transformaram Barueri. União Brasil luta para melhorar a vida das pessoas. Aqui tem Barueri. Feliz. União Brasil, força e equilíbrio. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Se você quer uma cidade mais eficiente, quer mais segurança, menos impostos, valoriza a nossa agricultura e acredita na força dos empreendedores, venha para o Progressistas, participe da política. Felice! Sou o Gabriel Roncon e junto com Ciro Nogueira e Maurício Neves, defendo menos desperdício de dinheiro do cidadão. Queremos uma gestão que ouça a população e invista no que importa. É o que Ribeirão Pires precisa. Felice ao Progressistas! Propaganda partidária Lei 9.096/95. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rinaldi de Gílio. Eu sou o vereador Rinaldi de Gílio, do União Brasil, um partido democrático que luta pelos valores da família, pela liberdade religiosa e a proteção da vida. Junte-se a nós e feliz a União Brasil. Adilson Amadeu. Na Câmara Municipal, a União Brasil tem lutado contra a indústria das multas, em defesa dos taxistas e por uma mobilidade melhor para a nossa cidade. Por uma São Paulo que não pode parar. Feliz a União Brasil. União Brasil, força e equilíbrio. Concentração. Muito bem, concentração Bandeirantes, agora chamando e convidando o comentarista Tigrão, mestre Tigrão, chegando no pedaço, já analisando o Bugre escalado. Oi, Tigrão! Um abraço, boa noite. Daqui a pouquinho. Vamos lá, você então, o Greger, Bugre escalado, Diogo Matheus, no lateral direito, Heitor, departamento médico, no mais é o que vinha jogando, entrando, hein? E aí, Zorzinho, o que você acha? Você sabe que o Tigrão não chegou ainda porque ele tá comendo uma macarronada lá, Edu. É?
Ele mandou a foto do prato dele aqui pra mim, olha, sem brincadeira. O prato dele aqui come a minha casa inteira e mais o batalhão do exército lá do Belog. Brincadeira, viu, Tigrão? Não. Pratada de uma macarronada, vou falar pra você. Só ele e o Boles comem uma macarronada daquela. Ô, Edu, olha, eu acho que tá certo, viu? Tá usando a coerência, o treinador, né, o Júnior, eu acho que é por aí. Eu, por exemplo, tem a questão aí do Diogo Matheus, mas aí é contusão, né? O menino tá fora lá, o Heitor, que jogou de titular, tá fora por contusão. Ele mantém o mesmo time. Eu acho que é por aí, tem que dar sequência, tem que buscar aí os... Aliás, o Guarani hoje precisa extremamente da vitória. Não tem outro resultado. O outro resultado não interessa o Guarani. Ele precisa começar logo a acelerar o passo, né? Tá, passos lentos, né? Não consegue ali sair da zona de rebaixamento. Isso é muito incômodo. E aí, para que você vai ficar mudando toda hora? Eu acho que ele já tem uma leitura do time e acho que ele tem que ir fazendo alguns ajustes de posicionamento, né? Olha, traz um jogador, uma recomposição um pouco mais rápida, uma marcação um pouco mais ferrenha, né? Um posicionamento de bola parada, para que o Guarani não tome gol, para que o Guarani não seja surpreendido. Claro que vai enfrentar um bom time, esse time é experiente. Estava falando aí agora, o Edu estava falando aí do Juninho, que é um baita de um jogador. Esse Moisés, eu não sei se é aquele mesmo que teve passagem lá pelo Palmeiras, se for ele, ele começou a carreira no América, então assim, ele conhece, eu joguei com ele lá, na minha passagem lá pelo América, joguei com o Moisés, tem o Alê, que é bom jogador, né? O sistema defensivo do América é muito sólido também. Então, Edu, eu acho que ele tá certo, tá jogando em casa, mantém o mesmo esquema, mantém aí praticamente que a mesma escalação. Eu gosto da evolução propriamente do meio de campo, que a gente percebeu que já está começando a achar um encaixe com a entrada do Chay ali, o Camacho, o próprio Matheus Bueno, para ver quem vai fazer essa contenção, quem vai fazer essa proteção de primeira linha, né? O Jefferson tentar entrar um pouco mais no ritmo, né? Mais triangulações, jogadas de linha de fundo, tá precisando isso, o Guarani tá precisando disso, principalmente quando joga em casa. Joga em casa muito tímido, né? Ganhou aquele jogo do Botafogo, mas a gente viu, teve muitos problemas dentro da partida. Não pode. O Guarani precisa se impor dentro de casa. No momento que vai jogar no Brinco de Ouro, ao lado da sua torcida, tem que partir para cima. Mas, claro, partir para cima com organização, com estratégia bem definida, para que você não seja surpreendido. Eu acho que está tudo certo. O Guarani está bem escalado, na minha opinião, viu, Edu? E o João Vitor jogando pela esquerda, é isso? Normalmente é a função que ele faz, né? Você lembra, Edu, quando jogava? Era o Bruno José que jogava lá do lado direito. Sim. E ele jogava pelo lado esquerdo. Lembra disso, não? Sim. E o Derek por dentro. E deu muito certo, né? O João Vitor teve uma evolução muito, muito boa por ali. E é um jogador que ele precisa se reencontrar. Tô falando isso desde lá do campeonato da Série B do ano passado, onde ele parou de jogar. Era um baita de um jogador se destacando, fazendo gols, ajudando. De repente ele deu uma sumida, deu uma apagada. Ah, mas é o time que está oscilando, não está vivendo um bom momento. Aí vem o Campeonato Paulista e o que nós vimos? Troca de treinador. E o que nós vimos? O João Vitor da mesma forma. E agora com a chegada do Júnior parece que ele vai ter mais oportunidades de sequência. Então que ele adquira a confiança, porque ele é um baita de um jogador. Vai ajudar muito. Respondendo a sua pergunta, ele deve jogar pelo lado esquerdo e o Reinaldo pelo lado direito. Cabine Bandeirantes. Alô, moço de Piracicaba, grande Boles. Um abraço, Boles. Tudo bem? Tudo bem, Edu. Um grande e forte abraço para você, para todos do Concentração. Mais uma vez aqui juntos em mais uma transmissão esportiva. E mais uma vez o Bugrão jogando à noite, né, no período noturno. A CBF praticamente colocou todos os jogos do Guarani no período noturno, com exceção da única vitória do Guarani aqui contra o Botafogo. Foi um sábado à tarde. Aliás, foram mais de 2 semanas, o gramado do Brinco tá legal, tá bacana, aqui não tem como o jogador reclamar do gramado, o gramado tá bom demais. Guarani no aquecimento, o mesmo ocorrendo com o time do América Mineiro. Aliás, vocês destacavam o América, e só respondendo ao nosso querido Gleger Zorzinho, aliás, respondendo 2 situações. Primeiro que eu bato uma macarronada realmente porque eu sou comedor. E o Moisés é aquele mesmo, ex-Palmeiras, revelado pelo América Mineiro, tá por aqui. E um outro destaque, Edu, vai para o nosso comando técnico, né? Gilberto Sufi estava esbaforido há alguns minutos, mas não está mais, porque hoje ele está feliz da vida. Porque a Rádio Bandeirantes, através da sua equipe técnica, está estreando um novo microfone. É o microfone ambiente mais moderno da imprensa campineira. É que nesse momento, o pessoal estava tocando aqui, ó, um flashback, tá um flashback aqui. Esse, se você falar a uma distância considerável,
ele capta, viu, Edu Pinheiro? Até pensamento, tem que tomar cuidado. Eu vi no grupo, vocês colocaram, o Batista colocou. Tem que tomar cuidado com o Gilberto Suf aí. Parece uma bucha, rapaz. Sabe tem que tomar essas cuidado buchas com que o você toma Gilberto banho? Suf, hein, Edu? Uma esponja. O Gilberto Suf ali é revólver na mão de macaco, você sabe. Ah, não brinca com ele não, hein? Tem que Tá ouvindo tomar aí, cuidado. Edu? Aliás... É da sua época, Edu? Deixa eu ver. Heavy metal agora, né? Deixa eu ver. É pitch, né? Não é heavy metal, é pitch que Não, tá tocando. tava tocando heavy metal, agora é pitch. Ah, não, essa É não. um rock brasileiro. Não. Isso aí não... Tô por fora, rapaz. É bonito tal, respeito quem gosta, mas não é comigo. Aliás, eu falei sobre jogos do Guarani no período noturno. Sábado você já sabe o horário, né, Edu? 9 horas? 9 da Sábado, noite? 9. É nos embalos de sábado à noite. Mas o Paysandu, foi bom você ter tocado nesse assunto, gente. O Paysandu, ele tá disputando o final da Copa Verde, tá? Então o Paysandu joga quarta-feira, você quer ver? Paysandu joga quarta-feira contra o Vila Nova, lá na Curuzu, em Belém. Quarta-feira agora, Paysandu e Vila Nova. Aí o Paysandu, por isso que mudou de sexta para sábado. Aí sábado à noite, o Paysandu enfrenta o Guarani. E já na quarta-feira, semana que vem, dia 29, o jogo é no Oba, o jogo final, o jogo da volta, a Copa Verde, Vila Nova e Paysandu. O que acontece? Tem uma boa premiação o campeão da Copa Verde. O campeão da Copa Verde garante vaga na Copa do Brasil, terceira fase, o ano que vem. Tem muita grana envolvida. E pode até ser que o Hélio dos Anjos poupe alguns jogadores do Paysandu, que ainda não venceu na Série B, poupe alguns jogadores do Paysandu contra o Guarani aqui. Agora tem que se aproveitar disso no próximo sábado, né, nesse compromisso. E São 2 jogos em casa, né? Oi? 2 jogos em casa, e se a gente somar, o Guarani no caso, e se a gente somar os próximos 4 jogos, já contando com esse, o Guarani não sai do estádio de São Paulo, porque nesse meio aí tem o Mirassol, jogo fora de casa, depois tem o Operário. Quer dizer, dos próximos 4 jogos, o Guarani não sai do estádio de São Paulo. A questão da logística facilita, né, Edu? Facilita. Olha, se o Guarani vencer hoje, vai a 6 pontos. O Guarani vai dormir na 14ª colocação, tá? Tem que esperar o jogo da Ponte amanhã. Atenção, Ponte e Chapecoense. Chapecoense e Ponte ficou para amanhã, 17 horas, hein? Ficou para amanhã, 17 horas. O amigo Batista vai narrar. Vamos abrir aqui às 16 horas, tá? Outra coisa do que você falou do público, o Guarani Chapecoense foi 4.405. O público, 92 mil de renda. O Guarani teve um lucro de 11 mil contra a Chapecoense. Já contra o Botafogo de Ribeirão Preto, diminuiu o público, 3.800, renda 81 mil. E no site da CBF ainda não foi colocado a documentação da arrecadação aqui, tá? Eu acho que o Guarani teve prejuízo contra o Botafogo. 81 mil, o Guarani precisa de pelo menos uns 85 mil a 90 mil reais, no mínimo, de arrecadação para não ter prejuízo. Bom, cadê o Catarino, hein? Vladimir Catarino, você me ouve, Catarino? Aqui, Edu, sempre por aqui, garoto. Então é o seguinte, ó, vamos bater aqui. Eu quero bater com você o elenco do Guarani, tá? Vamos lá, goleiros, tem o Álvaro da base, o Douglas Borges está no banco, certo? Douglas Borges do banco. Tá no banco. O Vladimir começa jogando, é titular e Pegorari, departamento médico, certo? Exatamente, tá no DM. Lateral direito, Diogo Matheus, hoje começa jogando, retomou a posição. O Heitor tá no departamento médico agora, certo? Isso. Teve um problema. Passado. E tem um menino chamado Ian Henrique, da base, tá? Ele entrou quando Londrina no ano passado aqui, mas tá no elenco, tá treinando. Zagueiros, tem Douglas Bacelar, que veio do Avaí, tá escalado. Ele foi para esse campeonato, para a Série B, que ele foi contratado. Léo Santos, tá no banco? Tá no banco, Edu. Léo Santos no banco. Lucas Adel é titular hoje, continua. Márcio Silva tá no banco? Não, tá machucado. Tá machucado. Ryan. Tá no banco. Então, novidade, hein? Ryan no banco é novidade. Pedro Henrique é zagueiro também? Não tá no banco? Não, tá no banco. Tá no banco, tá? Bom, esses são os zagueiros. Agora só contratou Douglas Bacelar. Lateral esquerdo, Jefferson é titular, certo? Certo. Ele chegou para essa Série B, ele estava no Juventude, pertenceu ao Atlético Goianiense. O Vinícius Cauê tá no departamento médico, se machucou recentemente, certo? Certo. E tem um menino chamado Vitinho, que é da base. É da base, mas não tá no banco. Vamos lá, volante. Tem o Kaique, tá no banco, Kaique? Kaique é banco, Edu. Kaique é banco, veio do Botafogo do Rio. Lima, tá no banco? Hoje tá no banco. Então é uma novidade. Lima tava na Inter de Limeira, voltou. Anderson Leite, tá no banco? Tá no banco, É voltou novidade. a ser relacionado hoje.
Então é novidade. Anderson Leite, volante, é novidade, tá no banco. Camacho é titular. Lucas Araújo tá no banco. Lucas Araújo hoje tá no banco. É novidade também. E Matheus Bueno é titular. Meia, Bruno Oliveira, departamento médico. Sim. Ele veio da Caldense, mas acho que não chegou a estreia ainda, Bruno Oliveira. Jogou. Ah, jogou? Contra a Chape ele entrou, inclusive. Legal. Derrota por 1-0. Luan Dias, meia, tá machucado. Machucado. O Chay é titular. E consta no site do Guarani que o Gustavo França é meia atacante. Gustavo França tá no banco. Esse aí faz fumaça. Bom jogador esse Gustavo França. Até o Tigrão gostaria que ele fosse titular. Ayrton, atacantes. Ayrton tá machucado. O Caio Dantas tá machucado. Foram contratados para essa Série B. O Renier veio do Santos, atacante, 20 anos, tá no banco. Lucas Paraíso hoje é titular. João Vitor é titular. Rafael Freitas, da base, tá no banco. O Marlon, cadê o Marlon, hein? Marlon tá no banco. Bruno Mendes, departamento médico, é longa. O Bruno Mendes é coisa longa ainda, tá? Será que é para junho, julho? E aí é isso aí. O Gustavo França eu coloquei como atacante, mas ele é meia, né? Enfim, meia atacante. Esse que é o elenco do Guarani, tá? Como é que tá de público aí, Catarino? Ainda o pessoal está chegando de maneira bem vagarosa, viu, Edu? Não deveremos ter um grande público, mas ainda aqueles que estão chegando, chegam bem devagar. A tendência é que mais próximo do horário da partida aumente um pouquinho, mas não creio em muita gente nesta noite aqui não. Lembrando que tem torcedores também do América, né? Deixa eu contar aqui rapidinho, ó, são 3, 8, 11, 27 torcedores do América nesse momento, estão ali no setor destinado ao torcedor visitante, Edu. Esse é o Catarino. E o Brusque perdeu do Santos 4-0 ontem de manhã, no domingo de manhã. E o Brusque demitiu o técnico Luizinho Lopes, que estava 19 meses, e contratou Luizinho Vieira. Luizinho Vieira, que um dia jogou na Ponte em 2003. O Luizinho Vieira jogou aqui. Vamos lá, vamos mandar a faturada, depois o destaque final do Concentração, 20 horas e 28 minutos. Você está na Bandeirantes em Concentração. Entre a esquerda e a direita, existe o justo. Entre o meu e o teu, existe o nosso. Ao lado do que cada grupo considera o certo, existe o possível. Para além do nós e eles, existe o Brasil. Não importa sua raça, gênero, orientação sexual, origem ou religião. Para os progressistas, o que importa é que você é brasileiro. Propaganda partidária Lei 9.096/95. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Silvinho. Nós queremos que os paulistanos da periferia e do centro recebam o mesmo tratamento e atenção do poder público. E estamos conseguindo. União Brasil trabalha com políticas concretas que têm melhorado a vida de quem mora na Imboimirim e nos extremos da Zona Norte, Noroeste e Sul. Esses resultados visíveis impactam em como a população da periferia se relaciona com a cidade e com a sua comunidade. Junte-se a nós, feliz União Brasil. União Brasil, força e equilíbrio.
Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 6:50 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 6:50 da noite. Até lá! Em São Paulo, o Progressistas combate a violência contra os animais, que sempre foi a nossa luta no movimento Cadeia para Maus Tratos. Nossa missão é fazer com que São Paulo continue uma cidade amiga dos animais. É tolerância zero para os maus tratos, com leis mais rígidas e equipamentos públicos de ponta, como o novo hospital veterinário anunciado pelo prefeito Ricardo Nunes, que já está em obras. Venha para o Progressistas. Felice. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo É Fato e Certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É Fato e Certo. Bandeirantes. Sou o delegado Roberto Monteiro. São Paulo não pode ficar refém do crime e dos criminosos. Segurança pública é prioridade. União Brasil acredita nisso e apoia a prisão dos chefes do tráfico na Cracolândia e é favorável à transformação da GCM em Polícia Municipal. Somos o partido que trabalha pensando em você. Junte-se a nós. Felice a União Brasil. União Brasil. Força e equilíbrio. Concentração. Atenção, repórter Vladimir Catarino, destaque final do Concentração, por gentileza, repita, Bugre escalado. Escalado, Edu, hoje vem a campo em busca da reabilitação, Guarani com Vladimir no gol, Diogo Matheus de volta à lateral direita, Heitor está machucado, Lucas Adel, Douglas Bacelar e Jefferson, Camacho, Matheus Bueno, Chay, Lucas Paraíso, João Victor e Reinaldo. E o banco... Douglas Borges, Léo Santos, Rayan, Anderson Leite, Kaique, Marlon, Pedro Henrique, Lucas Araújo, Rafael Freitas, Lima, Gustavo França e Renier são as opções do técnico Júnior Rocha. E por gentileza, rapidinho, o América escalado. O Coelho vem aqui com Dalberson, Matheus Henrique, Éder, Ricardo Silva, Marlon, Ale, Juninho, Moisés e Adson, Renato Marques e Fabinho é o time do técnico Cauã de Almeida. Mas o goleiro Dalberson, quero ver hoje o moço de Piracicaba. Segura, Dalberson! Pode ser só Dal. É, eu tenho a impressão que vai ter que dar uma improvisada aí. Oi, só um detalhe, até para análise dos nossos comentaristas, tá na parte final do Concentração, mas o Guarani realiza a parte final do treinamento, aquele treinamento sem adversário, né? Os caras tocam a bola de um lado para o outro, o lateral chega na linha de fundo e os pontas também. E nesse posicionamento o João Vitor tá na ponta direita e o Reinaldo aqui pela ponta esquerda, tá bom? Olha, e de nome duplo no América tem o Matheus Henrique, lateral direito deve ser, o Renato Marques, que é o atacante, e tem o Ricardo Silva, que deve ser zagueiro. No mais é tudo Éder, Marlon, Ale, Juninho, Moisés, Adson, Fabinho, mas o goleiro Dalberson. Aí complicou. Meus amigos, final do Concentração, vem aí o moço de Piracicaba, Leandro Boles. 21 horas a bola rola, Guarani, América, Mineiro e até já. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado.
mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germânica Veículos .com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado com Verde Bola, Verde Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma jornada esportiva, noite de Campeonato Brasileiro da Série B, a Bezona. Chegamos à sexta rodada, vamos ao vivo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, nesta segunda-feira quente, apesar da previsão de uma temperatura que irá se modificar nos próximos dias, mas hoje, segunda-feira, a temperatura tá legal, tá bacana, na marca de 22 graus, neste dia 20 de maio. Já 9 da noite, a bola rola e o bicho vai pegar. O Guarani enfrenta o América Mineiro. E aqui na Bandeirantes, todos os detalhes para você. Estamos no FM em 85.7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Desde já, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Guarani e América Mineiro, o Bugrão buscando a reabilitação. Começou mal a Série B. Só a vitória interessa diante do Coelho, um dos únicos invictos da competição. América e Goiás. O América neste momento é o 7º colocado com 9 pontos. O Guarani é o 19º com 3, mas em caso de vitória, sai da zona incômoda, da zona do rebaixamento desde já. Convocando você, torcedor bugrino, a estar ligado na nossa transmissão. Vamos juntos, Guarani e América Mineiro aqui na Bandeirantes em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. A Germânica Veículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas-ervas.com.br. E Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp é o 19 33 70 25 50. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. E às 8 da noite, mais 40 minutos a partir de agora. Girando e abrindo o microfone forte e pesado, de muita credibilidade, da Rádio Bandeirantes. A marca, o som, a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação.
As vozes comandadas por Carlos Batista, que estarão levando a emoção do futebol para você nesta segunda-feira em noite de Série B. Com as últimas do Guarani antes da bola começar a rolar no tapete verde do Brinco. Alô, alô, repórter Bandeirantes Vladimir Catarino, um grande abraço, boa noite, Vladim. Oi, Bolis, boa noite para você, uma ótima noite para amigo ligado na Bandeirantes, em especial o torcedor do Guarani. Bugre busca a reabilitação, o time está na zona do rebaixamento, como você disse, apenas uma vitória no campeonato foi em casa contra o Botafogo. Na última rodada, derrota para o Coritiba fora de casa. Para esta partida, o técnico Júnior Rocha faz apenas uma mudança. Diogo Matheus volta à lateral direita no lugar de Heitor, que está machucado. Manda o campo o esquema mais ofensivo. São 3 atacantes para surpreender o Coelho e sair com a vitória. E o América Mineiro, invicto ainda no Campeonato Brasileiro da Série B, tem apenas 2 derrotas na temporada, semifinalista do Campeonato Mineiro. E o América como chega para este jogo, hein, Vladimir? Está invicto, mas deixou um gostinho de derrota para o torcedor na última rodada, quando empatou em casa 0-0 com o Mirassol. No jogo de daqui a pouco, o Cauã de Almeida vai ter um reforço importante, pelo menos no banco de reservas. Benítez está de volta, recuperado de contusão. O time vem numa boa toada, numa boa campanha, quer vencer para se aproximar ainda mais da parte de cima da tabela dos 4 melhores. Comentaristas da Bandeirantes definidos e escalados para Guarani e América Mineiro. Kleger, Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Ele já esteve lá dentro, aliás, vestiu a camisa dos 2 times e conhece o riscado. E qual a sua expectativa para o jogo? Grande abraço, boa noite, Kleger. Grande abraço para você também, Bolis. Abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. É um jogo importantíssimo para o Guarani. Claro que a expectativa é de vitória. Aliás, qualquer outro resultado que não seja vitória, é péssimo resultado para o Guarani. O Guarani precisa se livrar logo dessa zona de rebaixamento. Início de competição, é claro, mas é incômodo, atrapalha. E o Guarani hoje, se nós analisarmos tecnicamente, é um time equilibrado perto desse time do América, que tem um jogador ou outro que se destaca, mas o conjunto, na minha opinião, tá ali, ó, no mesmo equilíbrio, as duas equipes. Agora, precisa fazer prevalecer o mando de campo, precisa fazer prevalecer a torcida que vai estar incentivando, precisa fazer prevalecer a concentração dentro do jogo, querer vencer, ir para campo para competir, para guerrear. É isso que o Guarani precisa. Precisa se impor jogando em Campinas. E há algum tempo a gente não vê isso. Então, a minha expectativa é de que o Guarani tenha isso tudo e conquiste um bom resultado, Bolis. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, fera da opinião. Alô, alô, Tigrão, e a sua expectativa? Boa noite, Tiger. Alô, Boris, boa noite. Um abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Eu tenho alguns questionamentos. Eu não começaria o jogo com o Chay, e sim com o Gustavo França, que está no banco. E eu não começaria o jogo com o Reinaldo. E começaria, sim, com o menino, que também está no banco, o Rafael Freitas. Discutimos bastante aqui a volta ou não do Diogo Matheus, mas aí a informação agora confirmada, que a gente não tinha até então, que está pendurado no departamento médico em tosse no joelho, o Heitor. Eu acho que se o Heitor tivesse inteiro, o treinador não o tiraria. Então aí não dá para discutir. É uma questão de uma eventualidade médica. Agora, eu acho que ele perde a oportunidade de começar com o Gustavo França e também com o Rafael Freitas. Eu acho que perde. Agora, futebol é surpreendente. De repente o Chay está numa noite inspiradíssima, o Reinaldo também, e está tudo certo. Eu não questiono e não fico aqui criando muita polêmica, porque o treinador está aí para acertar sempre. E ele é que vê os treinamentos, ele é que olha, não é, o semblante do jogador, ele é que sente a confiança. Então, boa sorte. O Guarani vai com a base que vem atuando, vem fazendo uma campanha ruim até agora, mas é muito início. Troca só um jogador com relação à partida disputada, pelo menos na escalação de início, lá em Curitiba na última partida, que é exatamente por contusão. Sai o Heitor e volta o Diogo Matheus. Boa sorte para ele e que o Guarani tenha atitude. O jogo é difícil. O América é um time muito experiente, é um time tinhoso, é um time querendo voltar, que faz uma campanha até o momento bem melhor do que a do Guarani e que tem alguns jogadores muito interessantes no banco. Vitor Jacaré, o próprio Felipe Azevedo, o Benítez, que é aquele meia que veio inicialmente para o futebol brasileiro no São Paulo. Então parece que as opções de banco, num primeiro momento do América, estão um pouquinho acima das do Guarani.
Mas isso é tudo antes da bola rolar e eu espero um Guarani guerreiro, fogoso e consciente que tem que ganhar o jogo, né? O empate é péssimo. O Guarani vai para 4 pontos ganhos em 18 disputados, aí não tem tatu que aguente, tem que ganhar o jogo. É difícil, é complicado, mas tem que fazer prevalecer os aspectos campo e torcida, Bolis. É isso aí, já 9 da noite, a bola rola, é o Guarani em campo, em casa, diante do América Mineiro, buscando a reabilitação do Campeonato Brasileiro da Série B. Informações do mundo da bola, pelo Brasil e pelo mundo, a bola rolou, a bola vai rolar, e ele chega trazendo tudo para você, ouvinte da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro, mais uma vez um grande abraço. Boa noite, Edu. Boa noite, grande Boris, uma honra, uma alegria ser o seu plantão, abraço a todos da equipe, em especial os amigos da Bandeirantes. Alô, Laco, o Laco tá dizendo aqui, o América perigoso, tá com meio de campo redondinho. Um abraço, viu, Laco? E o Carlos do Castelo também está com o Tigrão. Gostaria que o Bugre iniciasse com o Gustavo França e com o menino Rafael Freitas. Olha, eu achei 2 jogos que vão acontecer nessa noite de sexta. Eu consegui achar, hein? Quais são esses jogos? Eu falo já no nosso Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Pedro Piscinato e Gilberto Suf na externa no brinco. Futebol é com a Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Olá, brasileiro da Série B, a rodada foi essa, atenção, atualizando aqui, a rodada foi essa, a sexta rodada, começou na sexta-feira, CRB 1, Vila Nova 0, Novo Horizontino 0, Curitiba também 0, Novo Horizontino não vence há 3 jogos, hein? No sábado, Amazonas 1, Paysandu também 1, Goiás 4, Botafogo de Ribeirão 0, Sport 1, Avaí 2, olha o Sport em segunda derrota consecutiva, quem diria? Tivemos ontem pela manhã na Vila, Santos 4, Brusque 0 e o Brusque demite o técnico Luizinho Lopes e chega Luizinho Vieira. Tivemos ontem Mirassol 2, Ituano 0, que fase do Ituano, Operário 0, Ceará também 0, hoje só Guarani e América e o jogo da Ponte ficou para amanhã, 17 horas em Chapecó, finalmente Chapecoense Ponte, a Ponte tentou 3 vezes embarcar para Chapecó, a Macaca já chegou lá, chegou hoje, então a CBF tinha marcado esse jogo inicialmente para domingo, depois seria hoje à noite, ficou para amanhã, 17 horas, o amigo Batista vai narrar aqui. Olha, é o seguinte, temos em classificação, o Santos líder com 15, Goiás tem 14, o Sport tem 12, Mirassol tem 11, são os 4 primeiros. A Ponte, ela é 14ª com 5, o Guarani é o penúltimo com 3, se vencer vai a 6 e dorme na 14ª colocação. Ah, e os 2 jogos que eu achei pela Série C, no primeiro tempo, atenção no Presidente Vargas em Fortaleza, Floresta 0, Figueirense também 0. E daqui a pouco em São João del Rei, o Atlético do técnico Roger pegando o Aparecidense. O Atlético é líder da Série C, faz uma bela campanha, 100% de aproveitamento. Lembrando que a Ferroviária na Série C jogou sábado em casa e venceu. Ferroviária 1, Confiança 0 e o São Bernardo jogando ontem lá em Londrina. Londrina 2, São Bernardo 0. Técnico do Londrina, Claudinei Oliveira, que estava aqui no Guarani. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticerie do Família Diani em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Família Diani, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Atenção, o Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Em breve, inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios. Assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale transporte e alimentação, cartão multibenefícios, convênio com faculdade, kit maternidade e muitos outros. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. O Iga Atacado está esperando você.
Ricardo Teixeira. União Brasil é o partido que criou a faixa azul em São Paulo. Motoboys e entregadores circulam com mais segurança nas avenidas da cidade. Resultado, nenhuma morte nos corredores da faixa azul. Feliz a União Brasil. Olá, eu sou o vereador Rubinho Nunes. Se assim como eu, você não aguenta mais pancadões, violência e desordem urbana na cidade de São Paulo, feliz a União Brasil e juntos vamos restabelecer a segurança da nossa cidade. União Brasil, força e equilíbrio. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Começou o feirão de fábrica Volkswagen Vale Mais na Germânica Volkswagen. Confira as promoções que eles prepararam para você conquistar um dos carros mais icônicos da marca, com preços que cabem no bolso. Nivus com bônus de até R$12.400, taxa zero mais entrada e saldo em 24 vezes. E T-Cross com bônus de até R$20 mil, taxa zero e saldo em 36 vezes. Visite a loja mais próxima de você e aproveite. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Os progressistas em São Paulo sabem que com o Descomplica SP a facilidade veio para ficar. Aqui são oferecidos mais de 350 serviços municipais, estaduais e federais para descomplicar a sua vida. O Progressistas apoiou o prefeito Ricardo Nunes na criação desse serviço que é aprovado por 99% dos paulistanos. O Descomplica SP foi desenvolvido com o apoio da população e você pode participar também. Feliz! Propaganda partidária Lei 9.096/95. Descubra na loja do mecânico máquinas e ferramentas com qualidade e preços incríveis. Parafusadeira furadeira Deco, 10 vezes de R$19,99. Oferta válida até 25 de maio. A cada R$250 em compras, ganhe um número para concorrer a uma moto Ninja ZX e 10 CG Titan. Visite em Campinas, na rua Carolina Florense, 1364. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Direto e reto para a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A bandeira do verde e branco tremula mais uma vez com força no brinco. Guarani em campo com Vladimir, goleiro 89. 13 para Diogo Matheus, 12 Lucas Adel, 23 Douglas Bacelar, 17 Jefferson, 14 Camacho, 18 Matheus Bueno, 11 Chay, 7 Lucas Paraíso, 19 João Victor, 20 Reinaldo. Júnior Rocha escala o Guarani com Vladimir, Diogo Matheus, Lucas Adel, Douglas Bacelar e Jefferson, Camacho, Matheus Bueno e Chay, Lucas Paraíso, João Victor e Reinaldo. No banco,
31 Douglas Borges, 3 Léo Santos, 4 Ryan, 5 Anderson Leite, meia dúzia Kaique, 8 Marlon, 15 Pedro Henrique, 21 Lucas Araújo, 26 Rafael Freitas, 32 Lima, 33 Gustavo França e 43 Renier. Nosso espírito esportivo, social e cultural. O América, rebaixado no ano passado, ainda invicto nesta Série B, com 31 Dalberson, 36 Matheus Henrique, 33 Éder, 45 Ricardo Silva, meia dúzia Marlon, 16 Ale, 8 Juninho, 15 Moisés, 44 Adson, 78 Renato Marques, 28 Fabinho. Técnico Cauã de Almeida tem no banco Elias 1, Daniel Borges 20, Júlio 18, Pedro Barcelos 4, Nicolas 30, Felipe Amaral 19, Rodriguinho 75, Benítez 10, Vitor Jacaré 29, Felipe Azevedo 11 e Vinícius com a 7. Arbitragem do jogo. Apita o goiano Anderson Ribeiro Gonçalves, assistente 1, Leone Carvalho Rocha, o 2, Thiago Gomes da Silva no VAR, Paulo Renato Moreira. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. É um jogo importantíssimo para as pretensões do Guarani. Ah, Gleger, mas está iniciando a competição. Sim, o Guarani precisa sair lá de trás, precisa sair da zona de rebaixamento, tem time para isso. Agora, precisa jogar, né? Não adianta nada. Eu concordo com a escalação, eu acho que a sequência é importante do time titular, ficar trocando muito traz desconforto ao elenco. Ah, mas o resultado foi ruim, mas ele está iniciando um trabalho. Se todo jogo que o Guarani tiver problema ele ficar trocando, vai ter que contratar 5 times. Para todo jogo que perder tem que trocar. Então eu acho que é por aí. Dá sequência ao time, mantém a mesma escalação aí, só tirando com exceção do menino Heitor, né, que saiu contundido, veio Diogo Matheus. Eu acho que o Guarani está bem escalado. Agora, precisa, claro, ter concentração e precisa de um detalhe, viu, Tigrão, que eu acho que é importante demais para esse jogo. É se impor jogando dentro do brinco de ouro. Há muito tempo eu não vejo um Guarani jogando para cima e colocando o adversário para trás, empurrando o adversário no seu campo de defesa, pressionando. Faz tempo que eu não vejo. Eu espero ver isso hoje no Guarani, para que o Guarani possa conquistar um bom resultado. E qual o bom resultado? Para mim, somente a vitória interessa para o Guarani. E você, Tiger, o que espera do jogo? Também. Espero um Guarani muito atento, não cometendo erros defensivos como a gente vem observando ao longo do campeonato. Eu só penso um pouco diferente com relação a alguns jogadores que toda vez que entram, o time cresce. Agora eles entram com o time perdendo, né? Esse que é o problema. Estou falando do França e estou falando também do Rafael Freitas. Toda vez que eles entram, o time melhora a performance. Mas eles já entram sob pressão, já entram em desvantagem. Então eu daria uma oportunidade numa campanha de 15 pontos disputados e 3 pontos ganhos. Será que está valendo a pena manter o Chay e o Reinaldo no time? 3 pontos em 15? 20% de aproveitamento? Será que está valendo a pena? Será que o resultado auferido está justificando essa estratégia? Para mim não. Mas de qualquer forma, ele é que vê os treinamentos, ele é que está observando os jogadores, a gente torce para que corra tudo bem para o Guarani. E a bola vai rolar no brinco, e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz precisa, vibrante, potente de Leandro Boles. Muito obrigado, Tigrão e o Gleger, os comentaristas da Rádio Bandeirantes, tudo pronto, a bola vai rolar, então acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui, o grande Silvio Luiz já dizia. Vai rolar a bola no brinco, o América vai dar a saída depois do apito do árbitro. América Mineiro, um dos times invictos da competição, está valendo! Apita o árbitro, vamos juntos, Guarani América Mineiro, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B aqui na Bandeirantes. B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó! A galera bugrina, hoje no ao vivo, ó, com o nosso microfone novaço, moderno, pra cima, Bugrão, flechadas neles, Bugrão, em busca de um resultado positivo, para voltar a vencer do Campeonato Brasileiro da Série B, começo muito ruim. Chegamos à sexta rodada, Guarani e América Mineiro, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem
Tem futebol do rádio, tem alegria no povo. Guarani todo de verde, o América todo de branco. O Bugrão atacando nesse primeiro tempo pro gol do placar eletrônico. Passe errado do América ali pelo meio. Lucas Paraíso atento, já recuperou na sequência o Camacho. Vacilou, perdeu. A sobra da bola fica para Ali. Ali empurra na ponta. Primeira chegada do Watson. Falta para cima dele. Primeira falta marcada. Vem na risca no meio campo. O jogo tá parado. É falta pro time mineiro bater. Pro Coelho bater. Para você ligado em 85.7 no FM Faixa Estendida. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está no YouTube, interaja conosco através da arquibancada virtual. Nosso chat ao vivo. E também através do WhatsApp. 19971021493. E não esqueçam, você que está no YouTube, deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, rumo a 36 mil inscritos no nosso canal. Se inscreva, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão tiver início, você vai ser notificado. Vem com a América com o Juninho, jogou a bola para a entrada na grande área, bola perigosa, chega o Diogo Matheus para cortar na sequência, a falta. Mais uma marcada no meio campo, chegou atropelando o Ricardo Silva, o Lucas Paraíso. O jogo tá parado, é falta pro time do Guarani bater. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. 2 minutos, primeiro tempo, vem embora o time do Guarani pela canhota. Reinaldo recolheu, dominou, encara a marcação, para, prende, olha, pensa, observa, tentou se livrar de 2, escapou do primeiro, aí ficou difícil. Matheus Henrique dá o bote. Bola bateu ainda no Reinaldo, a sobra fica para o time do Guarani, cruzamento para a área. Mardon tentou ajeitar e no que ajeitou, quase chegou o João Vitor. Conseguiu colocar para fora o Marlon, escanteio, o Guarani vem para cima, Vladimir. Parecia tranquilo pro Marlon, mas só parecia. João Vitor estava na pressão, linha de fundo, escanteio que o Diogo Matheus cobra. Chay em campo, segunda dele como titular. 10º jogo, completando o 10º jogo com a camisa do Bugrão. Movimentação intensa dentro da grande área, tanto que o Atru está chamando a atenção do interminável Juninho, que está segurando o Lucas Adel. Tem escanteio o Guarani para fazer a cobrança, gol do placar eletrônico, vem para a cobrança aqui na ponta. Autorizada a cobrança, atenção, levantamento para a boca do gol de cabeça. Passa à esquerda, incrível, e a bola não entrou. Douglas Bacelar subiu sozinho na segunda trave. Um cabeceio de manual. De cima para baixo, bola caprichosamente lambeu a trave e foi embora pela linha de fundo. Quase o Bugrão abriu o placar, Vladimir. Fez tudo certinho o Douglas Bacelar, né? Subiu mais do que os zagueiros, cabeceou com precisão no canto, buscou o canto esquerdo ali do goleiro Dalberson. Por um detalhe, ela saiu linha de fundo, quase o primeiro gol do Bugre. New Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. Mande o seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis. Guarani, próxima marcação, pressão, consegue se livrar dessa marcação, o time do América, vem para o primeiro de ataque, recolheu, dominou na contra-ofensiva o Fabinho, ele sai da ponta, vem para meia fase, inversão da esquerda, para a direita, no peito do Matheus Henrique, ele mata no peito, coloca no terreno, se apresenta para o jogo, Watson, no corredor, meteu para o capitão Juninho, Juninho curtinho para Adson, Adson tentou devolução na ponta, olha a chegada do time do América, Ale levantou para a boca do gol, de cabeça, Camacho coloca a bola para fora. Escanteio agora pro time do América bater, Vladir. Tirou do jeito que deu ali o Camacho, né? Colocando a bola pra fora. O América vai pra sua primeira jogada com cruzamento na área, Boles. É um jogo de trocação neste início. O Guarani teve uma grande oportunidade. O time do América busca a resposta. Vem pra cobrança do escanteio. Mardon peca em outra bola. Ela vai levantar para a boca do gol. Partiu pra cobrança, Adson. Cruzamento por baixo. A defesa não cortou. Na sequência a bola desviou e saiu. É mais um escanteio para o time do América, uma bola perigosa do Adson. Vem de novo para a cobrança, o segundo escanteio consecutivo para o time do América. Comecinho do jogo, placar de 0-0, sexta rodada do Brasileiro da Série B. Adson levantou na primeira trave, chega Diogo Matheus para cortar, mas dá de graça. De novo para o Adson, recolheu, dominou a linha lateral da grande área, encarou o pé direito, cruzou, Vladimir. Sai bem do gol para fazer a defesa e fica com ela. Sicredi no seguro ao consórcio do cartão a carteira digital, e não é só dinheiro não. É poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O desvio de cabeça do Douglas Bacelar, Gleger Zorzin, quase foi fatal, de manual, mas caprichosamente a bola não entrou. Mas é gol perdido, né? Ele tava sozinho, não tinha ninguém com ele ali. O Bacelar tinha que ter tido um pouquinho mais de calma, tranquilidade, ele faria o gol. Tirou, mas tirou muito do goleiro. Primeira chance real de gol perdida pelo Guarani, não pode. Tenta segundo o time do Guarani, bom lançamento do Diogo Matheus nas costas da zaga para a velocidade do João Vitor, ele cruzou para a boca do gol, o goleiro ficou olhando, a bola passou, sobrou do outro lado para Reinaldo, linha lateral da grande área, recolhe, domina pertinho das bandeiras, e chega por baixo, firme, mas dá a bola Matheus Henrique,
Recupera para o time do América, vem para na transição ofensiva, Moisés. Carrega a bola, ultrapassa a linha marcatória, bota a velocidade. O juizão quase entrou na frente da bola. Ele meteu na ponta para Fabinho, levantou, cruzou para a boca do gol. Corta Douglas, voltou para Fabinho, pé direito, cruzou na área. Douglas Bacelar mergulha para cortar de novo. Chegada ofensiva rápida do time do América Mineiro. E o juizão quase entrou na frente do Moisés, hein, Vladimir? A velocidade é a marca do América, do Coelho, né? Não pode dar bobeira o juiz esse lance, quase atrapalhou. Bola para o Douglas Bacelar, tá pressionado na saída do time do Guarani, ele consegue passe curtinho para Lucas Adel. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 6 minutos e meio, primeiro tempo. Sexta rodada, é o brasileiro da Série B nesta segunda-feira aqui no Brinco. Guarani, América e Guarani 0-0, Edu. Amanhã, Copa do Brasil em Bragança, Red Bull Bragantino e Souza da Paraíba. Lá na Paraíba foi 1-1. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Guarani morde, belisca, recupera Paraíso na frente. Chega na cobertura para fazer o corte de qualquer maneira. O Éder, a bola volta para Jefferson no comando para o Paraíso. Já estava em posição irregular. Ele ainda não dominou a bola. A bola ficou de graça por goleiro Dalberson. Eu acertei, Vladimir? Acertou, Dalberson é o goleirão do América. E esse comecinho do jogo em Tigrão, 0-0 aqui no Brinco. Jogo bom. Jogo movimentado, o América provando aí já clarissimamente que veio para jogar também. Não tem essa de apenas atuar no contra-ataque. Você já usou o termo aí que resume esse início de partida. Trocação. O Guarani com a bola não tem outra alternativa, tem que atacar. E o América responde à altura. Jogo agradável, equilibrado até agora. Uma chance boa para o Guarani, nenhuma para o América, mas um jogo agradável e um jogo aberto, né? Um jogo de dois times com intenções claramente ofensivas. Leandro. E de dois jovens treinadores, né? O Júnior Rocha tem 43 anos e o Cauã de Almeida 35. Jogadores ou treinadores jovens. Saída errada do time do Guarani, vem para o time do América, passe muito forte para o Mar, não merendou, domina, a bola sai. É lateral para o time do Guarani bater aqui pela direita do campo defensivo. Chegamos a 8 minutos, primeiro tempo 0-0. O básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. O Leandro Você aqui nas cercanias do Brinco de Ouro da Princesa, ouvindo a Bandeirantes, nossa, chegaram muita gente. Na Raimboles, pelo menos uns 2 hoje no Mugrão. Vontade não falta, mas tem que colocar a bola lá dentro, né, Glega? Exatamente. Agora, se você me permite, queria fazer uma pergunta para o Vladimir Catarino. Opa! Ô, Vladimir, você está atrás do gol que está atacando o Guarani, né? Sim, sim. Pergunta pro goleirão. Pergunta pro goleirão aí se ele não tem um apelido. Por exemplo, Valdemir Gomes. Arrumaram o Tigrão pra ele, Tigrão. Ficou legal. Agora, Dalberson, vê se ele não tem um apelido aí. Por exemplo, Vladimir Catarino, meu apelido é Mimi, né? Então eu vou perguntar aqui. Mimi. Vou perguntar pro Dalberson o apelido dele. Não, e aí é o seguinte, o cara que pediu pra ver se tem um apelido, ele chama Gleger. Gleger. Os antigos narradores podem ter certeza absoluta que lá atrás, quando surgiu Gleger, assim, como é que é o nome, meu repórter? É Gleger? É Gleger? É por isso que eu tô pedindo um apelido, né? Quantos anos tem o treinador do América? 35, ele foi auxiliar por muito tempo, né? Você viu que não é só com você que acontece de ficar careca jovem, né, Bolis? Não, mas aí ele tá totalmente, tá 0-0, totalmente, né? Aí não tem mais escapatória não, viu, Tigrão? Aliás, nem tudo é perfeito, né, Tigrão? Algumas partes é um chá aí, eu vi na internet, chá espetacular, viu? Mas é muito fácil. Como é que é o chá? Chapéu. Mas é muito fácil. Mogi Guaçu nele, pô. Opa, fazer aquela permuta sensacional na hora do almoço. Bola para Douglas Bacelar, ele empurra na ponta para Lucas Adel. Lucas Adel meteu para Jefferson. Marcação, pressão agora do time do América. Ele bate a bola contra as pernas do adversário, a bola sai. É praticamente na junção da risca no meio campo com a risca lateral que o time do Guarani já cobrou. 10 minutos, primeiro tempo. Bom lançamento aqui na ponta para a velocidade do João Vitor, mas ele não alcança. Deixou ficar, não pega mais. Lançamento foi do Matheus Bueno, a galera gostou, a galera aplaudiu. Com o microfone ambiente, o som ambiente do estádio captado pelo nosso microfone. O Giba tem condições de falar qual é o nome, já ele vai falar o nome técnico desse microfone, que é sensacional. Vem para o programa de ataque o time do América Mineiro, o Fabinho empurra na esquerda para Adson, livre, leve solto, recolheu, dominou, avisou que vai bater para o gol, prefere o passe no comando, entra em quarta defesa, bate, rebate, sobra para Chay, Chay domina para o time do Guarani, tenta a saída, marcação, pressão do time do América, ele consegue o passe para o Diogo Matheus, ajeita, domina aqui pela lateral direita, ninguém passou, fica opções no passe.
Diogo Matheus domina, trabalha a bola, volta para o Douglas Bacelar, que levanta para o campo de ataque. João Vitor domina, tentou levantamento para o Paraíso. Dominou, protegeu, escapou, tentou botar na frente, marcação dupla, agora tripla para cima dele, perdeu a bola. Qual é o nome do microfone, Giba? Shotgun. Hã? Shotgun, famoso boom. É tão bom que o último destaque que eu dei foi com ele, nem foi com o meu microfone. Loja do Mecânico, máquinas e ferramentas, qualidade e preços incríveis. Parafusadeira, furadeira Deco. 10 vezes de R$19,99. Oferta válida até 25 de maio. Fone 19 33 70 25 50. Olha. Chamou, falou, Tigrão. Você lembra daquele quadro do Costinha na escolinha, né? Claro que não. Quando ele ficava namorando os microfones, né? Foi inspirado nele, Tigrão? Não. E olhava, dava aquela lambida. Você já pensou ele nesse boom aí ou não? Fazendo no mínimo 3 viagens. Fala pro time da América, recupera o goleiro Dalberson. Se apresenta para o jogo, recebe o Ricardo Silva, comecinho no jogo, América Mineiro e Goiás. Os dois invictos, mesmo o Santos na liderança, o Sport na segunda colocação, nada disso, América e Goiás. É que o América está fora do G4. Nesse momento é o segundo colocado, o Goiás é o segundo. Goiás, lembrando, já jogou. Vem o time do América, brigou de ataque, o desvio de cabeça ali na entrada da grande área. A bola fica para o time do Guarani com o Diogo Matheus. Abriu para João Vitor, um pouco mais recuado porque aperta na marcação o time do América. Colocando nesse momento aqui praticamente todos os seus jogadores de linha no campo defensivo do time do Guarani. E aí o Vladimir errou. Bola na entrada da grande área. Para Juninho, pé direito, a bomba. Carimba o Lucas Adel. Voltou para Matheus Henrique. Dominou, meteu na direita para Adson. Adson domina, puxa a bola para canhota. Parou, prendeu, olhou, pensou para Matheus Henrique, para Adson. De primeira, passes curtos, jovem de apenas 18 anos o Watson. Ele volta a bola aqui por dentro para Ricardo Silva no círculo central, parou, prendeu, olhou, pensou, recuado o time do Guarani. Agora o Bugrão chega bem, Reinaldo tentando recuperar, mas na sequência já perdeu a bola, volta em posse do time do América. O Volkswagen Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos é na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Chegamos a 3 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 aqui no Brinco. Guarani buscando a reabilitação. Início ruim do Bugrão, em 5 jogos foram 4 derrotas. Apenas uma vitória aqui mesmo no Brinco, no último jogo, contra o Botafogo pelo placar de 2-0. Último jogo em casa. Último jogo do campeonato, o Guarani na segunda-feira passada perdeu para o Coritiba pelo placar de 1-0. Jogando no estádio Couto Pereira. Trabalha a bola no campo defensivo, o time do Coritiba, Matheus. Matheus fez o passe curtinho para Éder. Éder recolheu, dominou, pisou na bola, prende, segura. Com pé direito, meteu para Mardon, a bola passou. Opa, Regizão, não viu que a bola bateu no braço do Mardon? Não deu. Galera ficou chiando, João Vitor na marcação, entra, toca na bola, a bola sai. Claramente a bola bateu no braço do Mardon, o árbitro não deu, bandeirinha também fez vistas grossas. E o América tem escanteio, Vladimir. Gerou críticas do torcedor, claro, né? Foi um toque no braço, o árbitro não marcou e ainda levou vantagem o América porque cobra o escanteio. Para você chegar a 14 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0, escanteio para o América. É perigo contra a meta bugrina. Vem para a cobrança o Mardon, autorizada a cobrança do escanteio. Mardon para a bola, movimentação intensa dentro da grande área do Bugrão. Levantou, bola perigosa, Douglas Bacelar subiu para tirar mais uma de cabeça. A bola volta no rebote para Adson, Chay chega na marcação, volta para Juninho no meio campo, Chay apertou, Juninho consegue um recupero, Dalberson, que de primeira abre. Aqui para o camisa 36 do time do América, que é o Matheus Henrique. Ele volta a bola por dentro para Moisés. Moisés para Ale. Ale onde o jogo começa, no círculo central. Abriu na ponta para Adson. Adson recolhe, domina na Martina do campo. Chamou, acionou por dentro o Matheus Henrique. Tem a posse de bola dominada o time do América. Hoje jogando todo de branco. Fica muito mais com a posse de bola o time do América. Domina o Coelho. Câmara defensiva com Éder. Éder voltou para Ricardo Silva. Aperta Lucas Paraíso. Aperta agora o Reinaldo. E o Paraíso chegou atrasado e cometeu a falta ali para cima no Ricardo Silva. Tá caído, mas o árbitro não deu a falta porque a vantagem ficou pro time do América. E é isso que o Moisés está reclamando. Meu jogador tá caído, você não apitou. Moisés de cabeça fez o passe para Juninho. Juninho tentou se livrar da marcação e conseguiu do Camacho. Abriu na ponta para Fabinho. Fabinho para Mardon. Passes rápidos. Olha o cruzamento lá dentro para a boca do gol. Jefferson subiu para afastar. Escanteio pro time do América que chegou de novo com perigo, Vladimir. É, a troca de lados no time do América é muito perigosa, né? Cruzamento agora. Jefferson fez o corte, é outro escanteio pro Coelho.
Com 15 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Escanteio para o time do América bater. Tá tendo bastante trabalho. A linha defensiva do time do Guarani nesse primeiro tempo. Adson na primeira trave, passou por todo mundo. Sobrou quase do outro lado para o Fabinho, que não dominou. Ele vai atrás da bola e recuperou. Recolheu o pé direito, levantou lá dentro para a boca do gol. Lucas Adel tirou. A sobra para Adson, tá na área, bateu cruzado. A bola passa com perigo e vai embora. Pela linha de fundo, com muito perigo, a finalização, chute cruzado do Adson Vladimir. E é aquele chute perigoso, Bolis, porque tem muita gente na frente do goleiro, né? Ele sequer tá vendo onde a bola está. Pegou com muita força o Adson pra sorte do Guarani, mandou pra fora. E atenção, galera ligado no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 16 cravados, primeiro tempo. Aqui, brincão de ouro da princesa, eu confirmo. Guarani e América Mineiro, sexta rodada da Série B, tá 0-0 e por aí, Edu. Tem gol, hein? Achei, tem 2 gols aqui. Série C, Brasileira Série C de Cebola, lá em São João del Rei, gol do Atlético. Atlético 1, Aparecidense 0. E em Fortaleza, gol do Figueirense. Floresta 0, Figueirense 1. Você ligado pelo YouTube, deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nada substitui a emoção do futebol no rádio. Vem de novo o time do América já. Eu quero ouvir os comentaristas. O América domina nesse momento. Bola para Moisés. Recolhe, domina no círculo central. Na faixa central do campo, ele abre para Matheus Henrique. Se livrou bem da marcação do Reinaldo. Parou, prendeu, olhou, pensou, tentou, passe em profundidade. Chega no corte, dá o bote no Casadel. A sobra volta para o time do América, pertinho ali do Júnior Rocha, treinador do Bugrão. Volta por dentro para Matheus Henrique. Recomeça com o Ricardo Silva. Empurra pela meia para Ale. Ale recolheu, dominou, chegou Matheus Bueno e cometeu a falta. O Guarani teve aquele ímpeto no comecinho, mas ninguém domina nesse momento é o time do América. O jogo tá perigoso, hein, Gleger? Exatamente, né? O América se soltou mais. É um time muito presente no campo de ataque. Dificulta as ações do Guarani, marca, ajustou. O Guarani precisa ficar um pouco mais com a bola, né? Virar de um lado para o outro. Apavora demais. A hora que rouba a bola, já quer a ligação direta. Então tem que ter um pouco mais de calma. Ter um time um pouco mais agrupado e também tentar pressionar o América na saída de bola. O Guarani está dando muito espaço nesse momento. Alô, Ricardo Souza, tá ligado? José, João, Luiz Galo, José Maurício, a galera curtindo aqui pelo YouTube. Robson Vitoriano, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like com imagens da nossa equipe. Claro que não do jogo, mas da nossa equipe. Aqui no Brinco e também no estúdio. Levantamento do Jefferson, no comando foi o Lucas Adel. Lucas Paraíso brigou bola recuada. Falhou o goleiro, sobrou para Paraíso. Vai marcar, bateu, é gol! Do goleiro com zagueiro, zagueiro com goleiro, mas o Lucas Paraíso, pela sua garra, pela determinação de nunca desistir e sempre acreditar, acreditou praticamente no impossível, e o impossível ocorreu, a falha, bola de graça para Lucas Paraíso na entrada da grande área, de repente a bola fica nos pés de Lucas Paraíso, que vê o gol escancarado, ele toca pro fundo do gol para fazer a festa da galera. Aperta o placar do Brincão de Ouro da Princesa. Avante, 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 Bugrão. Lucas Paraíso, predestinado como estrela e também conta com a sorte. Lucas Paraíso abre o placar. Verde e branco, as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Segundo dele com a camisa do Bugrão. Lucas Paraíso, 18 minutos de bola rolando no primeiro tempo, sobe o grito, este grito que estava engasgado na garganta do torcedor bugrino, tá registrado, Lucas Paraíso, Guarani 1, América Mineiro 0, e agora Dalberson, que fala incrível de você com o Éder, não chora não, goleiro, a bola dorme no fundo da sua rede, que presentaço, Vladimir Catarino. O lance foi com o Ricardo Silva, né? Ele e o Dalberson ficaram na indefinição. O Ricardo Silva ainda tocou de cabeça, mas não com força para o goleiro alcançar.
protegeu. Estava a 2 passos do Paraíso, mas o Lucas Paraíso foi quem se aproveitou. E aí você disse muito bem, gol aberto, cara a cara com as redes. Foi só dar um toquinho e mandar pro fundo. É o primeiro gol do jogo, o primeiro gol do Guarani. Lucas Paraíso, 1-0 Bugre. Tigrão, nesse momento, por muitas vezes na temporada, a bola batia, saía, um gol que parecia feito, a bola não entrou. De repente, eis que os deuses bugrinos do futebol dão esse presente pro Lucas Paraíso, ele não perdoa. 1-0, Guarani na frente, que presentaço, Tiger. Era o momento mais difícil do Guarani na partida até agora. O América envolvia, botou a bola no chão, toques rápidos, sequência de escanteio, mandando no jogo. Empurrou o Guarani para trás, e aí um chutão, uma bola comprida, e eis que entra em campo o Pastelão, os dois patetas. Quem são eles? Ricardo Silva e Dalberson. Presente, mas não importa. O Lucas Paraíso acreditou na falha. E aí, cena de pastelão dos dois patetas. Guarani na frente, muito bem-vindo o gol no momento em que o América preparava a abertura do marcador. 1-0, Guarani na frente, na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Kleger, 1-0 na falha do goleiro com o zagueiro. Lucas Paraíso colocou lá dentro, o Guarani vence por 1-0. Vê que há 30 segundos atrás eu tinha falado, o Guarani precisa pressionar um pouco mais a saída de bola. E aí o Paraíso acreditou numa jogada no impossível, como você disse, Boles. E que erro, né, do goleirão ali, hein, cara. O Dalberson vacilou, saiu, o zagueirão protegeu, para ele dar um bico na bola, jogar a bola lá na frente, ele furou. Teve uma imagem ali por trás do gol, ele fura literalmente, ele erra a bola. E aí o Paraíso inteligentemente se aproveita, vai lá e bota a bola na rede. Num momento, como disse o Tigrão, delicado para o Guarani, abre o placar. Agora espero que traga um pouco mais de tranquilidade, porque o Guarani começou muito bem o jogo, mas deixou o América crescer. Agora é a hora de voltar para o jogo. Vamos ver como é que vai se comportar o América. Vem para o grande ataque, Ricardo Marques tentou na entrada da grande área, chega Camacho colocando a bola para fora. É lateral para o time do América Mineiro bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Então experimente. E você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Ô Vladimir, o novo microfonaço elevado à quinta potência, ele capta o som, né? O cheiro ainda não, né? Não, ainda não. Por quê? Ela tá presente hoje aqui, viu, cara? Eita, rapaz, ainda não tem essa tecnologia. Ela tá presente. Desceu um quero-quero aí de bico, hein? Vem para o campo de ataque, Guarani recupera Matheus Bueno, meteu uma velocidade no Reinaldo, desenhado o segundo gol, Reinaldo recolheu, dominou, partiu para a finta, bateu cruzado, a bola desvia no Ricardo Silva e vai embora. Linha de fundo, escanteio, Vladimir. Foi inteligente o Reinaldo, né? Não tinha ninguém para tocar, ele segurou a bola até a marcação chegar. Quando chegou o Ricardo Silva, o chute foi desviado. Linha de fundo, agora sem pressa o Reinaldo cobra o escanteio. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Capricha que dá Bugrão. Reinaldo vem para a cobrança do escanteio lá para canhota, pertinho das bandeiras que não estão tremulando nesse momento porque faz calor em Campinas. Ele vem para a cobrança do escanteio, 1-0 para o time do Guarani, gol do Paraíso. Partiu Reinaldo, cobrança curta na primeira trave, tirou a defesa. E se o Matheus Henrique não tira, a bola entraria. Mais um escanteio para o time do Guarani bater, é pressão, quem sabe o segundo. Vem para a bola, Reinaldo, pé direito, preparado, concentrado, mãos à cintura. Ele respira fundo, vai levantar para a boca do gol. Um bolo de jogadores tem entrada na pequena área do time do América. Antes de autorizar a cobrança, o ato da bronca no Alê. Será que dá para ouvir, Vladimir? Não, ainda não, né? Mas eu vou fazer a leitura labial aqui, ó. Parem de se agarrar, por favor. Na próxima marcarei, é o que está dizendo o árbitro. Agora sim. Atenção, principalmente do Juninho e também do Lucas Abel. Escanteio para o time do Guarani bater, quem sabe o segundo. Partiu o Reinaldo na primeira trave, de novo a bola foi à meia altura. Tira a defesa, mas agora ela não sai pela linha de fundo, não. Sai pela linha lateral, pertinho da linha de fundo. Vem para a cobrança do lateral o Reinaldo, mas o Reinaldo sinaliza que vai deixar por especialista. Tá chegando o Jefferson para cobrar o lateral. Vamos chegar a 25, primeiro tempo, 1-0. Você ligado no FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, alô, nação bugrina, vale o like. Guarani tá vencendo o jogo por 1-0. Reinaldo na linha de fundo, voltou para Jefferson. De primeira dá uma chicotada na bola, a bola passa de uma extremidade a outra. Sobra para Fabinho.
Fabinho recolhe no câmbio defensivo, parou, voltou pra Ale pra Mardon. Mardon tá pressionado, tirou de qualquer maneira, a galera na pressão. Chega Matheus Bueno, atropela o Moisés, mas de cabeça coloca a bola pra fora, o árbitro marca a falta. Aqui no corredor é falta pro time do Coelho bater. A loja do mecânico, máquinas e ferramentas, qualidade e preços incríveis. Tem parafusadeira, furadeira Deco 10 vezes e R$19,99. Oferta válida até 25 de maio. iPhone 19, 33, 70, 25, 50. Alô, meu amigo Capra, tá ligado, feliz da vida com a vitória parcial do Bugrão, que desce e vem de novo com o Reinaldo. Ele carrega a bola, passou o Jefferson, entrada na grande área. Reinaldo clareou, bateu pro gol, pegou, largou o goleiro Paraíso. Tentou a finta, tocou em cima da linha, tirou o zagueiro, incrível. Em cima da linha, o zagueiro tira. Éder e salva o segundo gol do Guarani, que parecia feito certo, Vladimir. Primeiro defesaça no chute do Reinaldo. Não, no rebote o Lucas Paraíso teve a oportunidade de dar um toquinho. O goleiro salvou e a defesa fez o corte pela linha de fundo. Tá amadurecendo o segundo gol do Guarani. Ah, mas o Paraíso bateu muito fraco, era para ter feito o gol. Tem escanteio, o Guarani, Reinaldo na primeira trave, cruzamento para o Bacana, gol desceu. A bola de novo praticamente em cima da linha, tirou a zaga de qualquer maneira. Voltou para Jefferson, reclame de falta, o árbitro mandou seguir e marcou. Demorou, mas apitou a falta, o jogo tá parado de novo, quase o Guarani. A bola ficou rondando praticamente em cima da linha, não entrou o Vladimir Catarino. O Éder, zagueiro do América, tentou tirar, não conseguiu, a bola ficou ali na frente dele. Não tirou e ninguém do Guarani chegou para fazer o corte. Depois a defesa acabou tirando de lá, na sequência falta. Segue no ataque o Guarani. Você lembra que eu disse, né, Tigrão, depois do primeiro gol do Guarani, vamos ver como é que vai se comportar o América. E pelo jeito o América sentiu demais, tanto é que os seus jogadores, uma cena até curiosa, todos os seus jogadores se reúnem perto ali da entrada da grande área onde a bola está posicionada e um tá cobrando o outro ali, porque por muito pouco o Guarani não ampliou, hein, Taiga? Por duas oportunidades o Guarani teve o segundo gol à sua mercê. Agora, tal de Dalberson, hein, ó. Já é goleiro leite moça, hein? Bateu, tomou, hein? Ele que tá caído nesse momento, não sei se é amiguinha do Dalberson. Foi pro pessoal se reunir, né? Ele já entregou o primeiro. E nesse chute do Reinaldo, chute fraco, ele bateu roupa, né? E aí o Paraíso perdeu um gol incrível. Bateu muito fraco o Paraíso, né, Tigrão? Bateu fraco. E o primeiro chute também foi fraco. A bola toda ela do goleiro. Tá aí o Gleger pra falar. Ele foi todo esquisito, movimento meio braço de Horácio, né, da turma da Mônica, motorista de encolhido, e aí solta a bola, quer dizer, ele nem pega e nem espalma, ele pega e solta no pé do Paraíso. Parece que o América sentiu o gol. O Guarani tem que se aproveitar disso e liquidar o jogo, porque o time do América é bom para os padrões da Série B, mas está intranquilo e o goleiro treme. É isso que eu ia dizer. E tem mais uma falta na bola parada. Já o Gleger comenta. Tem falta perigosa do time do Guarani para bater. Os dois laterais estão por ali. Diogo Matheus e Jefferson. A falta é frontal. Autorizada a cobrança. Quem sobe o segundo? Diogo Matheus vem para a bola. Partiu com o pé direito no capricho. A bola subiu. Não foi com tanto capricho assim. Fala aí, Gleger. Essa intranquilidade do Dalberson aí, ela foi depois do gol, né, cara? O cara toma um gol daquele, ele fica totalmente desequilibrado. Desestabiliza a parte emocional e ele precisa entrar no jogo, porque o Tigrão foi cirúrgico no comentário, né? Uma bola para ele segurar sem rebote, ele nem espalmou e nem segurou, ele se assustou com a bola e o Paraíso perdeu uma grande chance, hein? Já é o segundo gol que o Guarani perde, gol claro, praticamente que é ali embaixo do gol, aquela cabeçada do Bacelar e esse gol do Paraíso. Tem que botar a bola na rede e se aproveitar dessa instabilidade do América. Vamos chegar a 30 minutos, primeiro tempo, você ligado com o Timácio de Carlos Batista, aqui lançamento para Renato Marques, desce o time do América, beira direita, primeiro cruzamento, levantou para a boca do gol de cabeça, o toque é gol do América! Gol do América, Mineiro! No vacilo defensivo, a
bola na velocidade pro Renato Marques lá pela direita. Ele levanta na segunda trave sozinho. Aparece Fabinho entre o zagueiro e o Diogo Matheus. Desvia, queima a roupa, sem chances para Vladimir. Empata o jogo América com 30 minutos do primeiro tempo. Fabinho tá registrado de cabeça. América Mineiro 1, Guarani também 1 e o detalhe no gol, Vladimir Catarino. Mas que facilidade, hein, Boles? Incrível esse lance. Facilidade e liberdade para o Renato Marques fazer o cruzamento. E facilidade também para o Fabinho no cabeceio. Praticamente sozinho, mandou a bola no cantinho do goleiro Vladimir. Empata o jogo, América 1-1. O básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Tigrão, tem um ditado no futebol que é: quem não faz, toma. O Guarani não fez e no primeiro lance o América empata o jogo aqui no Brinco. Ele é velho, mas está sempre na moda, né? Parece o Tigrão. Eu vou falar pro seu negócio, que baita vacilo. Agora o Guarani poderia ter feito o segundo gol. Não acredito que faria os dois, porque o lance foi um na sequência do outro. Mas faz o segundo, praticamente mata, né? Dificulta demais. Aí toma um empate, esfria a torcida. Falei, ó, o time do América é bom. Agora, bola nas costas do Jefferson. Sai para cobrir o Bacelar. Não consigo ver no quadro o Lucas Adel. E quem é que tá com o Fabinho? Nossa, mas ele ficou olhando, perdido. Ele nem percebe que o Fabinho tá atrás dele. É exatamente o Diogo Matheus, sem jogo, né? Perdido no lance. O Fabinho chegou a falar, mas sozinho assim? Cabeceou pro chão e fez o gol. Complica um jogo que estava complicado. Até o momento que o América doou o gol pro Guarani. E daí doou de novo. E o Guarani não se aproveitou. Toma um empate, começa tudo de novo. O América é melhor do que o Guarani com a bola nos pés. Tem mais padrão, tem mais toque. O Guarani vai ter que se superar. Aqui falta do Éder para cima do Paraíso, um pouco depois da risca do meio campo. A torcida queria o cartão, a galera reclamou, mas o árbitro ficou apenas na conversa. Olha, falta com 32 do primeiro tempo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Chamou, falou, Tigrão. Ouvindo a gente, para nossa honra e alegria, lá em Uberaba, o grande Manuel Zaidan, com o genial Cláudio Zaidan, filho e pai, ouvindo a sua transmissão, ouvindo a Bandeirantes Campinas. E em Portugal, em Lisboa, o Carlos Pinto Neto também nos ouvindo. A gente manda um grande abraço a todos e agradecemos profundamente aí pelo carinho da audiência com o nosso trabalho aqui. Alô, mestre Cláudio Zaidan, o Manuel, ligados no futebol da Bandeirantes, que honra. 32, atenção, escanteio, placar de 1-1 aqui no Brinco. Vem para a cobrança do escanteio, o time do Guarani, cruzamento na entrada na grande área, sobe bem para fazer o corte, o atacante Renato Marques, auxiliando a defesa. O cruzamento foi do Diogo Matheus, aqui pertinho do tobogã, ele pega a bola e vem para a cobrança do lateral. 33, você ligadaço em 85.7, faixa estendida pelas ruas, avenidas e Campinas, por toda a região, você que está passando pelas principais rodovias. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pelo rádio ligado, pela carona, e aqui falta para cima do Matheus Bueno. Falta dele. É porque segura a bola. O árbitro não marcou, o assistente também não. Quando ele caiu, ele segurou a bola, por isso é falta pro América. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Já já o intervalo Bandeirantes, intervalo inteligente do Rádio Brasileiro, comando de Edu Pinheiro. Nesta segunda-feira e amanhã tem a Macaca. Entra em campo às 5 da tarde na Arena Condá, diante da Chapecoense. Carlos Batista, é ele, no ar da Rádio Bandeirantes. Ponte Preta e Chapecoense, o jogo que deveria ter sido realizado no domingo, depois passou para a segunda e está confirmado para amanhã. Pelo menos o jogo vai acontecer, porque a delegação da Ponte já está lá. Conseguiu desembarcar no Oeste Catarinense. Bola para Matheus Henrique, trabalha a bola para o time do América, para Adson. Ele é liso, sai da ponta, vem vermelha, já deixou o primeiro, já deixou o segundo, faz boa jogada. Olha o América chegando, tabelou com o Renato de novo para Adson. Voltou Moisés, a bomba de fora da área, que chute perigoso. Deu uma chicotada na bola, Moisés do rebote. Depois da excelente jogada do Adson. É o seguinte, hein, Kleger? Tá deitando e rolando lá pela ponta direita e ninguém chega no garoto. Os dois laterais do Guarani estão com dificuldade, né? Você vê que o lance do gol ali, o Diogo Matheus, a câmera mostra pelo alto, assim, o Diogo Matheus, ele dá 5 olhadas pro menino que fez o gol ali, né? E ele não consegue chegar. Pô, cara, a bola tá na linha de fundo, alguém tem que encostar, meu amigo. A bola vai ser cruzada na área. Olha o América de novo, o Adson, entrada na grande área, dominou, limpou, chegou Camacho para cortar.
E é o seguinte, viu, Clegg? Por falar em não conseguir alcançar, o Chay tentou alcançar o Mardon. O Mardon deixou o Chay para trás e a galera deu uma chiadinha. Veio de novo o time do América, não consegue acompanhar, não é dele. Não é a característica do Chay. Vinha de novo o time do América. O Guarani recupera, mas na sequência perdeu. Recupera de novo o Bugrão. Completando o Glegger. Então o Júnior precisa ajustar os dois laterais do Guarani. Né? Não consegue chegar. Muita dificuldade de recomposição. E não dá, né, meu amigo? Você colocar o Chay para ficar correndo atrás do lateral. Isso aí é a hora que a bola chegar para ele armar, ele vai estar morto. Né? Então alguém tem que acompanhar essas descidas. E a recomposição do Guarani também está muito ruim. E eu queria observar também rapidamente o seguinte: me surpreende o posicionamento altamente defensivo do Camacho. Ele não sai de jeito nenhum dali do meio dos dois zagueiros. Quem está saindo é o Bueno. E para mim o Camacho tem mais recurso para sair, para ser um segundo volante com liberdade para sair, do que o Matheus Bueno. Camacho muito atrás, funcionando quase que como um zagueiro ali. Precisa reposicionar, porque senão vai dar sobrecarga em cima do Chay, que não tem aquela condição atlética que permita ele assumir praticamente sozinho essa responsabilidade da transição meio-campo-ataque. Análise do jogo, nas vozes do Tigrão e também do Glegger. Golarinho apertando, tentou o Lucas Paraíso, passe no comando, chega a defesa para cortar, recupera, vem jogando por de ataque, o time do América, passe por dentro para Moisés para ali recolheu, dominou, parou, prendeu, pensou no corredor para Moisés, se manda aqui para canhoto, Mardon foi para a entrada da grande área, o Juninho meteu para Mardon recebeu de Moisés, encara a marcação do Diogo Matheus, devolveu no fundo para Moisés, já olhou para a área para cruzar, aperta na marcação, Diogo Matheus colocando a bola para fora, escanteio mais um para o Coelho bater. Volkswagen Nivus, T-Cross, Taos e outros bandeiros com preços exclusivos. É na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Quase 37, vamos entrar na reta final do primeiro tempo. Placar de 1-1 aqui no Brinco. Guarani abriu o placar com Paraíso aos 18, mas aos 30 o Fabinho de cabeça empatou. Parte para a bola, Mardon levantou a meia altura, a defesa não tira. A sobra para o time do América, toque de cabeça na trave. Quase o Moisés vira o jogo aqui no Brinco. A bola explodiu na trave direita do Vladimir. A sobra fica para o time do Guarani com Jefferson. Jefferson para Reinaldo. Reinaldo botou na frente na sua característica, que é a velocidade. Na marginal do campo, acompanha Matheus Henrique lá para a canhota. Vê a passagem do Jefferson, mas o passe foi muito esticado. Chega primeiro o Ricardo Silva, recuando para o goleiro. Paraíso apertou. Ah, meu goleiro. Quase o Paraíso consegue o desvio. Conseguiu o passe aqui no limite por Mardon. Mardon está pressionado pelo João Vitor. Deixou para Fabinho. Fabinho empurrado pelo Diogo Matheus. Bolas. Falta marcado. O jogo está parado. Fala, Vladimir. Podemos dizer que o Lucas Paraíso está fazendo um inferno na vida do Dalberson. Ah, não tenha dúvida alguma. E o básico a Sanasa já entrega. Mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Chegamos a 38 minutos. Placar de 1-1 aqui no Brinco, é o primeiro tempo para você ligado no microfonaço da Bandeirantes. Vem para o primeiro ataque, lançamento para Renato Marques, do time do América. Chega primeiro Douglas Bacelar, protegeu, chega, recolhe, sai jogando na categoria, por dentro para Diogo Matheus. Dentro da grande área ele volta a bola para o Vladimir. Vladimir com o pé canhoto dentro da sua pequena área, abre para Jefferson, Jefferson de cabeça, tocou mal no vazio, ela fica de graça para o time da América com Moisés para Adson, tentou o giro, chega bem Lucas Adel, recupera para o time do Guarani, deixa para Reinaldo. O América perde a bola, mas já pressiona para tentar recuperar, perde e pressiona. Lucas Adel, recua para o goleiro Vladimir, dentro da sua grande área, no biquinho ali da pequena área, voltou para Lucas Adel, que recua para Vladimir. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. João Vitor para Diogo Matheus, a galera quer agilidade, quer pressa, quer velocidade do time bugrino. Pisa na bola o Diogo Matheus, para Matheus Bueno, para Diogo Matheus. Aqui na direita, na marginal do campo, tem o Chay pedindo, ninguém toca para o Chay. Agora passou na velocidade, lançamento para Chay, chega, zaga para cortar. Rebote fica para o time do América, passe errado do Juninho. Matheus Bueno recupera para Camacho na meia direita. Camacho abriu para João Vitor, dominou, pedalou, entrada na grande área para Camacho, vem embora o Bugrão. Encara a marcação, bloqueio defensivo do time do América. Boa bola na direita para João Vitor, ele levou para o fundo, prepara o cruzamento, pedalou, encarou, tentou de novo o cruzamento. Dalberson sai bem do gol para fazer a defesa. A loja do mecânico, a cada R$250 em compras, você ganha um número para concorrer a uma moto Ninja ZX10 CG Titan. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364, no Jardim Guarabara. Já o toque de 40 minutos.
Placar de 1-1 aqui no Brinco. Bola recuada do Adson para Matheus Henrique. Com o pé direito tentou passe no comando. A bola chegou no Fabinho. Fabinho recolheu, dominou, tentou passe lá na frente. Chega Lucas Adel. Desvia e a bola sai. A lateral para o time do América Mineiro bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 40 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo no embalo desta emoção, eu confirmo aqui no Brinco. Sexta rodada, 40 minutos e meio do Brinco. Guarani 1, América Mineiro também 1, Edu Pinheiro. Amanhã tem Copa do Brasil, São Januário, 21h30, Vasco e Fortaleza. Lá em Fortaleza, no Castelão, foi 0-0. Pé de bola, pé de Bandeirantes, moço ligado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Com o timaço de Carlos Batista, quem recupera o time do América. Moisés chega bem por baixo o Camacho, mas a bola bate nos braços do Camacho. Bateu no braço, o outro marcou, é irregularidade, meia direita, é falta pro Coelho, Vladimir. Os jogadores da Chape, da equipe do América reclamando bastante com o árbitro, mas a falta já foi cobrada. Falta cobrada, ali tem a posse de bola, deixou para Matheus Henrique, ele recua para Ricardo Silva. Ricardo Silva por dentro para Moisés, Moisés recolheu, dominou com o pé direito, faz o passe curtinho para Matheus Henrique. Curtinho de novo pro ali na marginal do campo pro Adson. Adson dominou, limpou, fintou, voltou para Moisés. Moisés carrega a bola, deixou na entrada da grande área para Renato Marques, falta do Camacho, leva vantagem. Adson cavou lá dentro de cabeça, Moisés tentou ajeitar, Douglas faz o corte. Era volta para Lucas Paraíso, isolado, solitário, chega na cobertura Marton, recuando pro goleiro Dalperson. E o Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. Mande o seu currículo para o e-mail seleção@ica.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis. Amarelo. Para quem? Camacho, camisa 14 do Guarani. Numa falta mais forte, o árbitro deu vantagem, né? Na sequência para a equipe do América e agora aplica cartão amarelo para o Camacho. Valdemir Gomes, o da palavra fácil é tempo de análise. Eu quero ouvi-lo. Reta final do primeiro tempo, 1-1 aqui no Brinco, Tigrão. Eu não faço, jamais fiz isso, sugestão de pauta para ninguém, né? Mas o nosso repórter é muito experiente e muito sagaz e tem boa leitura de jogo, o Catarino. Mas eu gostaria de perguntar para o treinador, se é que vai ser possível, claro, se é uma orientação dele, o treinador do Guarani, estou falando do Júnior Rocha, se é uma orientação dele ou se é uma iniciativa dos jogadores de estar vendo essa inversão do João Vitor com o Camacho. Perdão. Com o Chay. O Chay está aparecendo a todo momento como um terceiro atacante do lado direito e o João Vitor fazendo uma linha atrás dele. Uma linha de 3 atrás dos 3 atacantes. Eu acho que o João Vitor é muito mais contundente, jogando mais próximo do gol. E ele está posicionando o Chay na direita, o Reinaldo na esquerda e o Lucas Paraíso centralizado. E ele não faz 4 atacantes. Ele faz 3. E aí quem está vindo na linha média para tentar auxiliar na articulação, em bons e vários momentos do jogo, é o João Vitor. Curiosidade aqui do comentarista. Eles resolveram isso entre eles ou há uma orientação vinda do banco? Aliás, nesse momento aqui, tá bem na minha frente, o Guarani tem a sua linha defensiva, o América tá com a bola de 5 jogadores. O João Vitor é uma espécie de lateral, de um ala, né? O Diogo Matheus fica um pouquinho mais ali por dentro, Douglas, Lucas Adel e Jefferson. De novo, nessa imagem, são 5 jogadores. Mas você vê onde é que estava nesse momento da saída de bola, onde é que estava o Chay ou não? Ah, tava lá na frente, dando no bote bico da grande área, lado direito de ataque do Guarani. Lateral para o time do América bater, 43, quase 44, placar de 1-1 no Brinco. Volkswagen, Nivus, T-Cross, Taos e outras bandeiras com preços exclusivos. É na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Olha isso. Já o Gleger desce de novo o time do América com o Adson. Fez a tabelinha ali com o Matheus Henrique. Empurrou por dentro para Moisés. Moisés para Alê. Alê dominou, limpou, fintou no corredor. Puxa a bola, pede a bola, recebe o Éter do círculo central. Domina para o time do América. Empurra na esquerda para Marton. Marton voltou na frente. João Vitor chega a dar o bote. É fintado. Marton tentou no comando para Moisés. Chega Douglas. Vacilar, trava a sobra da bola para o Diogo Matheus. Fala aí, Gleger. Não, só para, em cima dessa discussão de posicionamento aí, é nítido que o Guarani está jogando com 2 linhas de 4. E o Chay está jogando ao lado ali do Paraíso, um pouco mais adiantado, pelo lado direito. E ele está fazendo essa recomposição citada pelo Tigrão, sabe por quê ou não? Pela dificuldade que o senhor Diogo Matheus está de marcar. Então o João Vitor é quase um lateral direito, mas ele é o homem da segunda linha. O Guarani joga com 2 linhas de 4.
O João Vitor do lado direito é o homem da segunda linha, aberto. Só que o Chay tem que fazer essa recomposição, porque eles estão com uma dificuldade tremenda ali daquele lado. O Guarani está bem posicionado. O problema é que os jogadores não estão cumprindo aquilo que foi determinado. Subiu. 4. Pra quê? Para terminar a primeira etapa. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade máxima do sabor das suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Você que está no YouTube, deixe o seu like. Não é inscrito? Se inscreva no canal. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos até 49. Já já o intervalo. Bandeirantes tem falta. O time do América para bater só um instante de grão. Vem para a cobrança o Marlon. É pela meia esquerda, autorizada a cobrança, toma curta distância da bola, pé canhoto nela, atenção, levantou para a boca do gol, afastou parcialmente a defesa, sobra da bola, volta para o time do América, subiu a bandeira. Pode falar, Tigrão. Você não gosta do additional time? Eu prefiro tempo acrescido, Tigrão. Ele de vez em quando dá uma sofisticada, né? Additional time, Tigrão. No additional time. Eu venho lá de São Joaquim da Barra, vem botar essa banca aí, pô. Amanhã estará no ar da Bandeirantes. Carlos Batista, é ele. 5 da tarde, a bola rola na Arena Condá. Tem Chapecoense, Ponte Preta. Sexta rodada, é o jogo que fecha a sexta rodada. Guarani voltará a campo mais uma vez em casa no sábado, nos Impalos de sábado à noite. Tigrão vai desfilar com o seu sapato branco, com a calça boca de sino. No sabadão à noite, na transmissão de Guarani Paysandu. Vem para o time do Guarani, Chay tentou na entrada da grande área, chega rasgando a defesa, na sequência falta do Matheus Bueno. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que o saneamento. Amarelo. Pra quem? Pro Chay, camisa 11 do Guarani. O árbitro deu uma falta cometida pelo Matheus Bueno e o Chay não gostou da marcação e deu um toquinho na bola. Por isso recebe cartão amarelo, Chay. Normalmente o goiano gosta de falar, mas o Anderson Gonçalves não quer que fale com ele. Cartão amarelo por reclamação, portanto, por Chay. Segundo cartão do jogo, 2 para jogadores bugrinos. Vem aí a operação de venda azul, vale mais da Germânica Volkswagen. São diversos modelos com ofertas limitadas. Vá até a loja mais próxima e conquiste o seu 0 km. Tenta o time do América com o Fabinho na proteção do Diogo Matheus. A bola sai. Aqui vira direito no campo defensivo. Placar de 1-1. Guarani saiu na frente com o Paraíso. Na falha do goleiro com o zagueiro, mas o América empatou aos 30 minutos com o Fabinho. Já Edu Pinheiro, intervalo inteligente aqui na Bandeirantes. Domina Renato Marques, vem buscar o jogo centroavante, protege bem. Soltou curtinho para o experiente Moisés, 35 anos. Foi para a dividida com o jovem Lucas Paraíso, que leva melhor. Camacho fica com a sobra, demorou para tirar no primeiro ou no segundo lance. Chega Ricardo Silva, desvia de cabeça. Douglão Bacelar, também de cabeça. Paraíso não domina, não perde, ganha ali no meio campo. Até o Matheus Henrique acabar, pronto. Recua para o goleiro Dalberson. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ricardo Silva por dentro, chega Matheus Bueno, toca na bola. Camacho brigou, foi para a dividida. Ale dá um bico na bola, responde, tira Jefferson. Rapaz, ninguém consegue dar 2 toques seguidos na bola nesse momento. Virou uma peladona, hein? Ela volta nas mãos do Dalberson. Esse tem qualidade, Ali. Tem a posteira, bola dominada no campo defensivo para o time do América. Soltou para Adson. Perdeu a bola para o Jefferson. Recupera para Reinaldo. Por dentro para Matheus Bueno. Erra o passe. Matheus Henrique com a sobra. Bota na frente e faz a falta. Para não ficar só com o erro de passe, ele foi lá e completou a besteira. Fez a falta. No círculo central é mais uma falta para o time do América. Futebol da Bandeirantes para Roça Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse roçaautopeças.com.br. Paraíso perdeu a bola, fica com a sobra Adson. No comando para Renato, tentou passe, Jefferson furou. Para sorte, o Juninho não estava atento, o próprio Jefferson foi lá e completou. Volta para Reinaldo, conduz a bola, levanta quando apita o árbitro. Ainda bem, né? Porque nos últimos minutos, o que a bola foi judiada. Termina o primeiro tempo no Brinco. 1 pro Guarani, 1 pro América Mineiro. Por aqui a bola parou de rolar, meu caríssimo Edu Pinheiro. Grande narrativa, almoço de Piracicaba, Leandro Borges, 1-1, meu caro Vladimir Catarino, famoso Mimi.
O seu destaque, meu querido repórter Mimi, tá 1-1. E aí, Mimi, ó, o Chay recebeu amarelo, tá pendurado, viu, Vladimir? Isso, quem tá pendurado nesse jogo é o João Victor, né? Ele tem 2 amarelos, se tomar o terceiro não pega o Paysandu. Ao final do jogo, nesse primeiro tempo, Edu, um misto de aplausos e vaias, né? Parte da torcida vaiou, parte da torcida aplaudiu, mas claro, tá descontente, afinal o Guarani, mais uma vez, não consegue vencer, pelo menos nessa primeira etapa. Intervalo de jogo, Edu. Ok, bom intervalo, vou começar com o Tigrão agora, tá? Tigrão começando comigo, área Guarani, joga com Vladimir, Diogo Matheus, Douglas Bacelar, Lucas Adel e Jefferson, Camacho, Matheus Bueno e Chay, João Vitor, Lucas Paraíso e Reinaldo. Vocês me corrijam, por favor, o João Vitor tá pela direita, né? Tá pela direita. Tigrão confirmou direito. Tigrão, vamos lá, é o seguinte, o Douglas Bacelar, de cabeça, zagueiro bugrino, perdeu o gol incrível, hein? Numa cobrança de escanteio, subiu bem, cabeceou e ela raspou. Isso foi com 3 minutos. A 18, sai o gol do Guarani quando o América dominava. Uma falha incrível do zagueiro que recuou para o goleiro furou. O nome do goleiro é Dalberson. Uma furada espetacular. Lucas Paraíso sobrou para ele limpinha, pimba 1-0. A 26 minutos, o Guarani deixou de fazer 2-0 porque o Éder salvou na linha. Reinaldo chuta, goleiro rebate, sobra para Lucas Paraíso, finalizou fraco e Éder na linha salvou. E pagou caro, na sequência empata o América, Juninho de cabeça 1-1. A 37 na trave do Guarani, Moisés quase vira o América. 1-1, Tigrão, queremos ouvir, um abraço, boa noite. Boa noite, Edu, um abraço para você também. Olha, muitas dificuldades para o Guarani no primeiro tempo. No momento em que o Guarani recebeu o presente, né, um gol realmente doado, aí nossa, mas um lance pastelão do zagueiro, do Ricardo Silva com o goleiro Dalberson, teve o mérito de ir até o fim da jogada, não desistiu, a bola estava entre 2 jogadores adversários, os 2 falharam e aí o Paraíso se meteu entre eles, botou na rede, mas foi um presentão. Naquele momento, 18 minutos, o América preparava o primeiro gol, dominava e envolvia o Guarani com um toque de bola consciente, bem distribuído em campo, um time vertical com variação de jogadas pelos 2 lados. Esse Adson, que é esse menino aí de 18 anos, é canhoto, né? Ele joga do lado direito, ele corta, vem por dentro, faz a diagonal, traz a bola pro pé esquerdo, chuta, dá assistência. Muito bom jogador. Juninho coordena o meio-campo, a gente conhece, teve aí Mojimirim, Ponte, entre outras equipes, tá há muito tempo lá em Belo Horizonte, se acostumou lá, né? Se adaptou bem. Alê, Moisés, o América foi melhor, essa é a verdade, por isso que parte da torcida do Guarani vaiou. O América foi melhor, é bem verdade que doou o primeiro gol e estava doando o segundo também, porque o goleiro cometeu outra falha, né? Um chute fraco do Guarani ali, do Reinaldo, ele nem segurou, que era o óbvio, era o movimento correto, fundamento mais claro e mais esperado para o lance, ele deu uma rebatidinha fraca, ele soltou a bola, ele não segura e não espalma, porque se espalma forte, mete a bola lá para a lateral, tá tudo certo, mas ele praticamente solta a bola nos pés do Paraíso, que viu o Paraíso, mas não entrou nele. Tocou muito fraco e deu tempo para o zagueiro do América chegar praticamente em cima da linha e tirar. Ali, se o Guarani faz o segundo gol, seria outro jogo, porque o América iria tombar de bico emocionalmente falando. Não fez, na sequência tomou numa jogada bem construída, mas de um erro de posicionamento absurdo da defesa do Guarani, onde o Lucas Adel saiu para caçar na intermediária numa bola que ia ser metida na beirada. Cadê o zagueiro? Estava lá na frente. Estava lá na intermediária. Aí sai para cobrir o Bacelar, que é um zagueiro muito bom posicionado. Ele é bom de jogo aéreo, ele é grandão, mas não é jogador para sair da caçada. Tanto é que ele tenta ir para cortar o cruzamento e nem fica na área e nem chega para fazer o bloqueio. A bola é cruzada e aí fica quem? Sem altura para acompanhar um jogador mais alto, sem cacuete de jogo aéreo, o lateral, Diogo Matheus, o Guarani tomou o gol. E aí o América, que já estava vivo no jogo, envolveu, tocou, empurrou o Guarani para trás e o primeiro tempo foi superior da equipe mineira com relação àquilo que vimos do Guarani. Eu acho que o Guarani fica de bom tamanho sair com o empate, primeiro porque recebeu um presente no gol que fez, e segundo que tomou uma bola na trave aí,
com o seu goleiro Vladimir completamente batido, poderia ter saído do gol. Ah, mas o Guarani também perdeu o dele, mas aí é gol perdido mesmo. O Paraíso bateu muito fraco e permitiu a recuperação da defesa do América, tirando a bola em cima da linha. Bom primeiro tempo, movimentado, trocação no início, Guarani mais agressivo nos primeiros 15 minutos, depois o América botou a bola no chão, envolveu, tomou um gol bobo, foi atrás, empatou e poderia ter virado. A gente prevê aqui, Edu, muitas dificuldades para o Guarani no segundo tempo. O América é melhor e o treinador vai ter que mexer. Eu espero que o Júnior Rocha entenda que o Chay não jogou nada, que pelo lado esquerdo o Reinaldo cisca, mas produz pouco, apesar de se apresentar para jogar, e que os dois volantes não jogaram coisíssima nenhuma, ponto destoante para pior do time do Guarani, a dupla de volantes, o Camacho e também o Matheus Bueno, que inclusive, né, vem fazendo muitas faltas, o Camacho já amarelado, o Chay amarelado, tem que mexer no intervalo, senão o Guarani corre seríssimo risco de perder o jogo. Olha, e acabou pela Série C, lá em São João del Rei, Atlético 1, Aparecidense 0, o Atlético 5 jogos, 5 vitórias, 100%, 15 pontos ganhos na primeira colocação. Já o Greg Zorzinho comenta, hein? Aqui intervalo, Guarani 1, América 1, lembrando que o jogo da Ponte ficou para amanhã. Amanhã, 17 horas em Chapecó, Chapecoense Ponte e o amigo Batista vai narrar, vamos abrir aqui às 16 horas, 1-1 no brinco, já o Greger comenta. Futebol é com a Bandeirantes. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Começou o feirão de fábrica Volkswagen Mais na Germânica Volkswagen. Confira as promoções que eles prepararam para você conquistar um dos carros mais icônicos da marca, com preços que cabem no bolso. Nivus com bônus de até R$12.400, taxa zero mais entrada e saldo em 24 vezes. E T-Cross com bônus de até R$20.000, taxa zero e saldo em 36 vezes. Visite a loja mais próxima de você e aproveite. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Descubra na loja do mecânico máquinas e ferramentas com qualidade e preços incríveis. Parafusadeira furadeira Deco, 10 vezes de R$19,99. Oferta válida até 25 de maio. A cada R$250 em compras, ganhe um número para concorrer a uma moto Ninja ZX e 10 CG Titan. Visite em Campinas, na rua Carolina Florense, 1364. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Levantamento do Jefferson, no comando foi o Lucas Adel. Lucas Paraíso brigou, bola recuada. Falhou o goleiro, sobrou para Paraíso. Vai marcar, bateu, é gol! Goleiro com zagueiro com goleiro, mas o Lucas Paraíso, pela sua garra, pela determinação de nunca desistir e sempre acreditar, acreditou praticamente no impossível, e o impossível ocorreu, a falha, bola de graça para Lucas Paraíso na entrada da grande área, de repente a bola fica nos pés de Lucas Paraíso, que vê o gol escancarado, ele toca pro fundo do gol para fazer a festa da galera. O placar do Burincão de Ouro da Princesa. Avante, 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 Mugrão. Lucas Paraíso, predestinado como estrela e também conta com a sorte. Lucas Paraíso abre o placar. Verde e branco, as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Mugrão. Segundo dele com a camisa do Mugrão. Lucas Paraíso, 18 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solte o grito, este grito que estava engasgado na garganta do torcedor bugrino, tá registrado, Lucas Paraíso, Guarani 1, América Mineiro 0, e agora Dalberson, que fala incrível de você com o Éder, não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede, que representar Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Sim, Gleger, depois empatou o América com Fabinho a 30 minutos, 1-1, Gleger. O Guarani dificultou o jogo, né? Teve um momento muito legal na partida, depois daquela falha do goleiro do América, criou algumas outras oportunidades, chegou ali e acabou perdendo o gol, né? Quando você desestabiliza o time adversário, é esse momento que você tem que ser mais cirúrgico, tem que ser mais contundente, tem que chegar um pouco mais, tem que empurrar. Foi o que o América fez com o Guarani, quando empatou. Empatou, partiu para cima, criando oportunidades, chegando, né, indo para cima, e aí o Guarani teve dificuldade, teve problema. Vai ter que mexer no time, vai ter que organizar a equipe, né? O Guarani está com problemas ali no meio de campo, está com posicionamento ruim, a recomposição do Guarani está extremamente equivocada, né? Os dois laterais estão com problema de marcação. O miolo de zaga, o Tigrão estava falando aí no intervalo, né? A hora que o Bacelar sai, zagueiro não sai na caça quando é contra-ataque, tem que ficar posicionado. E aí sai um, vai na cobertura, lateral que não faz cobertura direito. Então, esses detalhezinhos o Júnior tem que ajustar no vestiário, né? Não pode tomar. O Guarani, olha, tomou o gol, belíssima jogada. Cara, dois erros. Primeira, liberdade pro cruzamento. E a segunda, o Diogo Matheus ficou assistindo, né? O cara subiu de cabeça, estava sozinho, dentro da pequena área, embaixo do gol praticamente. Então, não pode acontecer isso. O jogo é importante, o jogo é em casa, o Guarani precisa da vitória, mas não fez um bom primeiro tempo. Nesse momento, o Guarani finalizou 7 vezes, 4 no alvo, e o América 5-2, olha pra você ver. Né? E a posse de bola, 66% do América contra 34% do Guarani. Tá jogando em casa o Guarani, cara. Tá com problema, tá com dificuldade. Então eu espero ver um Guarani diferente para que o Guarani possa fazer o segundo gol e ganhar o jogo. O jogo é difícil, é complicado, mas se conseguir se organizar
e conseguir cumprir aquilo que foi determinado e foi efetivado durante toda a semana nos treinamentos, o Guarani pode sim evoluir, mas tá realmente muito complicado e eu quero ver o que preparou o Júnior para a volta do intervalo. Leandro Boles. Muito obrigado, Gleger Zorzinho. Ele preparou sim uma novidade para a etapa final, né, Vladimir Catarino? Gustavo França, 33 no lugar do Chay. Sai Chay e entra Gustavo França, 33. Vai começar o segundo tempo aqui no Brinco, placar de 1-1. Tem que vencer Bugrão, tem que voltar a vencer. Início ruim de Campeonato Brasileiro da Série B para derrubar o invicto América. Apita o árbitro. A bola rolando com você juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Pé de bola, pé de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. Porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria do povo. Você ligadaço com o Timácio de Carlos Batista. Vamos ser juntos pro segundo tempo, de 1 pro Guarani, 1 também pro América Mineiro. O primeiro impedimento do segundo tempo do ataque do América. E essa mexida aí só para completar a informação, Vladimir já trouxe, mas o seu comentário, Gleger, é uma boa opção a saída do Chay para a entrada do Gustavo França? E para você, Tigrão? Ótima opção e deveria ter acontecido no início, não no intervalo. Deveria ter começado com o Gustavo França e a gente falou isso aí a semana inteira. Agora a gente não vê treinamento, né? Tem que ver como é que foi o rendimento do jogador nos treinos. Agora parece que o pessoal tem uma dificuldade para enxergar o óbvio, que às vezes chega a me surpreender negativamente. Boa sorte aí para o Gustavo França em campo no lugar do Chay, que na reta final do primeiro tempo foi amarelado. Pela primeira vez o Chay teve uma sequência de 2 jogos como titular do time do Guarani. Ele entrou no comecinho do jogo, né? Ainda no primeiro tempo contra o Botafogo, mas não iniciou o jogo como titular, não. Sicredi segurou o consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta do Sicredi. Primeira participação do Gustavo, meteu para Reinaldo, dominou, puxou, clareou, pé direito, ele bateu em cima do próprio Gustavo França. A sobra da bola volta para o time do Guarani, atacando por gol do portão de entrada do Brincão. Sexta rodada da Série B, empurrou Diogo Matheus para Gustavo França, levou para o fundo, cruzou rasteiro, chega ali, recolhe, domina na tranquilidade, dentro da grande área para o time do Coelho, que não mexeu para a etapa final. Passe lá na ponta do Fabinho pro Mardon, pressionado, ele puxa a bola pro pé direito, levando para o campo de ataque, tentando o Renato Marques, e chega a defesa. Douglas Bacelar coloca a bola para fora, cedendo o lateral para o time do América Mineiro bater aos 2 minutos do segundo tempo. Estamos no FM em 85.7 pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estou ao lado do Vladimir Catarino nas reportagens, do Tigrão e do Gleger nos comentários, do Edu Pinheiro no plantão e da nossa equipe técnica, mais técnica do seu rádio, comandada a equipe pelo Gil Kleber. A título de informação, até para o Edu anotar aí, ele vai trazer todos os detalhes no apito final. O povo gaúcho vem sofrendo, né, com as fortes chuvas, e muita gente está se perguntando em relação ao futebol dos times gaúchos. E o Inter, que chegou hoje em Itu para os treinamentos aqui na região, o Grêmio já está treinando desde o final de semana no CT do Corinthians. O Inter acaba de soltar nas redes sociais a definição dos locais onde enfrentará os times da Copa Sul-Americana. Já o confirma a informação, quase complicou o time do América, mas o árbitro pegou a falta. O Inter contra o Belgrano vai jogar na Arena Barueri, e o jogo que fecha a fase de grupos da Copa Sul-Americana, o jogo acontecerá em junho em Caxias. Então vai jogar, Beira-Rio ainda segue interditado, vai jogar na Arena Barueri, jogou recentemente contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, e vai jogar em junho contra o Delfim. Um jogo é contra o Belgrano e outro contra o Delfim. O jogo acontecerá em Caxias do Sul. Bola para o time do América para sair jogando o Matheus Henrique. Fez o passe curtinho para Alê. Alê deixou para Adson. Chega na marcação, colocando a bola para fora. Jefferson chegou forte e colocou para fora. Lateral para o América Mineiro bater. É o comecinho no segundo tempo aqui no Brinco. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tentativa ofensiva do time do América, passe errado, a bola fica de graça nas mãos do goleiro Vladimir. E você já sabe que de segunda a sexta-feira, na programação esportiva da Rádio Bandeirantes, tem o Nossa Área a partir das 11h30 da manhã.
com a apresentação do CH. E às 17 horas tem o Esporte em Debate. Excepcionalmente amanhã, o programa não será exibido em função exatamente do jogo da Ponte. 5 da tarde contra a Chapecoense na Arena Condá. Quase 5, segundo tempo, placar de 1-1 aqui no Brinco. Novos frangos crocantes da Seara, é muito suculento e irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango. E diferentes casquinhas, além de ser muito crocante. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, a mega loja em Sorocaba e em breve mais uma loja em Campinas na região do Satélite Íris. Mais um Iga Atacado para você. E aqui mais uma falta. Jogo de muitas faltas nesse comecinho do segundo tempo, hein, Vladimir? E uma bronca dada ali pelo jogador do América, o Alê, pra cima do árbitro, né? Queria cartão, o árbitro pediu calma ao jogador do América, a falta cobrada. América e Goiás, até então os dois invictos da Série B, mas o Guarani pode acabar com esta invencibilidade do América Mineiro. O Goiás já jogou, venceu o Botafogo 4-0, está invicto. É o segundo colocado, o Santos é o primeiro. O Sport está ali também no G4, além do Mirassol. Vem para o programa de ataque, o time do América, passe para o Moisés, chega Douglas Bacelar, firme, mas na bola. Chegou travando o zagueirão, a sombra da bola fica para o time do Guarani. Saída rápida do Bugrão, Gustavo França recebeu, fez o passe no comando para o Paraíso, dividiu, aperta, Paraíso, chega na cobertura, Matheus Henrique. É o Ricardo Silva que estava no lance lá com Dalberson. Naquele presentaço para o gol do Guarani. O Guarani saiu na frente, mas o América empatou os 2 gols no primeiro tempo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Aqui na região do Brinco, você ligado em 85.7 pelos aplicativos e pelo YouTube. Gustavo França voltou na frente, caiu, o Arthur mandou seguir. A galera chiou, o Arthur mandou seguir e o Dalberson. Que é isso, hein? Dalberson. Com os pés, não é muito forte do Dalberson. Bola colocada para fora de graça, lateral para o time do Guarani. A galera está reclamando, queria falta para cima do Gustavo França. E evidentemente com o Arthur Goiano, nesse momento é homenageado pela galera bugrina. Domina o Lucas Adel, no campo ofensivo. Ele empurra curtinho no corredor para o Matheus Bueno. Boa bola. Ah, Renato, tentou incrementar a jogada de calcanhar, acabou errando. Passe errado, sai driblando o Matheus Henrique. Adson sofreu a falta, a seguir. Camacho com a sobra. Recupera para o time bugrino, empurra pela meia para Douglas Bacelar. Recomeça no meio campo para o time do Guarani. Diogo Matheus esqueceu da bola. A bola de graça para Fabinho, linda finta e é puxado. É, Diogo Matheus, depois daquela declaração infeliz. Amarelo. Culpando a imprensa pelos insucessos dele, do time do Guarani. Ele tentou dominar a bola escapou, levou uma finta espetacular e para completar ele fez o que, Vladimir? Tomou cartão amarelo. Não vai falar na zona mista que a gente está plantando coisa também, só faltava de novo, né? Amarelo para ele, terceiro amarelo para jogadores do Guarani. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 7 minutos de bola rolando o segundo tempo. No tic-tac do tempo, no balão desta você, eu confirmo, sexta rodada da Série B aqui no Brinco, 1 pro Guarani, 1 pro América Mineiro e do Pinheiro. Olha, a Série C, jogos encerrados, Atletique de São João del Rei 1, Aparecidense 0, e lá em Fortaleza terminou Floresta 0, Figueirense 2. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está no YouTube, não esqueça, deixe o seu like e participe conosco da nossa arquibancada virtual. Alô, meu grande amigo João Paulo Formaggio, tá ligado lá em Piracicaba, o João Fábio Tedesco, o grande Edivaldo Tietz, esse ícone do rádio e da televisão do interior do Brasil, e também o Elvésio Rui Lázari, aniversariante da semana passada, o popular Belezão. Olha, estão ligados no futebol da Bandeirantes. E aí, Gleger? Aproveita e manda uma mensagem. E ele é fãzaço do Tigrão, e quando o Tigrão tá na transmissão, o mascotinho da Linense fica eufórico. Então manda um abraço aí, que eu tenho certeza que o mascotinho da Linense tá ouvindo a transmissão. Ah, não tenha dúvida alguma, tá sempre ligado. Ele, o Buzina, Pedrão, grande Pedrão. Pedrão tá sempre ligado. Aqui vem para o branco de ataque, o tenta vir o time do América, faz o break, o Ali. Para, prende, olha, pensa, observa, tem flutuando por dentro o Juninho, capitão do time. Abertura preferida aqui na direita para Matheus Henrique. Recolheu, dominou na margem no campo, entre as costas do Jefferson, lançamento do Adson, chega Lucas Adel. Colocando a bola para fora, cedendo o lateral para o Coelho bater. E o Iga Atacado está contratando, hein, para a sua nova loja em Campinas. Mande o seu currículo para o e-mail Selecal. Não tem o C cedilha nem o tio. Selecal@iga.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis. 9 minutos, não aconteceu nada nesse segundo tempo ainda.
Tenta a posse de bola o time do América, fica com ela. O Moisés erra, basta uma entregada. Reinaldo recupera, partiu com a bola dominada. Vem bola o time do Guarani em direção ao gol. Faz o moleque, fica na grande área. Paraíso na área, cruzou pro Paraíso. De cabeça faz o corte o Éder. E quando o Reinaldo cruzou, o que levantou de terra, de areia, algo espetacular. Insiste ainda o time do Guarani, o Camacho. Ô, Juizão, acho que errou, hein? Aí o Bandeirinha tá apontando. Ah, isso, Bandeirinha. Essa foi na pressão, hein? É, o árbitro estava na frente ali, deu lateral pro América, mas claramente o último a tocar da bola foi o jogador do América. Daí o Bandeirinha chamou a resposta, deixa comigo! E apontou pro árbitro, é do verde. E o lateral foi batido. Vem para o time do Guarani com o Matheus Bueno. Desce o Bogrão. Lateral direita, recolheu, dominou o João Vitor. Partiu para cima da marcação. Parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém no comando. Esbarra na forte marcação do time do América. O América fechadinho, perde a bola o Guarani. Ih, rapaz. Fabinho vem, bola para o grande ataque. É contra-ataque do América. 2 contra 2. Se meteu no comando o Ricardo. Dominou, limpou, rolou, pintou o segundo. Tá na área, Edson. Puxou para canhota, bateu. A bola desvia na zaga. Fica viva, Lucas Adel sobe, afasta de qualquer maneira, Diogo Matheus. Safam-se o Guarani, quase o América vira, Vladimir. Contra-ataque perigosíssimo, puxado pelo América com o Fabinho. Na sequência da jogada, o Diogo Matheus fez o corte, impedindo o gol da virada. Tá caído o jogador do Guarani, o Atson mandou seguir. Vem de novo o Atson, quase virou pro time do América. Atson dominou, colocou na área para Renato Marques. E chega Douglas Bacelar fazendo o corte, colocando a bola para fora. Mais um lance perigoso do Coelho. Tem escanteio do América Mineiro para bater, Vladimir. No lance anterior, o Gustavo França tinha ficado caído aqui no campo de ataque, já está em pé. Vai mandar a bola para a área o Coelho. Tem escanteio para fazer o time do América Mineiro para cobrar. Vem Adson, tem a 44 estampada na camisa, gol do placar eletrônico, comecinho do segundo tempo. Vamos chegar a 12 minutos, etapa final. Vem para a cobrança, Adson levantou para a boca do gol de cabeça. Éder Vladimir, incrível, fantástica, Vladimir de novo pegou! No desvio, a queima-roupa de Éder Vladimir. Defesaça do goleiro Vladimir Catarino. Milagre essa defesa do Vladimir. Se o Gleger não der mais de 8, eu volto a pé para a Americana. O Éder subiu sozinho, cabeceou com força. Muito bem colocado. O Vladimir fez a defesa, depois pegou no rebote. Salva o goleiro bugrino do gol do América. Vem de novo o time do América. Juninho fez o passe por dentro. Renato Marques fugiu na canhota. Fabinho, pega esse passinho aí, Fabinho. Nem com hélice nas nádegas a bola saiu. O conceito dessa defesa do Vladimir, Gleger Sorginho. Então quer dizer que o Vladimir vai embora a pé para Americana, tá? Não vai fazer isso, né, Gleger? Você é parceiro, hein? Aí o Vladimir Catarino, aí eu acho que você vai ter que ir de carro mesmo, porque foi um milagre, né? Esse daí o Tigrão que gosta de dizer, ele tomou... Olha a saída errada do América, atenção, Guarani, Gustavo França bateu cruzado, pegou da Alberson, seguindo o Gleger. Ele tomou e destomou, foi uma defesaça. 8,35. Ufa. 8,35. E o Guarani escapou de levar o segundo gol em Tigrão. Não só nessa desviada de cabeça, a cabeçada do Éder, como também naquele lance anterior ali do Adson. Guarani, até agora no segundo tempo, tá cochilando, hein, Tiger? Escapou, né? É a tendência do jogo. Futebol é assim. Aconteceu no primeiro tempo, o Guarani perdeu o segundo, tomou. Quem não faz, toma. Olha, o América já poderia ter virado no primeiro tempo com bola na trave. Agora 2 chances incríveis. A defesa do Vladimir foi espetacular, né? Camacho tentou enfiar no comando, chega Ricardo Silva na hora H, completando o Tigrão. Foi no puro reflexo, defesa sensacional. Estava feito o gol em 2 oportunidades. Então, o Guarani retoma o ritmo, retoma o comando do jogo ou vai perder o jogo. Muda. E essa defesa tem tudo para ser a defesa do jogo, um dos quadros do apito final, que já vai ter o comando do Edu Pinheiro. E a galera sente que dentro de campo a situação está complicada, empurra o Guarani, mas quem mexe é o América Mineiro, Vladimir. Isso, o autor do gol, Fabinho, está saindo para a entrada do Felipe Azevedo. Felipe Azevedo, 11 no lugar do Fabinho, primeira mudança no América. O Fabinho não é aquele nosso amigo não, que é amigo do Lé, do PK, do Ari, não tem nada a ver, né? Não, até porque aquele manja de trivela, né? Aqui vem para o time do Guarani, boa bola do Jefferson na velocidade do Reinaldo, recolheu, dominou, nossa, Reinaldo! Tentou cruzar com a canhota, a bola bateu na direita e foi embora, Reinaldo. Essa você merece, Reinaldo. 10 letrinhas para você, Reinaldo.
Lamentável! Vladimir Catarino. Com todo respeito ao Reinaldo, mas seria cômico se não fosse trágico, ou ao contrário, porque o Reinaldo teve espaço, teve liberdade, armou para o chute, aí a perna acabou atrapalhando, ele tropeçou na bola e perdeu a chance. Foi infeliz o Reinaldo. Vai embora para o campo de ataque o time do América. Lançado Matheus Henrique, recolheu o domínio no setor direito, tentou passe no comando para Juninho, no meio do caminho Jefferson desvia, a bola vai embora pela linha de fundo, escanteio para o Coelho. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Vamos bater 15 minutos de segundo tempo, tem escanteio o time do América para bater. E foi uma cobrança de escanteio que o Vladimir fez uma defesa espetacular, de olho no Éder. Tá por ali também o Ricardo Silva. Atenção, escanteio. Sobe, afasta a defesa, Paraíso. A bola fica viva. Lucas Adel tentou tirar, não tirou. Tirou atrás a zaga. A bola volta no rebote para o time do América. Recolheu o domínio Watson. Na velocidade, botou na frente. Acabou na marcação do Paraíso. Invadiu a área, bateu cruzado para o boca do gol. A bola ficou viva. Trava Douglas Bacelar. Sobra para o time do América. Felipe Azevedo dominou, limpou na canhota. Rolou para Marlon. Pé direito, levantou para a boca do gol. Tira de cabeça Jefferson. O Douglas Bacelar primeiro tentou o domínio, a bola bateu na canela, mas depois ele se jogou na frente da bola, travou o chute que seria o da virada do América, hein, Vladimir? Se recuperou no lance, né? Depois da falha inicial, ele acabou se jogando na bola, impedindo que ela entrasse. E a torcida pediu o Rafael e o técnico atendeu. Daqui a pouco 3 mudanças no Guarani. Vão entrar Léo Santos, Marlon e também o Rafael Freitas. E o Adel tá caído agora. Vladimir Catarino trouxe o detalhe e eu quero análise do Tigrão. O América tá chegando e com chances claras, hein, Tiger? Tá amassando, né? Tá amassando, já preparou, já ensaiou, já ameaçou até comemorar o gol da virada. Tá 1-1, menos mal pro Guarani, mas o risco que a gente detectava aí no primeiro tempo, ele se confirma agora no segundo tempo, o risco iminente de derrota do Guarani. Agora, tem muito jogo, são 16 minutos, o Adel agora parece que sente, já há aquela movimentação, aquele sinal virando os dedos, as duas mãos, para trocar, rotativo, troca, vira. Parece que é alguma coisa muscular no esforço maior que ele fez. Aliás, Adel, né, que diretamente participou do gol de empate do América quando ele sai para a caçada e perde o bote. Quando ele perde o bote, aí a bola se oferece para o cruzamento. Aí o Bacelar também está saindo, enfim, ficou só o Diogo Matheus dentro da área. Não vai dar por o Adel, deve vir aí o Léo Santos. Vamos ver as outras alterações. Agora, a gente fica aí vendo esses lances, né, grotescos do Reinaldo e o menino no banco. Por isso que eu disse, tinha que mudar de começo. Agora, a dificuldade é muito grande, o tempo é menor, ainda dá, tem muito jogo pela frente, mas o Guarani tem que ficar com essa bola, né? Guarani, a bola queima os pés do time do Guarani. Então, o América tem o comando total do jogo. Total. Então, ou o Guarani reverte isso, ou não vai segurar a pressão e vai perder o jogo. E o Guarani fará 3 alterações de uma só vez, só que o quarto árbitro não estava preparado. E o Guarani está com 10, porque o Lucas Adel está sendo levado de maca. Agora sim. Deu tempo, né? Isso, o Lucas Adel sai, entrou o Léo Santos no seu lugar. Agora sim o Guarani volta a estar com 11, Léo Santos 3 no lugar do Lucas Adel. Também vão entrar o Marlon e o Rafael Freitas. Vamos ver quem vai sair. Paraíso tá saindo o Paraíso, isso. O Lucas Paraíso está saindo para a entrada do Rafael Freitas, 26, né? Deve ser essa alteração. Saiu também o Reinaldo para a entrada do Marlon. Então sai Reinaldo, entra Marlon, sai Paraíso, entra Rafael Freitas e sai Lucas Adel para a entrada do Léo Santos. Assunto para os nossos comentaristas. Já eles analisam as 3 alterações no time do Guarani de uma só vez. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Vamos chegar a 19 segundo tempo. Léo Santos na sua primeira participação, levando o primeiro ataque para o garoto Rafael. Tem velocidade, ganhou do Ricardo, deixou para João Vitor, pé direito, cruzou na área para o Marlon. A bola atravessa toda a área, vai embora pela linha de fundo. Mas já chegou entrando, mostrando seu cartão de visitas, se apresentando para o jogo. E aí, Glager, 3 alterações no time do Guarani. O Léo Santos, né, que vai ali no lugar do Adel, sentiu, mas assim, essa do Rafael, eu tô aqui
né, falando isso desde do Campeonato Paulista, que esse menino merece uma oportunidade. Merece uma oportunidade no time. Tem que jogar, né? Ele sempre tem entrado, tem ido muito bem. Se vê a primeira, já pega ali, já leva perigo. E o Marlon é sempre uma incógnita, né? Não dá para saber, não dá para dizer que o Marlon vai resolver, vai entrar bem. Tomara que ajude. O Guarani precisa de um choque, porque senão, como disse o Tigrão, e eu concordo 100%, o América vai virar o jogo. Placar de 1-1, vamos chegar a 20 minutos, segundo tempo aqui no Brinco, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Loja do Mecânico, máquinas e ferramentas, qualidade e preços baixos. Parafusadeira, furadeira Deco, 10 vezes de R$19,99. Olha o América chegando, Douglas Bacelar faz o corte e coloca a bola para fora. Atenção, oferta válida até 25 de maio. Fone 19 33 70 25 50, Loja do Mecânico. Desce o time do América com a Lê, ele volta a bola para Moisés. Moisés recolheu, dominou toda atrás do time do Guarani, dá o combate, o garoto Rafael, passe errado, de graça para o João Vitor, caindo aqui para a canhota, ele bota na frente, se livrou do marcador, carrega, a bola ultrapassa, ligando a marcadora, mas aí tocou precipitado para ninguém. A bola passou e ficou sem chuteira, inclusive, o João Vitor. Reclama que foi atingido. O árbitro mandou seguir. Bola para o time da América com a Lê. Aí sim, o Guarani pressionou e recuperou. Recupera a bola para Rafael, dominou, botou na frente, tropeçou. Botou na frente e tropeçou, Rafael, a bola ficou de graça para o Dalberson. Volkswagen Nivus de Cross, Taos e outros bandeiras com preços exclusivos é na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 21 minutos de bola rolando o segundo tempo. Sexta rodada da Série B aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani 1, América Mineiro também 1. Meu caríssimo Edu Pinheiro. Sim, e o jogo da Ponte ficou para amanhã. Amanhã, 17 horas, Chapecoense e Ponte. O Batista transmite aqui. E quarta-feira, a Copa do Brasil, Neoquímica, Corinthians e América de Natal. Lá em Natal foi 2-1 para o Corinthians. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, a marca, a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação é o Timaço de Carlos Batista em campo para levar a emoção do futebol. Alô, Capra, José Antônio do Amaral, Capra, Nicolás Drogui, estão sempre ligados, acompanhando, torcendo para o time do Guarani, em busca da reabilitação do Campeonato Brasileiro da Série B, jogo difícil. Vamos chegar à metade do segundo tempo, bola na entrada da grande área de cabeça, sobe para afastar Léo Santos, volta para Jefferson dentro da grande área, gira o corpo e tira de qualquer maneira, estava pressionado pelo Renato Marques. A bola acaba saindo na junção da risca do meio campo com a risca lateral. É lateral para o time do América Mineiro bater. E na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Amanhã na tela da Band, meio-dia, os donos da bola. Matéria completa deste jogo, 1 para o Guarani, 1 para o América Mineiro. Além de muito comentário, opinião, bate-papo no comando de Carlos Batista. Você já sabe, de segunda a sexta-feira, os donos da bola para mais de 80 cidades da região. Bola para o time do América com a Alê. Alê empurra na ponta para Marlon, aperta na marcação o seu xará, o Marlon, e comete a falta. Falta do Marlon para cima do Marlon, é falta para o time do Coelho bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente e encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba e em breve uma nova loja em Campinas. Bola no peito do João Vitor, ele mata no peito, coloca no terreno, soltou para Jefferson, pressionado, levanta para o grande ataque de novo para fora. Guarani muito atrás, só com Rafael Freitas e Gustavo França aqui na frente. Bola para o time do América com o Juninho na margem do campo. Juninho volta a bola para Ricardo Silva. Dominou, empurrou por dentro para Alê. Alê tem o experiente Moisés de 35 anos. O Juninho também tem 35. De novo Moisés. Moisés recolhe, domina com o pé direito, empurra para Matheus Henrique no segundo terço do campo. Ele parou, prendeu, olhou, pensou para Adson, um pouco mais recuado o garoto Adson. A abertura para Éder. Éder dominou, limpou, aperta na marcação Gustavo França. Corta a luz. Seria do atacante do América para a chegada do Felipe Azevedo, não entendeu a jogada, a bola passou, era o Moisés que estava por ali. É tiro de meta para o Vladimir. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola para o time do Guarani, tenta sair da Marlon, marcação do seu xará Marlon. A bola bateu no marcador, volta espirrada, briga, Matheus Bueno tocou na bola no comando para a corrida do Rafael. Ele Éder, chega primeiro Éder, recuando para o goleiro Dalberson.
Dá uma apertada ali, Rafael, que ele gosta de entregar. Ricardo Silva por dentro para Moisés. Moisés abre o jogo aqui na direita para Matheus Henrique. A loja do mecânico, máquinas e ferramentas, qualidade e preços incríveis. Parafusadeira, furadeira Deco, 10 vezes de R$19,99. Oferta válida até 25 de maio. Fone 19 33 70 25 50. Na direita, Marlon para o Guarani. Prepara o cruzamento fechado na boca do gol. A bola passa por todo mundo. Corre João Vitor. Evita a saída. Inicia assim uma nova ação ofensiva do time do Guarani. Encara a marcação no Ricardo Silva. Zagueirão, cintura dura. Encara. Levou para o fundo. Prepara o cruzamento e tocou mal. Toca de graça para Adson. Agradece o presente, saindo driblando todo mundo com velocidade. Sofre a falta. Jogo parado. É falta para o time do América Mineiro. Tigrão, Valdemir Gomes. É tempo de análise. 25, segundo tempo. 1-1. E aí, Tigrão? O Guarani não consegue jogar. Até agora as alterações não surtiram efeito. Gustavo França está mais adiantado, né? Está fazendo uma beirada direita ali. Quem vem por dentro, por incrível que pareça, é o Marlon, né? Eu acho que deveria ser o Gustavo França. Eu falo por incrível que pareça, porque eu acho que o Marlon não possui essa característica. O América continua melhor e mandando no jogo. Duas mexidas no América, Vladimir. Vamos lá, saiu o Juninho para a entrada do camisa 10, Benítez. Benítez entrou no lugar do Juninho. E saiu o Adson para a entrada do camisa de número 29, Victor Jacaré. Victor Jacaré, 29, no lugar do Adson. Benítez, aquele mesmo argentino, e o Jacaré, ex-Bahia. Veja só o nível técnico dos jogadores do América. O América é um dos favoritos para buscar o acesso. Tá empatando aqui no Brinco. Veja o que está fazendo o treinador do América. Ele tira um volante e vem com o Benítez, que é um meio ofensivo, que chega à frente, que chuta, quer dizer, ele percebeu que o jogo está na mão. Pode até não dar certo, mas tá cheio de más intenções para cima do Guarani. O jovem treinador da equipe do América, o Cauã Almeida. Aliás, nem um fio de cabelo na cabeça, vai para cima do Guarani ainda mais do que o estava fazendo até agora. E o Júnior Rocha dá a resposta, mexe também no time do Guarani, Vladimir. Troca no meio campo do Guarani, Anderson Leite está entrando no lugar do Camacho. 5 Anderson Leite, entra, sai Camacho, 14. E o básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Está em campo, portanto, o Anderson Leite, 26:40, segundo tempo, bola para o Alê. Alê recolhe, domina, volta para Ricardo Ciro no círculo central, devolução para Alê no corredor. Alê recolhe, domina, chega na marcação, Matheus Bueno. E empurra para Éder. Éder domina o zagueirão do time do América no campo ofensivo, todinho no campo de ataque o time do América. O Guarani tenta dar um bote, todo atrás da linha da bola, Bugrão, 1-1, 27 segundo tempo, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bola enfiada no comando para Renato Marques na proteção da defesa, ela vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para o Vladimir. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Aqui nas cercanias, os ambulantes que trabalham em dias de jogos no Estádio Brinco de Ouro da Princesa estão ligados em FM em 85.7 da Rádio Bandeirantes de Campinas. Mais uma vez, valeu, galera. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Matheus Bueno para quem, Bueno? Pensou que fosse aquele lançador, sabe, aquele passe em profundidade no ponto futuro? E a bola ficou de graça nas mãos do goleiro Dalberson. Sai jogando de novo o time do América. Benítez, primeira participação do Benítez. Empurrou para Alê, Alê de novo para Benítez. Não pode deixar o homem livre, não. Guarani deu uma oscilada na marcação ali. Agora apertou Matheus Bueno. Bola de novo para Benítez. No círculo central. Empurra pela meia para Alê. Alê levanta a cabeça, inverte o jogo. A bola chega no Renato. Ricardo, também conhecido como Ricardo Silva. Vitor Jacaré recolhe, domina pela direita, volta a bola para Matheus Henrique, sai na marcação agora o time do Guarani. Gustavo França, Rafael Freitas, a bola chega no Ricardo, Ricardo abre o jogo para Éder. Sicredi do Seguro ao Consórcio, no cartão, uma carteira digital. E não é só dinheiro, não, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Então abra sua conta do Sicredi. Guarani rouba a bola para Gustavo, pela meia para Anderson Leite, da área, ele bate cruzado, mas desequilibrado, a bola sobe. Vai embora pela linha de fundo, Vladimir. Quando o passe foi feito, né? Ela correu um pouco além do que o Anderson esperava. E ainda o zagueiro chegou na cobertura, atrapalhando o chute. Foi direto para fora, é tiro de meta. Sai para o jogo do América. Pois não, Tigrão? O jogo sofreu uma alteração no seu panorama daquilo que era esperado inicialmente. Com o Guarani, antes da bola rolar, claro, na frieza do pré-jogo. O que a gente imaginou? O Guarani propositivo e o América reativo, ou seja, um tomando a iniciativa, o Guarani, e o adversário
jogando no contra-ataque. Inverteu tudo, né? Quem está tentando contra-atacar, jogando atrás, sentindo a sua fragilidade, pelo menos na noite de hoje, é o Guarani. Linhas muito baixas, esperando o América e tentando sair para o contra-ataque. E o América domina de tal sorte, mas não faz o gol, que daqui a pouco também pode sofrer um castigo. Como não? Vamos fechar já, chegar a 30 minutos do segundo tempo aqui no Brinco. Sexta rodada da Série B. Tenta vir por campo de ataque o time do América. Felipe Azevedo dominou, cavou na área. Chega Douglas Bacelar, tira. A sobra fica para o time do América. Douglas Bacelar toca na bola, rasga de qualquer maneira o zagueiro. A bola bateu no adversário e voltou para o Rafael, que domina mal. Volta a sobra ainda para o time do América. Para Ricardo Silva, meteu para o Vitor Jacaré, recolheu, dominou por dentro para Ricardo. Ele bate cruzada, a bola desviou no Douglas Bacelar, escanteio. O América está reclamando ali até um toque no braço. Moisés reclama com o árbitro, mas o árbitro marcou escanteio para o América, Vladimir. Tinham 3 jogadores do América lá esperando dentro da área, né? O Douglas Bacelar deu um toquinho nela, colocou pela linha de fundo. Escanteio para o Coelho. 30 minutos do segundo tempo. Volkswagen Nivus T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos é na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Você ligado pelo YouTube, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Escanteio para o América, mas o lance está sendo revisado. Possível toque no braço do Douglas Bacelar. Se o VAR chamar, eu tenho a impressão que ele vai dar pênalti, hein? O Douglas, Bacelar né, tenta tirar o braço, tá com o braço descolado do corpo, mas a bola bate. Ele Se confirmou ele for escanteio. lá no monitor, provavelmente vai dar o pênalti. Não, não confirmou não. É que o Benítez pegou a bola meio que pediu assim. pra esperar. Eu não quero cobrar não. Vai lá ver. Daí o juizão não. Fica preparado lá. O lance está sendo revisado pelo árbitro de vídeo. A comunicação com o Anderson Gonçalves. O lance é todo do árbitro de vídeo, né? Porque o árbitro não viu, porque senão ele poderia ter marcado, né? Fatalmente marcaria o pênalti. Ainda está sendo revisado, ele vai provar. Vai provar o árbitro, ele vai dar o possível pênalti para o time do América. Ele vai dar o pênalti. Foi o Tigrão falou aí, é verdade, né? O Bacelar faz um movimento ali, ele tenta recolher, mas a bola pega no braço. Se vai no monitor, meu amigo, não tem jeito. Vai dar o pênalti pro América. Foi um chute cruzado ali do Renato Marques, né? Eu tive a impressão, claro, sem a ajuda do replay, foi um lance muito rápido, que a bola realmente desvia no Douglas Bacelar, mas não houve uma conclusão, pelo menos da minha parte, se a bola bateu no braço. Mas claro que tem as câmeras atrás do gol, outras câmeras posicionadas, que podem fazer com que o árbitro mude a sua decisão, porque no campo ele apontou escanteio. O telão tá mostrando agora também, Boles. Vamos ver. É que a gente tá longe também, né? Mas... mostrou, a galera chiou, tá dizendo mais ou menos assim, não foi nada. Mas pegou, né? Pegou no Ele braço. tava com o braço aberto. A bola não bate em outra parte do corpo, então ele não poderia dar escanteio. Se ele deu escanteio porque a bola bateu no Bacelar, ele vai foi pra no braço, decisão. ele tem que dar o pênalti. Vamos ver, o árbitro vai fazer, vai comunicar e marca o pênalti para o América. Está marcado o pênalti para o América Mineiro, Vladimir Catarino. O VAR tá para isso, né? Realmente houve o toque, foi muito rápido, né? O Bacelar ainda não conseguiu tocar em outro corpo, em outra parte do corpo, saiu e o árbitro no VAR acabou confirmando o pênalti. É a oportunidade para o América buscar a virada. Pênalti marcado, o Tigrão foi cirúrgico, a bola bateu no braço, o Gleger concordou também. E aí cada um vai ter a sua análise, mas de fato a bola bate no braço do Douglas Bacelar. Os jogadores do Guarani reclamam com o árbitro, mas o pênalti está marcado e o Vitor Jacaré, pelo menos foi ele quem pegou a bola. Não sei se ele vai passar para outro. Mas está por ali o Vitor Jacaré, situação complicadíssima do Guarani. Vai passar a bola para o Moisés. Vladimir no centro do gol, vai encarar o experiente Moisés. Gol do placar eletrônico, lance capital, 33 do segundo tempo, o América pode virar o jogo. Com o auxílio do VAR, o pênalti está marcado a favor do time do Coelho. Quem sabe, hein, Vladimir? Que fez uma defesaça no comecinho do segundo tempo no desvio de cabeça do Éder. Foi a queima-roupa. E agora tem mais uma oportunidade para manter o Guarani no jogo. Vem para a cobrança o Moisés. 3 passos para trás. Já dentro da grande área, Vladimir no centro do gol com os 2 braços abertos. Pênalti pro time do América Mineiro, pode virar o jogo. Coelho, Moisés contra Vladimir, autorizar a cobrança, penalidade máxima. Respira fundo, pé direito, Moisés, atenção, partiu pra bola, correu, bateu e é gol! É gol, 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 é gol,
moral e cultura. Moisés tem a 15 estampada na camisa. Com o manual dos grandes cobradores de pênalti embaixo do braço. Bola para um lado, goleiro para o outro lado. Ele apenas rolou no canto esquerdo. O Vladimir caiu para o direito. O América Mineiro vira o jogo no brinco. 34 segundo tempo. Está registrado. América 2, Guarani 1. A situação do Mugrão já era complicada. Agora é uma complicação elevada à quinta potência. O detalhe do gol, Vladimir. Pode chamá-lo de Moisés Cugina, né? Que tranquilidade na batida do pênalti. Deslocou o Vladimir. Vladimir pulou para o seu canto direito. Moisés mandou no canto esquerdo do goleiro do Bugre. Festa do América. Vira o Coelho. 2-1 América. Você que é o nosso especialista, Gleger Zorzin, porque já esteve lá dentro e conhece do riscado. Um pênalti praticamente indefensável. Moisés é um cara experiente, né? Você vê que ele vai até o momento, olhando para o Vladimir, desloca o goleiro, tira, só apenas faz o gol. Agora, é o seguinte, né, Bolis? O Guarani, cara, as peças de reposição não dá efeito, não surge efeito, né? O Chay estava mal no jogo, entrou o menino aí, o França, fez absolutamente nada. Aliás, nem pegou na bola, né? Nem o nome dele nós ouvimos. Então, assim, é difícil. Complicado também a situação. E o Guarani, emocionalmente, para mim, tá realmente derretido no campo. O básico, mesmo a Sanasa já entrega. Resultado de empate, ele tava mal na parte emocional e não conseguia evoluir absolutamente nada. O básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que o saneamento. Vem para o time do Guarani, buscando imediatamente o gol de empate. João Vitor, bico na grande área, fez o passe no comando com Anderson Leite. Para João Vitor, dominou, clareou, pé direito, faz o break, rolou, Matheus Bueno, bateu fraquinho e o Dalberson defendeu. Foi buscar no cantinho só para conferir porque a bola sairia, né, Vladir? Sim, foi tranquilo o Dalberson ali para fazer a defesa. Anunciado o público, total de público de 3.562, 3.652. Renda de 75.970. Foram 2.858 pagantes, 704 não pagantes. Guarani sobe a linha, tentando a marcação, pressão, mas o América tem muita tranquilidade para sair jogando. Tigrão, 2-1, América vira o jogo. Vamos entrar na parte final da partida, 2-1 para o América, Tiger. Caçar pra cantada, né? Tava na cara, né? Desde o primeiro tempo que o América estava envolvendo o Guarani. O Guarani não conseguiu jogar. Concordo plenamente com aquilo que o Gleger falou aí. Até porque eu pedi esses dois jogadores de começo. Mas o Guarani não tem organização, essa é a verdade. E o França, para mim, entrou numa posição diferente daquela que eu queria vê-lo. Também não é defesa para ele, não. Gustavo França. E o Marlon? Quantas vezes você falou o nome dele? O Rafaelzinho, que a torcida quer, a gente quer, incentiva a prata da casa, mas entrou tropeçando na bola. Entrou muito nervoso, muito ansioso, mas é aquilo que a gente diz, jogador entra depois que a coisa já está complicada. Entraram num momento terrível do jogo e não é justificativa. A verdade dos fatos é que eles entraram mal. E o América alugava meio campo. O América amassava o Guarani. Claro que o Guarani, com uma estratégia diferente, tentava um contra-ataque. Não funcionou. E aí o time que fica rondando a área a todo momento, numa dessa, um chute, bateu no braço aberto. Essa é a regra, eu discordo dela, mas o protocolo é esse. Pênalti agora. O América deve puxar um pouquinho para trás e o Guarani vai para o desespero e vai abrir o contra-ataque. E aí o perigo vai ser maior ainda. Amarelo. E vai conhecendo a quinta derrota em 6 jogos. Um início terrível do Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série B. É só o começo, daqui a pouquinho é metade. Né? E o tempo vai passando. Cartão para quem, Vladir? O Jefferson, lateral esquerdo do Guarani, sofreu, recebeu o cartão amarelo no lance anterior. E esse é o pior início do Guarani desde quando o campeonato passou a ser em pontos corridos. E já, assim que a bola parar de rolar aqui no brinco, vem aí o apito final e o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro vai comandar o apito final aqui na Bandeirantes, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado de Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, rochaautopeças.com.br, Grupo Germânica. O maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo, germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consumidor.
consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiais e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico. Olha a América chegando, chute cruzado, bateu na defesa. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp é o 19 33 70 25 50. Amarelo. 39,5, reta final do jogo, placar de 2-1 de virada. O América Mineiro está vencendo o Guarani aqui no Brinco. A informação, Vladimir. Mais um amarelo para jogadores do Guarani. Agora foi o Matheus Bueno amarelado. Então, 5 cartões amarelos, todos para o Guarani. Volkswagen Nivus de Cross, Taos e outros bandeiras com preços exclusivos é na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que o Volks vale mais. Guarani voltar a campo no sábado aqui mesmo no Brinco contra o Paysandu. Bola pro Léo Santos, ele empurrou pela meia para João Vitor. João Vitor tentou a finta, quarta defesa. Voltou na sobra para Anderson Leite. De frente pro gol, meteu na ponta para Mardon. Mardon tá na área, dominou, rolou, deixou para Gustavo França. Ele bate cruzado em cima da defesa. Escanteio pro Guarani bater, Vladimir. Quem sabe na base da pressão do Abafa, né? Corte da defesa, escanteio na direita. Com pressa, Diogo Matheus vai cobrar. Diogo Matheus vem para a cobrança, então capricha, capricha, capricha aqui da Bugrão. Quem sabe já o gol de empate. Vem para a cobrança do escanteio, o Diogo Matheus. Autorizada a cobrança. Pé direito, o Diogo Matheus levantou para Anderson Leite. Subiu a defesa para afastar. Voltou para Diogo Matheus, dominou, colocou no terreno, calculou, executou na segunda trave, afastou a defesa. Rebote, fica para o Guarani. Jefferson bate o peito, coloca no terreno. Abertura para Gustavo França. Tentou de letra, a defesa tirou mal. Voltou para Gustavo França na canhota. Boa bola para Jefferson. Fez o passe para Léo Santos. Tá na área, dominou. A bola não saiu, não. Tá valendo. Ficou viva. Chegou o Jefferson, tocou na bola. Na área para Anderson Leite. Ajeitou para Gustavo França. Bateu cruzado em cima da defesa. Volta no rebate para o time do América aqui atrás. Léo Santos brigou, recuperou, soltou para Jefferson, tentou a finta e perdeu a bola. Tira de qualquer maneira Felipe Azevedo, levanta a bola sai. Lateral para o time do Guarani, vem da pressão Bugrão. Aí cai o jogador do América. O outro mandou seguir, lateral já batido, Jefferson empurrou pela meia. Para João Vitor, para Jefferson, calculou, levantou, cruzou para Mardon, passou, sobrou para Diogo Matheus, está na área, o time do Guarani pede um pênalti. Bola para Diogo Matheus, recolhe, domina a marcação dupla, leva para o fundo, cruzou nas mãos do Dalberson. Ficou caído o Marlon dentro da grande área, Vladimir. Houve uma mão nas costas do Marlon, né? Quem estava ali no lance era o camisa meia dúzia, também o Marlon do América. Mas não creio que tenha sido com força para deslocar o jogador do Guarani, não. Claro, vai haver revisão, mas para mim não foi, viu, Bolas? Serão 2 alterações no América. O primeiro que vai sair é o 78 no América. 78 é o Renato. 78 é o Renato Marques, né? Quem vai sair. Isso. Vamos ver quem vai entrar lá na duas últimas alterações da equipe do América. Parece que a distância é um dos que vai entrar é o Felipe Amaral, né? 16, exato. Com a 16. Não, quem tá. Não é 19, né? O Felipe Amaral. Isso mesmo, Felipe Amaral 19 no lugar do Alê. Então tá saindo o Alê para a entrada do Felipe Amaral. Então é a primeira dessa última dupla de alterações. Vamos ver quem vai entrar aí para a saída do Renato Marques para fechar as alterações. Quem tá entrando é o camisa 9. É 9 mesmo? É 9. É 9, é o Brenner. Brenner com a camisa 9 entrando no lugar do Renato Marques. É M de Maria, é isso? Não, 2 N's, Brenner. Ah, 2 N's, tá isso, bom. Brenner. Brenner e também o Amaral. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 43 segundo tempo. No tic-tac, no tic-tac, no tic-tac, o tempo no embalo deste emoção, eu confirmo do Brincão de Ouro da Princesa, sexta rodada da Série B, 2 para o América de virada, 1 para o Guarani. Edu! Olha, é o seguinte, com esse resultado, o América entra no G4, o quarto colocado com 12 pontos, e o Guarani continua na penúltima colocação com 3 pontos. E domingo, né, sábado à noite, tem Guarani e Paysandu, 21 horas. Guarani e Paysandu no Brinco. Pede bola, pede Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Com o Márcio de Carlos Batista, a reta final do jogo. O Guarani vai pro desespero em busca pelo menos do gol de empate. E a galera tá vaiando bastante. É a demora do Léo Santos. Agora ele lança o Mardon. Mardon não tá para a bola, volta para Diogo Matheus. Claro, evidentemente, fechadinho o time do América agora. Guarani vai tentar furar o bloqueio, mas diminui os espaços. Por isso a bola recuada para Douglas.
Douglas Bacelar para Matheus Bueno, ultrapassar na marcatória. Pé direito, faz o lançamento, bom lançamento, bola esticada no peito do João Vitor. Ele mata no peito, coloca no terreno, tá preso, isolado, levou pro fundo, prepara o cruzamento, cruzou, a bola foi desviada, chega Ricardo Silva para fazer o corte. Rebote fica pro time do América, Vitor tentou, a bola bateu, rebateu e saiu. Bateu ali por último o jogador do América na disputa com o Anderson Leite. Lateral que o Jefferson cobra, volta a bola para Léo Santos. O Guarani, claro, tem pressa o Bugrão. Tá conhecendo a quinta derrota em 6 jogos nesse início de Série B. Bola para Matheus Bueno, fugiu Marton pela direita, lançamento, bola curta, chegou Marton do time do América para cortar. Rebote fica para Felipe Azevedo curtiu para Benítez. Tabela de novo para Felipe Azevedo. Ele recolheu, dominou, usa toda a sua experiência para chamar a falta e a falta vem. Falta para cima dele, o jogo tá parado. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. 8. Sobe a placa, vamos até 53 no brinco. Estamos exatamente agora com 45. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio. Escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flow, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ricardo Silva empurra a bola no comando para Vitor Jacaré. Ele recolheu, dominou, parte com a bola dominada para o time do América. Fez o passe no comando para Brenner. Devolveu para Vitor Jacaré na meia esquerda para o time do América. Jacaré atuando com a camisa do Coelho. Levou para o fundo, prepara o cruzamento. Ainda o Jacaré faz o break e voltou para Felipe Azevedo. Passe errado. Recupera Marlon para o time do Guarani. Tentou sair jogando lá pela direita. Aí aperta na marcação o time do América. Marlon do América toca de cabeça para Felipe Amaral. De cabeça para Benítez. Benítez por dentro para Brenner. Recolheu, dominou. Boa bola metida na ponta para Vitor Jacaré, prepara o cruzamento, levantou na área, subiu para afastar Léo Santos para o time do Guarani. Brigou pelo rebote o Moisés, tentou passe no comando, Douglas Bacelar, foi o Léo Santos, quem tirou para o alto, volta para o Moisés, Marlon escorou de cabeça, escanteio de graça para o time do América. Fala aí, Tigrão. Não, só lembrando, né, que esse jogador 19 que entrou agora aí, o Felipe Amaral, é o Amaralzinho, né? Revelado pela Ponte, né? Exatamente. É o próprio, estava no banco. Não conseguiu, pelo menos nessa partida, não vem sendo, aliás, titular. Mas aí o treinador dá aquela oxigenada, né? Tira o Alê, que é um meia, que é o segundo volante barra meia, mais meia do que segundo volante, e bota um jogador tipicamente de contenção, que é o Felipe Amaral, para tentar fechar de vez. E o Guarani tenta uma blitz final aí, mas nesse momento quem tem a bola e para cobrar escanteio é o Coelho lá de Belo Horizonte. Benítez levanta, tentou Brenner de cabeça na segunda trave, afastou a defesa. Chega Felipe Amaral, toca na bola, a bola vai saindo e saiu. Lateral para o Guarani bater pela esquerda no campo defensivo. Loja do Mecânico, a cada R$250 em compras, ganha um número para concorrer a uma moto Ninja ZX e 10 CG Titan. Em Campinas, da Carolina Florense, 1364 no Jardim Guanabara. O misto de vaias e de incentivo da galera bugrina. Presente nesta noite de segunda-feira aqui no Brinco. Matheus Bueno domina, faz boa finta, fez o passe no comando para a velocidade do Gustavo França. Chegou o zagueirão Éder, colocou para fora, deu de graça o escanteio para o Guarani. Deu de graça, é agora, Vladimir! É agora, a jogada do Gustavo França, o corte do Éder, o próprio França vai na cobrança, o meu caro Boles. Os zagueiros vão para a área, Douglas Bacelar e também o Léo Santos, quem sabe, Bugrão, para buscar o gol de empate, para fazer o gol de empate. Vem Gustavo França para a cobrança do escanteio, partiu para a bola, pé direito, levantou para Léo Santos de cabeça, ele escora, fraquinho. Dalberson tirando onda. A categoria primeiro no peito, depois para agarrar a bola e não soltar mais, Vladimir. É que foi fraquinho, né, o cabeceio do Léo Santos. Até subiu bem, mas não conseguiu colocar força na bola, não. E a Loja do Mecânico é o seu destino. Nas compras acima de R$250, você concorre a uma moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Confira na rua Carolina Florense, 1364 em Campinas. Já o apito final. Guarani ainda tenta, luta, briga, João Vitor pela meia, para Anderson Leite, para Matheus Bueno. Ele recolhe e domina, fecha na marcação o time do América, dificulta a ação ofensiva rápida do time do Guarani. E essa lentidão faz com que o torcedor chie nas arquibancadas. Agora a pressa do Jefferson na ponta para Anderson Leite. Ele corre, evita a saída aqui para a canhota. Levantou, jogou muito forte na área. O Marlon ainda tentou dominar, mas a bola passou. Felipe Azevedo protege, a bola vai embora em lateral de graça para o América. Quase 49. Situação dramática do Bugre neste início de Série B. Volkswagen Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos. É na Germânica Volkswagen. Teste, compare, comprove que um Volks vale mais. O jogo estava empatado por 1-1 até 34 do segundo tempo.
quando em um pênalti revisado, lance revisado pelo VAR, pênalti confirmado, Moisés foi lá e colocou lá dentro aqui o Vitor Jacaré, gira e bate mal. Foi precipitado, a bola foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani bater. Faz a cobrança Douglas Bacelar. Vamos chegar a 50 minutos. Se chamou, falou Vladimir. E vai ter pressão, hein? Os torcedores organizados já estão se posicionando lá próximo ao túnel do vestiário do Guarani. É ali na curva, né? Na divisória das vitalícias. Ali estão se unindo as organizadas ali para pressionar. Com a ferradura. E aí vai sobrar pressão para todo mundo, não é à toa. Será que o Júnior Rocha vai aguentar? Bola para o time do Guarani com o Matheus Bueno, recolheu, dominou. Matheus Bueno. Jacaré. Bola limpa para o Jacaré após a péssima inversão do Matheus Bueno, ele não dominou, a bola saiu. Lateral que o Jefferson cobrou. Na ponta para João Vitor, de novo para Jefferson. Tem pouca gente do Guarani dentro da grande área, não vai adiantar cruzar. Por isso o Guarani volta a bola, chegamos a 50 minutos, vamos até 53. 2-1 de virada para o time do América. Domina na ponta Marlon, prepara o cruzamento, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Diogo Matheus. Passou Marlon no fundo, Diogo Matheus levou para o fundo, cruzou, tentou, Gustavo França afastou a defesa. A sobra da bola fica para o time do América, Felipe Azevedo, pressionado pelo Marlon. Chama a falta não vem, ele recua para Éder na fogueira, consegue tirar o Éder, deu tudo certo agora para o time do América. Bola para o Moisés, houve a falta para cima dele cometida pelo Anderson Leite, gol caído Moisés. Felipe Azevedo tentou para Benítez, não domina a bola fica de graça para o time do Guarani. Moisés está caído, o árbitro não mandou seguir. Vai se levantando agora Moisés. Aí o Léo Santos domina, abre os braços, fica sem opções do passe. O Douglas Bacelar virou centroavante. Bola para João Vitor, todo desorganizado o time do Guarani. João Vitor botou na frente na velocidade, cruzou na entrada da grande área, bola curta. Chega a defesa do América para cortar. Volta para Vitor Jacaré, ele recolhe, domina por dentro para Brenner, aperta na marcação. Anderson Leite deixou para Vitor Jacaré, sai driblando, volta a bola para Felipe Amaral, despacha de qualquer maneira para o campo de ataque, a bola sai. É lateral para o Guarani bater na junção da risca no meio campo com a risca lateral. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. João Vitor, pela canhota, domina, protege, esquece a bola, fica com ela. Prepara o cruzamento, levantou, o desvio feito, sai do gol. Dalberson para fazer a defesa, Vladimir. Soberano, né? Subiu mais ali do que o Anderson Leite, que estava tentando a jogada e ficou com a bola sem dificuldade. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 51 e 40, vamos a 53 aqui no Brinco. Chega Marlon, dá o bote, mas a bola acaba saindo lateral para o time do América bater. Lá pela esquerda no campo ofensivo, o time do Coelho não tem pressa. Vai chegando a 12 pontos. O América Mineiro se mantém invicto neste início de campeonato brasileiro da Série B. Em contrapartida, o Bogrão vai permanecendo com 3 pontos apenas. Uma campanha péssima neste início de Série B, em 6 rodadas e 5 derrotas. Teremos muitos assuntos já dentro do apito final, que vai ter o comando do Edu Pinheiro. Guarani, repito, volta a campo contra o Paysandu. Sábado, 9 da noite aqui no Brinco. Depois sai para o Mirassol e volta a jogar em casa contra o Operário. A sequência do Guarani. Brenner escora de cabeça, a bola fica nas mãos do goleiro Vladimir. Entramos no minuto final, os últimos segundos no Brinco. O Vladimir levanta a bola para o grande ataque, sobe, escora de cabeça, tira Ricardo Silva. Douglas Bacelar, escora de cabeça, Moisés. Empurra na ponta para Benítez, vai ficar difícil a vida para o Guarani. Tá difícil para o time do Guarani. Benítez empurrou na ponta para a velocidade do Felipe Azevedo. Ele recolheu, dominou, deixou para Benítez, agora roda a bola, fica com a bola o time do América. O árbitro olha para o relógio, vai terminar o jogo e acabou. Apita o árbitro! Não há tempo para mais nada. O Guarani conhece mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. E hoje com requintes de crueldade, porque sofre a virada após estar vencendo por 1-0. Um gol no primeiro tempo e outro no segundo tempo de pênalti. O América vence o Guarani e deixa o Bogrão em uma situação cada vez mais complicada nesta Série B em 6 rodadas. 5 derrotas e apenas uma vitória. O Guarani se mantém na zona do rebaixamento. Vamos na zona mista. O Vladimir Catarino vai tentar, se é que alguém vai falar. Vai aí, Vladimir. Os jogadores ainda não vão passar por aqui, eles vão se reunir ali, né? O Matheus Bueno, o Anderson Leite também chamou ali o pessoal para se reunir ali dentro de campo. Apenas o técnico Júnior Rocha passou por aqui, claro, obviamente com cara de poucos amigos, né? Sequer olhou ali para o torcedor que está criticando bastante. Os torcedores seguem, os jogadores, aliás, seguem reunidos ali dentro de campo.
acho que vão ter uma conversa ali antes de passar por aqui, viu, Bolis? A gente vai aguardar. Ou né? aquela conversa ninguém fala, né? Provavelmente. Pode ser também, né? Eu não acredito que alguém vai falar, não. Mas, claro que a gente vai tá aqui esperando, né? O Jefferson tá chegando por aqui, parou ali para pegar uma água. Agora sim, né? Acho que eles combinaram. Vamos sair todo mundo em comboio, né? Aí ninguém precisa dar entrevista. Talvez seja isso com o torcedor. E ao fundo a galera chegando. Chegando por aqui. Vladimir. Ninguém vai falar. Eles nem olham pra gente. Gustavo França também não. O João Vitor. Ninguém vai falar, viu, Bolis? Claramente esse foi o combinado. Ninguém vai passar por aqui pela zona mista para conversar com a gente, Bolis. Como se mudasse alguma coisa, não muda absolutamente nada. Tem mais um jogador dando entrevista para a TV, mas aí não vai falar também, né? Quem é que tá dando entrevista ali? Eu não consigo ver. Paraíso! Pra TV, acho que nem sei se quem é do Guarani que tá dando entrevista lá. Mas enfim, dos que passaram por aqui, ninguém falou, Bolis. Tá bom. Vladimir tentou na zona mista, é permitido, né? É o Camacho que falou ali pra TV. Vamos esperar, né, Bolis? Ele falou pra TV? A esperança é a última que morre. O Guarani perdeu por 2-1, lembrando que o América com esse resultado está no G4, né? Na quarta colocação, tira momentaneamente o Mirassol. Vamos tentar. Camacho, bate um papo com a gente aqui também. Não quis falar, Bolis, então ninguém conversou com a gente aqui na zona mista. É muito ruim, né? Porque o torcedor gostaria de ouvir os jogadores, o que eles têm a dizer nesse momento, nessa campanha pífia de início de Campeonato Brasileiro da Série B, onde em 6 jogos foram 5 derrotas, mas enfim, faz parte de todo esse processo, lamentavelmente. Deu América, o América de virada vence o time do Guarani pelo placar de 2-1. Mantém o Guarani nesta zona incômoda, na zona do rebaixamento, e em contrapartida o América volta ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. 6ª rodada da competição, 5ª derrota do time do Guarani. Já o apito final, fique ligado, vem chegando o Edu Pinheiro para finalizar a jornada esportiva e na sequência, como eu disse, tem o apito final com muitos assuntos, promete ser quente o apito final, muitos assuntos para você ligado aqui no microfonaço da Rádio Bandeirantes e até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Futebol é com a Bandeirantes, vai, O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico. 70 de virada, América 2-1, começando com o Tigrão comentando aqui. Um breve resumo, 3 minutos, Douglas Bacelar, uma cabeçada após escanteio, raspou. Aí teve o gol do Guarani, Lucas Paraíso, a 18 minutos. Um presente do zagueiro e principalmente do goleiro Alberson. Furada sensacional. Paraíso acreditou
continuou e só empurrou 1-0. A 26 minutos, Éder, zagueiro do América, salvou na linha. O Lucas Paraíso finalizou fraco após um rebote do goleiro, falha do goleiro também. Mas o Paraíso estava ali, concluiu fraco, o Éder salvou. Empate do América, Fabinho de cabeça, 30 minutos. 37, bola na trave do Guarani, uma cabeçada do Moisés. Segundo tempo, 10 minutos, Diogo Matheus, um corte providencial, perigosíssimo, não sei não, eu acho que seria. 11 minutos, o goleiro Vladimir faz uma defesa de cinema. A queima-roupa, Éder de cabeça após escanteio, Vladimir no reflexo. 15 minutos, Douglas Bacelar, zagueiro bugrino, salva 2 vezes. A 33, o VAR aponta pênalti para o América. A bola bate na mão do Douglas Bacelar. Após um chute do Renato, o Moisés cobra 2-1. E 40 minutos, o Gustavo França aí tentou um chute dentro da área, bate na zaga, vai para escanteio. Muito pouca finalização do Guarani no segundo tempo. Vamos lá, Tigrão, queremos ouvir, hein? Guarani 1, América de virada 2. Edu, jogo caçapa cantada, né? Apesar do Guarani ter começado com alguma intensidade, depois cedeu espaço para o América, aí o América deu uma baita de uma bobeira, o tal do Ricardo Silva foi recuar de cabeça, recuou curto, na verdade ele procurava o Éder, o seu companheiro de zaga, ele pegou mal na bola, ela foi no sentido do goleiro, enfim, uma falha aí do zagueiro e do goleiro, o goleiro sai e fura. Bom, o Guarani, o gol caiu no colo, né? 18 minutos do primeiro tempo, 1-0, o América sentiu, isso tudo no primeiro tempo. O Guarani criou algumas situações dentro dessa instabilidade emocional da equipe do América. Instabilidade mesmo, sentiu demais o impacto do gol bobo que tomou. O Guarani teve por 2 vezes para fazer o segundo gol, não fez, e aí falhou defensivamente, mas falhou clamorosamente. E aí o cruzamento, e o América empata aos 30, através do Fabinho. A bola é metida comprida e quem sai para cobrir, para tentar fazer o corte do lado esquerdo, é o Lucas Adel. E ele não corta. A bola se oferece para o jogador que realiza o cruzamento. E aí está todo mundo desarrumado. O Jefferson, que é o lateral esquerdo, não chega. Por dentro está tentando vir o Bacelar, sai da área ou sai da sua posição, mas não chega para interceptar e deixa apenas o Diogo Matheus com o Fabinho que fez o gol. Então a falha coletiva lamentável, para mim é a maior falha do Adel, que se ele chega e corta, não sai o cruzamento. Quando ele vai de pé mole e perde a dividida e perde o lance, ela se oferece para o jogador que cruzou, aí o Guarani ficou muito vulnerável, com muito pouca gente dentro da área para defender. A partir daí, para mim, só deu América. O América já poderia ter virado no primeiro tempo, botou a bola no chão, envolveu o Guarani, subiu as linhas, empurrou o Guarani para trás por consequência disso, e a gente dizia aqui, tanto eu quanto o Gleger, olha, o risco de derrota é muito grande. Ou o Guarani muda completamente para o segundo tempo, ou vai perder o jogo. O panorama do segundo tempo foi absolutamente o mesmo, o América rodando, usando os dois lados, chegando com os volantes, chegando com o seu meia, povoando o campo de ataque, cercando a grande área do Guarani, e o gol era uma questão de tempo. Acabou saindo num lance até acidental, num chute cruzado, onde a bola ia para fora, mas ela acaba resvalando no braço do Bacelar. E aí o VAR chama, intervém e marca o pênalti. Eu discordo de marcar esse tipo de pênalti. A bola nem teve a sua trajetória desviada, mas o protocolo é esse. Tocou com o braço descolado do corpo, se desviou ou não está em discussão. Foi marcado o pênalti e aí o Moisés bateu com muita categoria, isso já a 34 do segundo tempo, 2-1, algo que já poderia ter acontecido muito antes. Para mim, resultado absolutamente factível daquilo que era o jogo, absolutamente alcançável ao nosso olhar por aquilo que o jogo mostrava. A gente dizia, ó, a partida nos sinaliza, é fato isso, de que o América deve vencer. E aí o placar espelha com absoluta fidelidade aquilo que foi o jogo.
O América foi melhor, ganhou com justiça, as alterações processadas no Guarani não surtiram efeito e, em função disso, o Guarani não tem nada a reclamar a não ser da sua inoperância, da sua falta de qualidade contra um adversário muito mais organizado, com melhores valores individuais e com um padrão de jogo muito bem definido, de toque de bola para envolver o Guarani, para ganhar o jogo em pleno brinco de ouro da princesa. Para mim, não gosto de justiça no marcador, mas gosto de dizer, o placar reflete com realidade o que foi a partida nos seus 90 minutos, mais acréscimos, meu caríssimo Edu Pinheiro. Muito bem, Tigrão. Olha, público 3.562, 3562 e a renda 75.900. O Lucas Paraíso, 1-0 Guarani, 18 do primeiro tempo. O Fabinho de cabeça empata 30 do primeiro tempo. E o gol de pênalti do América, o VAR aponta aos 31. O árbitro vai para o VAR. Vê a mão no Douglas Bacelar, né? A bola bate no braço dele. Deu pênalti, o Moisés cobrou e fez 2-1. Oi, Gregor, 2-1, América, queremos ouvi-lo. Edu, o Guarani não fez uma boa partida. Não dá para dizer aqui, até porque eu, por exemplo, esperava um time com mais intensidade. Esperava, após as mudanças, um time mais em cima do América. Pô, o Guarani tá jogando em casa. Não dá pra gente ficar aqui discutindo se foi pênalti, se não foi, né? Quantos gols o Guarani perdeu, quantos gols o Guarani deixou de fazer, os vacilos de posicionamento, de reposicionamento, de transição, né, de recomposição. O Guarani errou muito no jogo. Errou muito e pagou caro. Pagou o preço. Porque se o Guarani, vou dar um exemplo, o Guarani fez 1-0 numa falha do América Mineiro. E aí ele tem uma chance, aliás, ele teve duas chances, né? Teve um cruzamento num escanteio do Diogo Matheus, que o Bacelar estava sozinho, ele estava na risca da pequena área. Era só ele tirar do goleiro e faria o gol. Ele jogou para fora. Uma chance. Depois veio o gol, uma falha. Depois o Guarani tem outra chance com o Paraíso, que poderia ali ter mudado a história do jogo. Faz 2-0, não sei se o América teria forças para buscar da forma que buscou, depois que empatou o jogo, aí facilita um pouco mais. Então, analisando num nível técnico, o América foi melhor do que o Guarani uma grande parte do jogo. Podem falar para mim que não, mas a gente está assistindo, o Tigrão é um cara que tem leitura, tem visão de jogo também, falou a mesma coisa, né? A gente está aqui para analisar o que nós vimos. E eu vi realmente um Guarani que não conseguiu aliás, ser contundente durante todo o jogo, não conseguiu fazer prevalecer o mando de campo, vacilando em alguns pontos, pecando em algumas recomposições, pecando em algumas marcações, time espaçado, dando espaço ao América. E aí, meu amigo, quando você enfrenta um time de qualidade, você vai ter problema. Vai ter muito problema. Foi o que aconteceu. Então a vitória é, para mim, ok, por tudo que aconteceu no jogo, mesmo o Guarani tendo chances e perdido os gols, mas o América dominou a grande parte do jogo e, Edu Pinheiro, o América mereceu o resultado. Eu ia perguntar, o Tigrão, você comentou, Tigrão, eu tô vendo o lance aqui, você tá falando do Lucas Adel no lance do Fabinho, né? O número 78 cruzou, quem que é do América? Cruzou, antes de chegar nele. Antes de chegar no Renato Marques, que cruza. Renato Marques, não, mas o Abel, o Lucas Adel sai para cobrir, Edu. Então, foi antes de chegar a bola no Renato Marques, é isso? Isso, se ele corta, não tinha cruzamento. Observe aí, mandei para você aí, tá no grupo sim. Aí, ó. Mas você diz exatamente, você sabe que no intervalo eu vi um cara furando nesse lance. Quando é o Adel. É o Adel, ele tá na intermediária. Isso. Olha lá, ele tá na intermediária, vai com o pé mole, todo torto, e não corta. Quando ele não corta, a bola nas costas dele. Aí não chega o Jefferson e o Bacelar tenta sair. Ou seja, os dois zagueiros fora de combate, o lateral esquerdo chega atrasado, uma lambança. Agora, a grande falha, além do Diogo Matheus que fica olhando, é do Adel, a intermediária. Quando passa, aí não tem mais jeito. Aí não tem o que ser feito. Tá toda esburacada a defesa do Guarani, impressionante. Eu ia perguntar, mas a numeração não dá, porque repete, mas não pega o número, né? Falei, mas aquele cara deu uma furada, tal. Adel. E é o Adel, você, né? Legal, já esclarecendo.
Olha, vamos pro craque do jogo. Daqui a pouco tem a coletiva do Júnior Rocha. 2-1 venceu a América de virada. E temos aqui a defesa do jogo, que hoje tá fácil. Vamos pro craque agora, ficha técnica, coletiva, e depois teremos aqui o gabarito, né? Jogador por jogador. Lembrando que o jogo da Ponte ficou para amanhã, 17 horas em Chapecó, Chapecoense Ponte. E o Batista vai narrar aqui. A gente vai começar às 16 horas do Concentração. Vamos lá, vamos pro craque, 23-14. O craque do jogo. Um abraço pro Leandro Pussi. A gente estava com um probleminha no aplicativo, mas já foi consertado. Leandro, muito obrigado, viu, pelo seu aviso, muito obrigado. O Paulão do Dick 6. Nossa, o Paulão mandou aqui, tá bravo pra caramba. O jogo tava no intervalo, tava 1-1 e o Paulão falou, precisa contratar 2 meias, 2 atacantes de área, enfim. Gostaria muito que você externasse o sentimento do torcedor bugrino, pois desde o Paulistão estamos falando de quem está contratando não entende do riscado e muito menos de divulgar o grande clube que é o Guarani. Se não contratar, abrir o cofre, vai disputar a Série C. Palavras aqui do Paulão do Dick 6. Paulão, muito obrigado, viu? Um abraço para você. Vamos lá então, Guarani 1, América 2, começo com o homem que narrou aqui, grande Leandro Bolis, grande narrativa e vota, Bolis, em quem, afinal de contas, o craque, hein, Bolis? Oi, Edu, um abraço para você mais uma vez aqui na Bandeirantes. Eu poderia votar no Douglas Bacelar, mas esteve envolvido no lance capital do jogo e assim por mera exclusão, fico com o autor do gol que foi persistente, não desistiu, Lucas Paraíso. Para mim, o craque do jogo. Por mera exclusão. Valeu, Edu. Um grande e forte abraço para você e até a próxima aqui na Bandeirantes. Até a próxima. Parabéns pela narrativa. Bom descanso, bom retorno a Piracicaba. O Douglas Bacelar, o Gregor falou no comentário dele, no comecinho, deu uma cabeçada, o Diogo Matheus cobrou o escanteio, mas que gol perdeu, mas raspou, bem raspadinho a trave. E o Douglas Bacelar, ele salvou a 15 segundo tempo. Antes saiu o segundo gol, ele foi aí o fator complicador do pênalti, que a bola bateu no braço dele, mas antes, 15 minutos, ele salvou, principalmente no segundo lance. Ela ia entrar. E o Bacelar acabou salvando. E o Bolis ia voltar no Bacelar, mas como teve o lance do pênalti, também optou aí pelo Lucas Paraíso. Oi, Vladimir Catarino, craque do jogo. Oi, Edu Pinheiro, ouvintes deste apito final. Olha, por absoluta exclusão, né? Eu vou votar no Lucas Paraíso, autor do gol. Aproveitou ali uma bobeira do goleiro com o zagueiro, mas, repito, né? Absoluta exclusão, ninguém do time do Guarani merece um voto, mas como temos que cumprir aí o ritual, meu voto vai pro Lucas Paraíso, Edu. Legal, Lucas Paraíso, 2 votos. Oi, Tigrão, o craque. Ninguém jogou nada no Guarani, Edu, lamentavelmente. A gente fica muito triste com tudo isso, a gente entende a frustração, a tristeza do torcedor, mas não dá, né? Assim, apenas meramente para cumprir o protocolo do programa tão brilhantemente comandado aí por você. Eu vou acompanhar os companheiros aí com o Paraíso, mas assim, pela perspicácia, por ter acompanhado o lance, mas também ao longo do jogo ele produziu muito pouco, né? A bola não chegou nele com qualidade, mas olha lá, por absoluta exclusão, Lucas Paraíso. O Paraíso marcou seu segundo gol, veio da Portuguesa, revelado na Portuguesa, né? Marcou muito gol no Sub-20 da Lusa e agora já tem 3 votos. Obrigado ao Emerson de Cotia, boa noite. O time marca 4 gols em 6 rodadas, sendo todos elas achados. Não pode esperar uma outra coisa, hein? Obrigado ao Emerson de Cotia. Gleger, o craque. Pelo gol, Paraíso. Então, Paraíso, 4 votos, por exclusão, o craque do jogo desse Guarani, o América 2. Edu? Oi, Tigrão, sim? Não, só pra gente não deixar passar batido e muito rapidamente pelo adiantado da hora, né? No lance do gol de empate do América, você sabe onde é que tá o Jefferson ou não? Perto da linha do meio-campo. Quando a bola é metida nas costas dele, que sai para cobrir na intermediária, que sai para cobrir o Lucas Adel e fura, aí ficou totalmente esburacado. Sabe por quê? Porque um zagueiro já ficou lá atrás. O lateral estava ali, trocando figurinha perto do meio de campo. E a bola foi do lado esquerdo, lado dele.
Quem vem para cobrir e chega praticamente na linha lateral da grande área, mas não chega para interceptar o cruzamento, aí é o Douglas Bacelar. Então quem é que ficou na área? Se um zagueiro foi lá para cobrir e furou, o outro sai para tentar cortar, mas ele é zagueiro central, ele sai no setor do quarto zagueiro. Ele sai onde deveria estar o Adel. O Adel ficou. Aí sai o Bacelar, nenhum zagueiro na área. Bola metida no segundo pau, nenhum zagueiro acompanhando. O Fabinho mais alto, totalmente desambientado ali na função. O Diogo Matheus e o Guarani toma o gol. Então, falha o Jefferson, falha clamorosamente o Adel, chega atrasado para cobrir do outro lado, que não é o dele, o Douglas Bacelar, e falha o Diogo Matheus. Eu estou falando de uma linha de 4, os 4 falharam. A maior falha é do Adel. Se ele corta, acabava o lance ali. Para deixar bem claro para você, que noite do Guarani. Olha, e nas primeiras colocações, Santos em primeiro com 15, Goiás em segundo com 14, em terceiro Sport com 12, se bem que o Sport teve 2 derrotas. Em quarto, América agora com 12. Então, das 4 equipes que foram rebaixadas ano passado, só não está aqui o Curitiba, né? Santos rebaixado é líder. Goiás foi rebaixado, é segundo colocado. A América foi rebaixado, é quarto colocado, né? O Sport é o terceiro, com 12. E o Curitiba, 12º, com 8 pontos. Terríveis problemas no Curitiba, a gente viu, apesar da vitória contra o Guarani, mas como tem problema no Curitiba. Agora, esse Ameriquinha, eu vou falar pra você, os caras tocam bem a bola, não? O América toca bem a bola, time bem treinadinho. E chegou aí na semifinal do Campeonato Mineiro. Na Copa do Brasil, o América foi eliminado pelo Maringá, logo de cara. Logo de cara pelo Maringá, lá em Maringá 2-0. Mas só o goleiro, né? O goleiro Dalberson, um perigo, rapaz. Teve uma bola, cabeceou fraco o cara do Guarani, ele matou no peito, quis fazer graça. E eles tocam a bola ali dentro da área deles, cheio de graça e tal. Como fica com a bola, impressionante. Bom, daqui a pouco tem a Coritiba do Júnior Rocha, perdão. Lá estão os repórteres da Bandeirantes, da TV e da rádio também. Da rádio é o Vladimir Catarino. Eu volto já na ficha técnica e tem também a defesa do jogo. Muito mais aqui, o gabarito 23 e 21. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Atenção! O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Em breve, inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios: assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale transporte e alimentação, cartão multibenefícios, convênio com faculdade, kit maternidade e muitos outros. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. O Iga Atacado está esperando você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar.
Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Começou o feirão de fábrica Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. Confira as promoções que eles prepararam para você conquistar um dos carros mais icônicos da marca, com preços que cabem no bolso. Nivus com bônus de até R$12.400, taxa zero mais entrada e saldo em 24 vezes. E T-Cross com bônus de até R$20.000, taxa zero e saldo em 36 vezes. Visite a loja mais próxima de você e aproveite. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de R$2,5 milhões em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Descubra na loja do mecânico máquinas e ferramentas com qualidade e preços incríveis. Parafusadeira furadeira Deco, 10 vezes de R$19,99. Oferta válida até 25 de maio. A cada R$250 em compras, ganhe um número para concorrer a uma moto Ninja ZX e 10 CG Titan. Visite em Campinas, na rua Carolina Florense, 1364. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. É o seguinte, já a coletiva do Júnior Rocha, hein? Bem, vamos lá, ficha técnica do Brinco. O Guarani entrou com Vladimir, Diogo Matheus, Douglas Bracelar, Lucas Adel, Jefferson, Camacho, Matheus Bueno e Chay, João Vitor, Lucas Paraíso e Reinaldo. Primeira alteração no intervalo, sai o Chay, entrou Gustavo França. Depois, a 18 segundo tempo, 3 alterações. Sai o Lucas Adel, zagueiro machucado, entrou Léo Santos. Sai Lucas Paraíso, entrou Rafael Freitas. E saiu Reinaldo, entrou Marlon. Depois, a 26 segundo tempo, saiu Camacho, volante, entrou Anderson Leite, volante por volante. Essas alterações da equipe do Júnior Rocha. O América com Dalberson no gol, Matheus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon, Alê, depois Felipe Amaral, Juninho, depois Benítez, Moisés, Adson, depois Vitor Jacaré, Renato Marques, depois Brenner e o Fabinho, depois o Felipe Azevedo e o técnico Cauã de Almeida. Tem 35 anos o Cauã. Apitou Anderson Ribeiro Gonçalves de Goiás. Cartões amarelos todos para o Guarani. Camacho, Chay, Diogo Matheus, Jefferson e Matheus Bueno. Os gols, Lucas Paraíso, 18 primeiro tempo, 1-0 Guarani. O Fabinho empata de cabeça, 30 do primeiro tempo, 1-1, empata para o América. E o gol da vitória foi de Moisés de pênalti aos 33 segundo tempo, lá no gol do placar eletrônico. A bola bate no braço Douglas Bracelar, aí o VAR chamou e o árbitro deu pênalti. Final, Guarani 1, América 2, público 3.562 e a renda 75.970. A ficha técnica no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao
consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Enquanto aguardamos a coletiva do Júnior Rocha, né? Tá demorando a coletiva, hein? 23 e 29 agora, 2-1 venceu a América de virada. Vamos então para a defesa do jogo. Olha, vamos lá. Não necessariamente do goleiro, hein? Não necessariamente do goleiro. O zagueiro Salva 26 estava 1-0, como são as coisas, estava 1-0 para o Guarani, quando o Éder salvou esse gol. O Lucas Paraíso, ele finalizou fraco. O chute é do Reinaldo, fora da área, entrada da área. E aí o goleirão dá rebote. Aí o Lucas Paraíso chuta, mas fraquinho o Éder na risca salva. Essa foi a defesa do zagueiro em Bolis. É o lance 3. Se vem de novo com o Reinaldo, ele carrega, a bola passou o Jefferson, entrada na grande área, Reinaldo clareou, bateu pro gol, pegou, largou o goleiro Paraíso, tentou a finta, tocou em cima da linha, tirou o zagueiro, incrível! Em cima da linha o zagueiro tira, Éder, e salva o segundo gol do Guarani, que parecia feito, certo, Vladimir? Primeiro, aquele que nos acompanha no YouTube, você também ouve o nosso narrador, o Boris está narrando, você está vendo o lance, ele narrando também, tá voltando a fita aqui, legal isso, hein? Bom, aí empatou a América, Fabinho, 1-1 a 30 do primeiro tempo. Vamos ouvir aqui a bola na trave, só para aproveitar aqui, 37, finalzinho do primeiro tempo, bola na trave do Guarani, foi isso, Bolis? Lance 5. Partiu pra bola, Marton levantou a meia altura, a defesa não tira, a sobra pro time do América, toque de cabeça na trave! Quase o Moisés vira o jogo aqui no Brinco, a bola explodiu na trave direita do Vladimir. A sobra fica pro time do Vladimir batido, tava batido. Mas vamos lá, segundo tempo, 11 minutos. Tava 1-1 e lá no gol do placar eletrônico, meu Deus do céu, o Vladimir, que defesa, cara. Escanteio pro América, foi a queima-roupa. Vamos lá, Boris, conta como é que foi. Vem pra cobrança, Adson levantou pra boca do gol de cabeça, Éder, Vladimir, incrível, fantástica, Vladimir de novo pegou! No desvio, a queima-roupa de Éder, Vladimir, defesaça do goleiro Vladimir Catarino. Milagre essa defesa do Vladimir, se o Gleger não der mais de 8, eu volto a pé pra Americana. O Éder subiu sozinho, cabeceou com força, muito bem colocado, o Vladimir fez a defesa, depois pegou no rebote, salva o goleiro bugrino do gol do América. Você deu 8,35, viu, Gleger? 8,35, viu? Bom, para cumprir o protocolo aqui, eu pergunto, qual foi a defesa do jogo, hein, Gleger? A defesa que ganhou 8,35. Defesaça, um milagre do Vladimir no Brinco de Ouro. Isso, lance 6. 8 Tigrão, a defesa. Sem dúvida. Vou com o Gleger nessa daí, acompanho o relator, subscrevo sem ressalvas. Cabeçada do Éder, grande defesa do Vladimir, depois pegou de novo, né, no rebote. Mas o primeiro lance foi no puro reflexo, lance que o Leandro Bolis narrou com a precisão de sempre, exatamente assim. Vem pra cobrança, Adson levantou pra boca do gol de cabeça, Éder, Vladimir, incrível, fantástica, Vladimir de novo pegou! No desvio, a queima-roupa de Éder, Vladimir, defesaça do goleiro Vladimir Catarino. Milagre essa defesa do Vladimir, se o Gleger não der mais de 8, eu volto a pé pra Americana. O Éder subiu sozinho, cabeceou com força. Muito bem, 11 segundo tempo foi essa defesa, 11 segundo tempo. Um abraço pro Abimael Costa. Ô, Abimael, um abraço pra você. Ele tá com quem? Tá com o Bigode Porteiro. Então, Abimael Costa e o Bigode Porteiro curtindo a Band. Nosso muito obrigado, viu, para vocês aí. Um grande abraço. Sempre curtindo o grande Abimael, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, nada ainda do Júnior Rocha? Nada? Não é possível. Agora 23 e 33. 23 e 33. Nada. Vai fechar. Do senhor. Fechar a padoca lá, hein, Edu? Ô Júnior Rocha, precisa pegar a padoca, Júnior Rocha. Vamos seguir aí, né? O que é isso? Vamos seguir então? Vamos embora. Vamos dar uma faturada, a gente vem então com o gabarito, hein? Vamos seguindo aqui. É isso aí, vamos lá. Segue o jogo, 2-1 de virada, venceu o América.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Oi, Gleger. Guarani 1, América de virada 2. Qual é o conceito do jogo? Melhor o primeiro ou o segundo tempo? Conceito regular, melhor o primeiro tempo. Para você, Tigrão. O conceito do jogo é bom pelo lado do América. O Guarani não proporcionou um bom jogo, na média regular, melhor o primeiro tempo. Goleiro Vladimir. Bom, o segundo gol foi de pênalti, então se ele foi culpado pelo primeiro gol e a defesa que ele fez a 11 do segundo tempo, a defesa do jogo, hein, Gleger? Não teve culpa nos gols e fez um milagre hoje no Brinco de Ouro. Conceito regular. Ora, de repente vem a informação, o Heitor, que vinha jogando na lateral direita, se contundiu, então o Diogo Matheus retomando a titularidade, lateral direito. Ele estava na jogada do Fabinho, né? O Fabinho que empatou para o América de cabeça, o Diogo Matheus estava nessa. Diogo Matheus depois acabou sendo amarelado, ele salvou a 10 do segundo tempo, travou na hora certa, Diogo Matheus. Essas e outras aí, Tigrão, o que você achou hoje do Diogo Matheus? Atuação muito discreta, ainda sem força para apoiar. Bola parada hoje não foi boa, como sempre, conceito regular. Douglas Bacelar e Lucas Adel, a dupla de zagueiros. O Tigrão já cantou a pedra aqui, o Adel teve problema nesse segundo empate aqui do Fabinho. O Barcelar perdeu um gol de cabeça logo no comecinho, não é que perdeu, ele foi cobrando escanteio, a cabeçada dele raspou. Ele salvou Douglas Bacelar, 15 segundo tempo, forçando a memória, salvou duas vezes, principalmente a segunda. Travou duas, sensacional, mas infelizmente a bola bate no seu braço, o VAR deu pênalti, foi o gol da vitória. Vamos lá, o Gleger, a dupla de zagueiros. Bacelar, conceito regular. E o Adel não gostei, conceito ruim. E aí, Tigrão? Douglas Bacelar e Lucas Adel. Acompanho. Bacelar, boa partida, fora pontualmente o lance do primeiro gol, mas um leão. Acho até que ele jogou por ele e pelo Adel. Para mim, conceito bom pro Douglas Bacelar e ruim pro Lucas Adel. Menino Jefferson, lateral esquerdo, deixa eu ver aqui, jogou o tempo todo? Jogou o tempo todo. Olha, o Jefferson teve problema também no gol de empate, posicionamento, né? Que o Tigrão já falava também. E quando sai o cruzamento, ele vai aparecer no quadro, né? Mas aí ele volta por dentro para tentar ficar na posição do Adel, para tentar cobrir o Bacelar que estava sendo, virou uma bagunça. Mas a hora que o lance começa, que o Adel sai e fura, eu vou dizer para você que o Jefferson tá pisando no meio-campo.
Então falhou sim. Tá, ele estava no Juventude, né, Tigrão? O Jefferson pertenceu ao Atlético Goianiense. Eu acho que ele jogou, você quer ver só? Ele jogou as 6 partidas dessa Série B, né? Qual é o conceito hoje do Jefferson? Ruim. E para você, Gleger, o Jefferson? Conceito ruim. Aliás, faz tempo que não tá jogando nada, hein? Ruim. E no final do primeiro tempo ele deu uma furada também, né? Último lance aí do primeiro tempo. Vamos lá. Os volantes. O Camacho e Matheus Bueno. O Camacho saiu a 26 segundo tempo. O Matheus Bueno jogou o tempo todo. Também teve críticas durante o jogo, os nossos analistas dos volantes. Começa com você, Gleger. Camacho e Matheus Bueno. O Camacho, eu concordo com o Tigrão, ele estava mal posicionado. Estava jogando de primeiro volante ali. Ele não é essa função. E o Matheus Bueno não jogou bem. Vou dar um conceito regular para o Camacho. Ele correu uma barbaridade. E ruim para o Matheus Bueno. Vamos lá, Tigrão. Camacho e Matheus Bueno. Para mim, foram mal os dois. Ruim para os dois. Vamos lá, o Chay. Começou mais uma vez como titular, o Chay. Porém, no intervalo, saiu, entrou Gustavo França. Vamos lá, o Gleger, o Chay. Ruim. E o Gustavo França acompanhando o seu relator. Ruim também. Vamos lá, Tigrão, como é que foi o Chay hoje? Jogou só o primeiro tempo e a emenda Gustavo França jogou o segundo tempo. Chay, conceito ruim, mais uma vez sem força, e para mim numa função que não é a dele, jogando ali na frente do João Vitor, que estava fazendo uma linha atrás do Chay. Uma confusão. Correu para lá, correu para cá, mas produção muito baixa. Ruim. E o menino que entrou, que eu tenho pedido a participação dele desde o início, hoje não entrou bem, não. Entrou muito afoito, muito ansioso, também preocupado porque o América tocava a bola, mandava no jogo, a torcida protestando, ruim para os dois. Vamos lá, João Vitor, Lucas Paraíso e Reinaldo, os atacantes. Lucas Paraíso pelo gol que fez, perdeu um outro também, né? Ele finalizou fraco, o Éder tirou na linha. João Vitor, quem me ajude aqui, o João Vitor jogou pela direita ou pela esquerda? Começou pela direita e terminou pela esquerda e não produziu em nenhum dos dois lados. Conceito ruim. Conceito ruim do João Vitor. Então, o Greg, você fica com o Lucas Paraíso e com o Reinaldo. O Lucas Paraíso saiu a 18 segundo tempo. Os dois saíram, 18 segundo tempo, Lucas Paraíso e Reinaldo. Entraram o Rafael Freitas e o Marlon. Mas, vamos lá, os titulares, Lucas Paraíso e Reinaldo. O Reinaldo tropeçando na bola, né? Conceito ruim. E o Paraíso pelo gol, né? Luta, briga ali. Tem a mesma característica do Caio Dantas. Vou dar um conceito regular para ele. Para você, Tigrão, Lucas Paraíso e Reinaldo. Acompanho. O Reinaldo lutou, hein? Correu, incomodou. Mas de vez em quando ele dá umas pataquadas, né, Edu? A 13 do segundo tempo ele foi cruzar, tropeçou, né? 13 do segundo tempo. Com as duas ao mesmo tempo, né? Isso entra pro anedotário, né? Conceito ruim, apesar da luta. E o Paraíso, pela perspicácia, por ter acreditado até o final, porque está sacrificado, que a bola também nunca chega para ele com qualidade, não tem ninguém enfiando uma bola, né, doce para que ele possa arrancar, ele que é um velocista, mas pelo gol, fica aí, gol doado, hein? Mas ele estava lá, se ele não acompanha, ele não faz o gol. Então acreditou na falha, a falha aconteceu, regular para ele. Olha, vamos fazer o seguinte, Jorginho, você fica com o Júnior Rocha, trabalho desde o técnico do Guarani, porque dos que entraram, você já falou do Gustavo França, que mais jogou, né? Entrou para o segundo tempo, os demais que entraram no segundo tempo, o Léo Santos, Anderson Leite, Rafael Freitas e o Marlon. Se quiser falar alguma coisa dele, senão vamos para o Júnior Rocha. Todo mundo, para mim, entrou mal no jogo, muito mal. Eu costumo dizer o seguinte, né? Carlos Alberto Silva, nós falávamos do Carlos Alberto antes de começar o jogo, né? Sabe o que ele falava do reserva, Edu? Ele falava que não era jogador reserva. Jogador de reforço. É reforço, porque você tem aí no banco de reservas a solução para virar um jogo, para tentar segurar o resultado. E hoje, nada. Zero. Todos os jogadores que entraram muito mal. Inclusive o Rafael, que é um menino que eu defendo muito aqui, né? Esforçou tal, mas não fez absolutamente nada. E o Júnior Rocha, é aquilo, né, Edu? Assim, não dá para dizer que ele errou na... vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que ele errou em escalar o Chay, que ele poderia ter escalado o Gustavo França. O que iria mudar? Nós vimos, ele fez isso no intervalo.
não mudou absolutamente nada. Então, o time do Guarani realmente, primeiro, precisa recuperar, e eu estou falando isso desde a chegada do Júnior, seria o maior desafio dele, a parte emocional do Guarani. Porque começou o jogo bem e tal, de repente o América se acertou, se ajustou, o Guarani conseguiu fazer um gol e mesmo assim não conseguiu ditar o ritmo da partida, criar oportunidades. Está faltando realmente alguns ajustes de linha, ajustes de recomposição, de transição, está faltando. Nesse momento, para esse jogo, pelo resultado, o conceito do Júnior Rocha é ruim, Edu. Beleza, um abraço, viu, Gleger? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Olha, já a coletiva do Júnior Rocha, fecho com você, Tigrão. Vamos lá, dos que entraram, dos demais, alguma coisa a falar? Ou se não, por favor, o Júnior Rocha. Você sabe que eu gostei, assim, não é que entrou e mudou o jogo, não conseguiu, né? Mas se tem um cara que entrou empurrando o time pra frente, entrou preenchendo bem o espaço, entrou subindo a marcação, dificultando a saída de bola da equipe do América. E quando a bola teve no pé dele, ele distribuiu legal, foi o Anderson Leite. Achei que entrou razoavelmente bem. Os outros, muito mal. E com relação... Tá dando uma pequena pipocada aí na internet. Mas vamos concluir aqui. Com relação ao Júnior Rocha, eu só tenho a dizer o seguinte, o Rafael, que a gente pedia, e o Gustavo França, que a gente pedia, que entraram muito mal, mas eles entram também já na fogueira, né, Edu? Já entram com o América mandando no jogo, o América torpedeando o Guarani, o América ameaçando, o América ali a pique de fazer o segundo gol e depois fez. Então eu ainda bato nessa tecla. Pelo que está jogando o Chay e o Reinaldo, para a partida contra o Paysandu, eu acho que ele deveria começar com esses dois. Se não estiverem bem, como hoje não estiveram, aí troca. Mas tem que dar uma chance de início para esses jogadores. Perfeito. Tá bom. Tigrão, é o seguinte, não começou ainda a coletiva? O conceito dele hoje, né, num resultado trágico, horroroso, perigoso, mais uma derrota em casa, claro que é ruim. Um abraço, Tigrão. Tá começando a coletiva. Um abraço, Tigrão. Até a próxima. Bom descanso. Até a próxima, Edu, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos lá, coletiva do Júnior Rocha. 2-1 venceu a América de virada. Público 3.562, renda 75.970. Lembrando que o Lucas Paraíso fez 1-0 a 18 do primeiro tempo. O Fabinho empatou para o América 30 do primeiro tempo 1-1. E o gol da vitória foi do Moisés de pênalti aos 33 do segundo tempo. O VAR chamou e foi detectada aí a bola no braço do Douglas Bacelar, entendendo assim a arbitragem, o VAR do pênalti. Vamos lá, Júnior Rocha. É a coletiva? Nós chegamos agora, o grupo tem demonstrado muita entrega no dia a dia, mesmo tendo pouco tempo para recuperar esses atletas aí. A gente tem feito jogos muito competitivos, né? Achei que a maior parte do jogo, mesmo não tendo a bola, a gente teve organizado, correndo poucos riscos. E pós-jogo, passar confiança para os atletas, que o trabalho continua, eles vêm evoluindo, mesmo tendo derrota, mas os números mostram isso, né? A nossa evolução. Muitas vezes nós não vamos ser o protagonista do jogo, né? As equipes também têm qualidade, também têm investimentos altos, e nós temos uma consciência interna que nós vamos virar essa fase aí. Júnior Rocha, boa noite. Boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre a sua troca para o segundo tempo do Chay com o Gustavo França. O que você queria mexer no meio campo ali do Guarani, que você não gostou do primeiro tempo, que tentou arrumar para a etapa final? Obrigado. Legal, agradeço. O Chay tomou uma pancada forte no tornozelo, e aí no intervalo do jogo já começou a fazer o gelo, né? Esse balde de gelo ali. E o Chay, o que acontece? Essa troca do França pelo Chay é porque o França está fazendo essa função. Ele vem exercendo essa função de beirada na fase defensiva e de meia na fase ofensiva. A mesma função que o Chay estava fazendo, a mesma.
E é um atleta que vem treinando bem, cara. E eu preciso dar oportunidade. Eu não posso... E ele vinha entrando antes aqui nos jogos, entrando bem. Os jogos quando o Claudinei estava à frente da equipe aqui. Então foi oportunizar mesmo o atleta que é da função. Oi, Júnior, boa noite. Sou o Victor Freitas, do Bugricast. Ainda é pouco tempo de trabalho, né? Não deu nem um mês ainda, mas já são algumas sequências de jogos, né? Você não conseguiu contar com o elenco todo à disposição ainda, porque são muitos problemas com o departamento médico também, né? Mas nesta primeira impressão, se é que dá para chamar assim ainda, você acha que ainda há muito a extrair desses atuais jogadores, ou as coisas talvez comecem a melhorar mais depois da janela de transferência? Cara, não dá para contar com quem não está aqui, né? Não tem como. Então, assim, eu acho o grupo, e eu tenho a mesma avaliação desde o dia que eu cheguei aqui, eu acho o grupo com potencial enorme, mesmo com essas perdas ali, eu sempre levo em consideração, levo como perda a oportunidade para outros atletas, eles estão tendo. Hoje a gente oportunizou de novo o Rafael, conseguimos oportunizar a volta do Leite, né? O França teve mais uma oportunidade, eu acho que isso é importante. O Marlon, né? Então, assim, o Léo voltou a jogar, depois de uma sequência de 2 ou 3 jogos aí. Eu levo sempre como oportunizar os atletas que estão esperando essa oportunidade, cara. E aí sim a gente vai avaliar a questão de performance, posicionamento, porque eu sei que a derrota dói, nos dói demais, ninguém gosta de perder, os atletas estão trabalhando olha, cara, quem está aqui no dia a dia sabe o quanto há entrega no dia a dia, sabe? Se tu pegar os números aqui, tirando a posse, a gente foi superior ao América. Nós tivemos aqui 14 finalizações contra 12, e sendo que o América é um dos times que é o time que sempre mais finalizou com o adversário. Sendo dessas 14 finalizações, nós tivemos 10 dentro da área. Nós tivemos a oportunidade, depois de 1-0, de fazer 2-0. É mesmo 3 na sequência. Então, assim, desarme, nós tivemos 18 desarme contra 7, então nós estamos competindo. Né? Falta 23, falta para nós contra 3, então a gente está colocando o pé na bola, a gente está disputando. Finalizações no gol, nós tivemos 5 e eles 3. Então, assim, o América é o time que mais finaliza em gol. Né? E essa nossa sequência aí não foi fácil, né? Santos, depois Curitiba, agora o América, são todas equipes aí que desceram da Série A recentemente, estão estruturadas, né? Com a sua base mantida, então nenhum time desmanchou por completo aqui. Cara, o campeonato da Série B, nós não podemos reclamar, nós temos que competir, buscar a evolução no dia a dia, que eu acho que tem bastante. A gente melhorou, talvez não pareça por causa dos resultados, mas nós, nos estudando, a gente melhorou a questão de organização, as funções dentro de campo. Estamos precisando um pouquinho mais de sorte aí. Júnior, boa noite. Boa Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas. Queria falar um pouco do meio de campo, a sua escolha de permanecer com o Camacho e o Matheus Bueno, principalmente, que são 2 jogadores que você está utilizando como titular desde o seu início, nesse curto período, no comando do Guarani. E eu queria saber o que você imagina deste meio de campo do Guarani, porque a gente escuta muito que ainda falta intensidade, a criação efetiva de jogadas que passa muito pelo meio de campo e que também faltaria um primeiro volante mais de marcação. E hoje você tinha à disposição no banco de reservas o Anderson Lente retornando de lesão, o Kaique e também o Léo Santos poderia fazer essa função, além do Lucas Araújo, que ainda não foi muito utilizado. Eu queria saber de você o que você pensa desse meio de campo do Guarani, até porque está utilizando e permanece utilizando Camacho e Matheus Bueno desde que chegou ao Guarani. Obrigado. Então, cara, como eu falei, né? Sempre que a gente vai escalar a equipe ali, a gente tenta características, principalmente quando tu vai jogar. O Léo, por exemplo, fez o jogo contra o Santos ali, e eu achei que ele teve um pouco de dificuldade nessa questão de propor o jogo. Porque ele é um zagueiro de origem, já faz aquela função ali, mas eu acho que a gente está um pouco mais ajustado para usar ele ali. O que eu quero dizer com ajustado? Cara, nós precisamos de treino, de saída, de circulação de bola, de superioridade numérica na saída. Então, assim, eu comecei ajustando a parte defensiva ali, e eu, cara, falo isso sem problema nenhum. A gente não teve tempo de trabalhar essa circulação ainda ali. Recuperação de atletas, sequência, né, de algumas lesõezinhas ali que interrompe um pouco a questão de continuidade no trabalho, e a escolha sempre com convicção de quem está melhor, para exercer aquela função ali. Então, como eu estava falando aqui, se for ver as derrotas ali, são doloridas mesmo, são doídas,
Mas os números mostram, cara, que a gente foi tirando a posse de bola superior ao América. Parece mentira. Não, perdeu 2-1, enfim, né, aquele gol sofrível ali de pênalti. Mas se for ver, a gente foi superior. O problema é que a derrota expõe, né? Expõe opiniões diversas, e eu concordo com vocês, com todas as opiniões de vocês aí. Todo mundo tem um pouco de razão. Mas tu está insistindo no fulano, concordo com vocês. Cada um tem as suas convicções, cara. Cada um tem a sua maneira de enxergar o jogo. A minha pode ser diferente da tua, da de outros aqui. Faz parte, né, cara? E eu tenho que entender isso. Por isso que eu nunca vou discordar assim, não, tu tá errado. Jamais vou fazer isso aí. Tem a tua maneira de ver, tá com um pouco... Esse meio campo, para mim, é um meio campo frágil de marcação. Tá bom, respeito a tua opinião, eu acho válido. Mas não acho que a gente vem sofrendo nesse setor. Acho que se a gente faz aquelas 2, 3 oportunidades que a gente teve no primeiro tempo, nós estávamos conversando de outra coisa aqui, né? Tá falando, conseguiu resgatar o fulano, teve uma circulação melhor. Então, cara, é doído demais perder. É terrível. Mas nós estamos numa evolução, parece que não, mas nós estamos numa evolução. E nós vamos continuar insistindo, vamos continuar trabalhando, oportunizar o Araújo em breve, fazer com que o Léo jogue uma outra partida ali de primeiro volante, por que não, cara? O Leite não é primeiro, o Kaique não é primeiro, mas o Araújo é. Por que não oportunizar o menino? Estamos oportunizando o Rafael, estamos oportunizando o França, estamos oportunizando todos. Daqui a pouco é a hora do menino ter uma oportunidade. Concordo com vocês. Tá bom? Júnior, beleza? Boa noite. Você falou dos últimos 3 confrontos contra equipes que caíram, né, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Agora o confronto contra o Paysandu vai ser contra uma equipe que não é dessa situação. Queria que você falasse a respeito desse confronto contra o Paysandu. Sempre que eu falo assim, né, Santos, América, não é, porque desculpa, ou, cara, é que o Campeonato da Série B ele é difícil, né? Nós vamos para o Paysandu agora, talvez não seja da mesma prateleira, mas é um time que no último jogo fez uma grande partida. Uma grande partida contra o Goiás em casa e empatou. Mas uma grande partida mesmo. O lado direito deles funcionou muito bem sincronizadas as movimentações. Tem o centroavante que é goleador, né, o Nicolas. Então, assim, é uma equipe muito forte também. Só que, não tenha dúvida, e o Hélio mesmo falou, né, a questão de investimento, às vezes tu vê que as trocas hoje, por exemplo, do América, vê a qualidade do grupo dos caras, né? A gente confia demais em todos que estão aqui. Todos que estão aqui. Mas tu vê que o elenco do América é praticamente o mesmo da Série A. Né? Jogadores que estavam recentemente na Série A. Então a gente tem que entender esse lado. Né? Tem que, todo mundo vê, né? Todo mundo enxerga. Né? Agora, mesmo com isso, nós fizemos um jogo melhor. Em termos de número, cara, muito bom. Pena que não veio a vitória, pena que a gente não foi efetivo nas nossas chances de gol. Isso é a realidade, não tem por que esconder, né? Nós não fizemos um jogo assim péssimo, não, vocês foram pior que o América, não foi assim. Nós nos defendemos bem porque o time deles faz isso com os adversários. Né? Contra o Mirassol, foram 24 finalizações, cara. Hoje os caras tiveram 12 aqui. Então, assim, para neutralizar o América é difícil, a gente tem que ter essa consciência, humildade de saber que o adversário também tem seus méritos e não só demérito do Guarani. Eu sei que é difícil avaliar isso na derrota, né? O torcedor sofre muito e nós também sofremos, nós somos os primeiros a sofrer, porque a gente depende disso aqui, a gente vive disso. Mas assim, eu não tenho dúvida que nós estamos no caminho certo. Eu prometi aqui no início que o Guarani ia melhorar, cara. A gente melhorou em alguns aspectos e nós vamos melhorar mais. A gente confia demais, mesmo alguns não entrando bem, um ou outro não jogando bem, mas o que faz o atleta evoluir, cara, é seguir uma convicção, né, de treino, jogo, análise, estudo e repetir de novo. E repetir. Futebol é repetição também. Todo esporte de alto rendimento, se for pegar um cara que vai começar a atirar, por exemplo, no alvo, é repetição. E nós vamos fazer isso. Fazendo algumas variações, algumas trocas, mas vai acontecer. Júnior, tudo bom? Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Com a lesão aí confirmada do Vinícius Cauê, chegou a 9 desfalques no departamento médico para essa partida de hoje, do Heitor também, né? E podendo complicar ainda mais com o Chay, que você acabou de citar aí, que sentiu uma pancada no primeiro tempo. Eu queria saber quanto que essas lesões, né, o departamento médico lotado, atrapalha para a sequência do seu trabalho e se você pretende contar com algum retorno aí para a próxima partida. Cara, a ideia é que algum desses atletas, né, possam vir a retornar, mas assim, a gente tem que respeitar o tempo também, né, de cicatrização, o tempo de recuperação, que ninguém vai forçar ninguém a voltar e logo sentir de novo. Nós temos um departamento médico muito competente aqui, cara, muito competente mesmo.
E a questões das lesões, eu tive falando antes com o Enori, antes do jogo aqui, talvez não em números, não nos números iguais dos nossos, mas todas as equipes estão com jogadores lesionados aí. Todas as equipes, com um grau alto de lesão. Eu posso afirmar para vocês que esse é o nível de competitividade da Série B, cara. Rapaz, estava falando com o Toninho antes do jogo também, como evoluiu a Série B, em termos de competitividade, nível de força, nível de sprint, nível de velocidade, o jogo está muito mais rápido. E ele me falou uma coisa bem interessante, cara. Como aumentou o número de estrangeiros na Série A, abriu essa brecha de vários jogadores desse nível de Série A descer para a Série B para jogar. Então, assim, o campeonato está muito mais difícil, está muito mais competitivo, muito mais intenso. Os números mostram isso. Então, assim, a gente trabalha, óbvio que não tem como não trabalhar com números. Vocês também trabalham com número de audiência, com número de, enfim, vários números. E está muito mais intenso esse ano aí, né, de outros anos. Então, pode ter certeza que também a contribuição a esses atletas que estão descendo para jogar a Série B, pelo número de estrangeiros na Série A. Interessante, né? Então, assim, cara, é se preparar. Eu acho que a gente, para esse jogo aqui, a gente conseguiu recuperar melhor os atletas, porque quando chega o treinador, muda o estímulo, e isso é estudo também, o índice de lesão aumenta, muda o estímulo, pode colocar na minha conta, não tem problema, o treinador chegou, começou a machucar os caras, né? Mas faz parte, precisamos trabalhar durante o dia, de vez em quando nós vamos passar um pouquinho do ponto. Essa semana aí já conseguiram segurar um pouquinho mais, né? Alguns atletas que estavam cansados, o Douglas, por exemplo, o Adel, Jefferson, nível de cansaço, a gente tem uma estrutura formidável aqui que a gente consegue controlar quem tem uma recuperação mais tardia, quem recupera mais rápido. Então, diante disso, a gente vai recuperando os atletas e vai treinando com quem está de fora. Júnior, boa noite. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Beto. Júnior, pegando um apanhado de tudo que você disse hoje, né, você faz uma observação a respeito do poderio ofensivo do time do América, ao passo que também considera uma certa limitação do seu time na hora de circular a bola, né, ainda precisa ter ajustes ali na circulação. Perfeito. Só que o Guarani continua entrando no esquema com 4-3-3, com dois extremos, um aberto de cada lado, tentando atuar na velocidade. Quando o Guarani se defende, esses dois extremos vêm na linha de meio campo, né, forma praticamente um 4-5-1 ali, às vezes o João Vitor, inclusive, quase encostando no lateral direito, ok? Perfeito. E quando sai, tenta sair em velocidade. Não seria uma ideia, não sei se de repente o Júnior Rocha já treinou isso de alguma maneira, se isso já passou pela cabeça, e, ao invés de ter os dois extremos fazendo a circulação, ter um meio campo mais reforçado para ajudar nessa circulação de bola e aí sim tentar sair em velocidade com outros atacantes, se existe uma variação de treino ou se ainda não deu tempo de fazer esse tipo de trabalho, Júnior. Cara, eu falei isso no início aqui, que, por exemplo, a parte defensiva, ela é menos difícil do que a parte ofensiva. O grande desafio do treinador é ter essa parte ofensiva mais sincronizada, melhor feita, melhor treinada, melhor falando, não melhor feita, melhor treinada. E eu confesso para vocês que essa circulação, a saída de bola, para te ser um time mais propositivo, para ter melhor circulação e ter uma posse de bola melhor no campo do adversário, precisa uma saída melhor, uma saída mais apoiada. E, cara, sou humilde e honesto falar, não deu tempo ainda. A gente fez efetivo mesmo treino de saída uma vez só, uma vez. Porque tinha bastante ajuste assim para esse modelo. E a questão dos beiradas é uma forma da gente ficar menos vulnerável. Como eu falei para vocês, imagina, o América Mineiro finalizou 24 vezes contra o Mirassol e hoje eles finalizaram 12 vezes. A gente conseguiu ficar pouco vulnerável, né? A gente tem que ser um pouco mais efetivo nessas nossas chances criadas aí. O próprio Curitiba, que foi um jogo bem truncado, assim, a gente teve as bolas do jogo, cara. Camacho de fora da área, com o Kaique no final do jogo. Então, assim, a gente vai treinar variações, mas, cara, no momento, preciso ajustar e tentar explorar melhor as características do que nós temos à disposição aí. No nosso ponto de vista, é esse modelo aí. Mas não tenha dúvida que nós vamos ter mais variações, cara. Não tem por que não ter, né, se tem características ali. Mas para fazer a função, a equipe criar da forma que nós criamos hoje, se tu ficar fazendo 2, 3 variações, cara, eles vão bagunçar teu time. Tive certeza. Tá bom? Boa noite, professor. Cristiano Leonardo, da Rádio Resenha. Você falou da oportunidade, de um pouco de sorte. Eu falo que o Guarani hoje teve muitos desfalques,
para você montar a equipe que enfrentou o América na noite de hoje. E se o Bruno Mendes, dentro do seu plano de jogo, com 2 extremos de muita velocidade, seria um jogador ideal para trazer essa sorte para a equipe do Guarani, que é um jogador de finalização e com o seu perfil, com o seu plano de jogo, traz um pouco essa primeira linha defensiva da equipe adversária. O Bruno é um atleta já com um currículo aí de respeito, né? Então provavelmente o zagueiro entra com mais cuidado, mesmo o Paraíso sendo um ótimo jogador, cara, ótimo mesmo, muito completo, um atleta que vai evoluir bastante ainda na carreira. E o Bruno Mendes é mais conhecido, obviamente, é um atleta que, cara, medidas proporções, né? Sempre que tem um 9 mais renomado, o zagueiro tem um cuidado maior, né? É avisado para ele, é estudado isso em cima do adversário, Bruno Mendes. Então, assim, é um atleta importante para o elenco, está se recuperando de lesão, não tenho dúvida que vai ser aproveitado na sequência aí. Mas eu preciso valorizar quem está, né? Então, pô, cara, eu sei que o Rafael é um menino jovem, o Paraíso, mas, pô, eu sou fã, assim, dos guri. Eles são muito dedicados, cara, muito dedicados mesmo. Falta ainda malandragem, ter um pouco mais a bola, que vai pegando nesse nível mesmo. Então, quando eu digo Santos, América, Curitiba, cara, eu acho que a gente consegue ver mais ou menos o nível que nós estamos também. Não é ruim medir força com esses times, sabe? Então, assim, o Santos lá, 4-1, mas se tu for olhar o jogo, estudar o jogo, as chances que eles tiveram, que foram 7, eles fizeram 4. Aí tu vai ver o Curitiba, foi um jogo de igual para igual. Então, assim, a gente tem, cara, potencial, sabe? Falta, e essa questão da sorte que eu falo, é não bater a bola na mão do Douglas ali, que foi cabecear e ela desviou na mão, sabe? Não foi por um interesse. E também não estou chorando a questão da arbitragem, tem o VAR para ser justo, né? Mas, pô, é muito azar, né? O cara ir cabecear a bola e ela desviar na mão. E o VAR chamado, um lance que a bola nem ia em direção ao gol. Então, assim, eu acho que todos são importantes. O Bruno Mendes vai nos ajudar, não tenha dúvida disso. Mas estou, cara, extremamente feliz com o Paraíso, que fez gol hoje de novo. Então, cara, nós temos um elenco bom, vocês vão ver que nós vamos dar a volta por cima. Vocês vão ver. Falou, rapaziada. Obrigado. Muito bem, obrigado, Júnior Rocha, técnico do Guarani. Portanto, o Guarani 1, América de virada 2, no Brinco Público 3.562. Vamos para o nosso Indica Bola, fechando aqui o nosso apito final, agora 00:06. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Como o Brasileirão só volta no começo de junho, né? Então vamos para o Brasileiro da Série B. Essa sexta rodada começou na sexta-feira. CRB 1, Vila Nova 0, gol do Anselmo Ramon, ex-Guarani, hein? O gol foi logo no começo, 14 do primeiro tempo. O jogo foi no Rei Pelé, lá em Maceió, a renda não divulgada. O Daniel Paulista, técnico do CRB, e o Márcio Fernandes, técnico do Vila Nova. Na sexta-feira, em Novo Horizonte, Novo Horizontino 0, Coritiba também 0. Aliás, o Novo Horizontino não vence há 3 rodadas. Precisa despertar o Novo Horizontino, tem time para isso. Eduardo Batista continua no comando do Novo Horizontino. Público de 1.406. Problema em Novo Horizonte é público. Público, né? Novo Horizontino quase subiu ano passado pro Brasileirão e no Paulista. Fez aí um belo papel, acabou eliminando aí o São Paulo, Novo Horizontino, né? Time que estruturado. E o Curitiba rebaixado ano passado, mas não decola também, né? Curitiba é o 12º colocado com 8 pontos. O James Freitas continua interinamente como treino. O Guto Ferreira foi mandado embora no início dessa Série B. Ficou 19 jogos o Guto Ferreira. O Guto chegou no Curitiba na penúltima rodada do Brasileirão no ano passado. O Curitiba estava rebaixado. E aí o Curitiba simplesmente foi eliminado no Campeonato Paranaense. Foi eliminado pelo Maringá na semifinal. E na Copa do Brasil foi eliminado de cada pelo Águia de Marabá. Lá no Pará, em Belém, foi 3-2 pro Águia de Marabá. Então o Curitiba começou muito mal, né? Eu vi no jogo contra o Guarani, embora o Curitiba vencesse, mas realmente o Curitiba com muitos problemas.
Bom, isso foi na sexta-feira. No sábado, tivemos na Arena Amazônia, o Amazonas recebeu o Paysandu do Hélio dos Anjos. E aí o Matheus Serafim fez 1-0 para o Amazonas, a 38 do primeiro tempo. E no finalzinho do primeiro tempo, o Esli Garcia, olha o nome dele, E-S-L-I, Esli Garcia. Gol do Paysandu, 1-1. E ficou nisso. Público não divulgado, o Adilson Batista é o técnico do Amazonas. E o Paysandu ainda não venceu na Série B. Mas o Paysandu, daqui a pouco eu vou falar, está na final aí da Copa Verde, né? O Paysandu foi campeão paraense. O Paysandu subiu nas mãos do Hélio. No final de 2023 subiu da C para a B. E o Paysandu, o Paysandu tem a Copa Verde aí, no final E alguns clubes também da Série B estão na Copa do Brasil, viu? O Paysandu está na final da Copa Verde contra o Vila Nova. Então é o seguinte, quarta-feira agora, dia 22, na Curuzu, Paysandu e Vila Nova, final da Copa Verde, o primeiro jogo, né? Depois o Paysandu vem aqui enfrentar o Guarani pela Série B, sábado à noite. E depois, na quarta-feira da outra semana, dia 29, o jogo no Oba, lá em Goiânia, aí a finalíssima. Vila Nova e Paysandu, final da Copa Verde. O campeão vai para a Copa do Brasil, entra na terceira fase do ano que vem, tá? Então, prosseguindo aqui, Amazonas 1, Paysandu 1, Série B, sábado. Ainda sábado, lá em Goiânia, na Serrinha, Goiás 4, Botafogo de Ribeirão 0. Gols do Marcão Silva, que é volante. Aí Marcão Silva marca o segundo para o Goiás, volante, marcando 2. Aí o Ângelo Rodrigues, 3-0 Goiás. E o Thiago Galhardo, ex-Ponte, marcando 4-0 Goiás. Foi no finalzinho esse gol aqui. O público de 6.649, lá na Serrinha. O Márcio Zanardi, o técnico do Goiás. E o português Paulo Gomes, técnico do Botafogo. Fogão, situação difícil, hein? Botafogo, zona de rebaixamento, 18º colocado. Bom, sábado na Arena Pernambuco, o Sport recebeu o Avaí. O Sport cotado para subir, tem elenco para isso, tem bola para isso. Mas o Sport perdeu para o Ituano. Itu, e aí recebe o Avaí e perde também. Alan Ruiz, 1-0, perdeu de virada. Alan Ruiz, 1-0 Sport, o Garcês. Olha o que aconteceu. O Avaí virou no final do jogo. Garcês aos 44 e o Jean Lucas aos 51, pimba, gol do Avaí. Garcês e Jean Lucas. Sport 1, Avaí 2. Gilmar Dal Poço, treneiro do Avaí, e o argentino Mariano Sosso é o treneiro do Sport. Bom, e essa foi a terceira vitória do Avaí. O Avaí ganhou do Curitiba 1-0 em Floripa, ganhou de 2-1 do CRB, também em Floripa, e ganha do Sport. Reação do Avaí. Avaí é sexto colocado com 10 pontos. Bom, tivemos no domingo, na Vila pela manhã, público 10.325, não teria público, porque o Santos foi punido com alguns jogos, com portões fechados, devido aos acontecimentos do jogo contra o Fortaleza. No jogo que rebaixou o Santos ano passado, último jogo, última rodada, né? Mas aí foi liberado o público pagou o ingresso e a grana vai ser revertida para o pessoal do Rio Grande do Sul. 4-0 Wesley Patati, 1-0 Santos, Juliano 2-0, William Bigode, revelado pelo Guarani, fez 3-0 e Morelos, o colombiano, fez 4-0. Fábio Carille, técnico do Santos, e o Brusque demitiu o técnico Luizinho Lopes e contratou Luizinho Vieira. Então saiu Lopes e entrou Vieira. Luizinho Vieira foi jogador da Ponte em 2003, era meia, veio do Marília naquela época. Bom, ainda no domingo, Mirassol 2, Ituano 0, De La Torre e Danielzinho de falta, os gols do Mirassol do Mozart. Público 1.782, é um problema também, público em Mirassol, mas o Mirassol tem estrutura para fazer um bom campeonato. E o Ituano foi a quinta derrota. Teve uma vitória contra o Sport
e 5 derrotas. E uma coisa chata aconteceu, coisa terrível, né? A torcida do Ituano invadiu o CT, bateu na meninada, estavam almoçando. A equipe de Itu, os profissionais, estavam voltando de Mirassol quando torcedores do Ituano invadiram o CT lá do Ituano e destruíram o refeitório, né? Bateram nos meninos. Que maravilha, não? Que serviço mal feito. Aliás, o Ituano sempre teve problema de torcida. Assim, não é numérico. Quando joga Itu, sempre foi pouca a torcida. Ituano, uma história fantástica, várias vezes campeão da Série 2, campeão paulista, bicampeão paulista, 2002 e 2014. O Ituano é bi, porque se você for na Federação Paulista, quem foi o campeão paulista 2002? 2002 inventaram o Rio São Paulo. Então Palmeiras, Corinthians, Santos, os grandes clubes foi pro Rio São Paulo, inclusive Ponte e Guarani, mas o Paulista de Jundiaí e tal. E teve o Campeonato Paulista só com os clubes do interior. E o Ituano foi o campeão. Foi o que foi combinado na época. Então o Ituano é bicampeão paulista, né? E tem como gestor o Juninho Paulista, mas que situação, foi rebaixado na Série A2 e já começa a Série B como último colocado, tá? E também no domingo, Operário 0, Ceará também 0, o Rafael Guanais, treneiro do Operário, o Wagner Mancini, técnico do Ceará. Bem, você curtiu na segunda-feira que passou, agora 00:15, já estamos na terça-feira, dia 21 de maio. No Brinco de Ouro, Guarani 1, América 2. O Lucas Paraíso, 1-0 Guarani. Uma falha incrível do zagueiro e principalmente do goleiro, que furou uma bola atrasada, o goleiro furou e sobra para o Paraíso fazer 1-0. Depois o Fabinho de cabeça, 30 minutos, empata. E o gol do América, gol da vitória, Moisés cobrando pênalti a 33 do segundo tempo. A arbitragem chama, o VAR chama a arbitragem e a bola bate no braço Douglas Bacelar, zagueiro bugrino. O público de 3.562 e a renda de 75.970. E nessa terça-feira, 17 horas, Chapecoense e Ponte. O jogo seria domingo à tarde em Chapecó, mas a Ponte não conseguiu sair de Viracopos no sábado, não conseguiu sair no domingo. E aí a CBF teve que marcar 2 vezes, né? Tinha marcado para hoje, na segunda-feira, melhor dizendo, que passou. Seria segunda-feira, 19 horas. A Ponte só conseguiu embarcar na segunda-feira, que passou. O voo saiu 12h15 de Viracopos. Então, ainda pela tarde, a Ponte chegou lá em Chapecó. E a CBF, então, nesse trajeto, quando a Ponte estava indo para Chapecó, acabou alterando para essa terça-feira, daqui a pouco, 17 horas, Chapecoense e Ponte. Vamos abrir às 16 horas do Concentração. Bem, isso posto, vamos lá. Classificação: em primeiro Santos com 15, segundo Goiás com 14, em terceiro Sport com 12, em quarto América com 12, em quinto Mirassol com 11, em sexto Avaí com 10, em sétimo Vila Nova 9, oitavo Ceará 9, em nono Operário com 9, em décimo CRB com 8, décimo primeiro Chapecoense com 8, em décimo segundo Curitiba com 8, em décimo terceiro Novo Horizontino com 7, décimo quarto a Ponte com 5, em décimo quinto Amazonas com 5, em décimo sexto Brusque com 4 e os 4 últimos, Paysandu 4, Botafogo 4, Guarani penúltimo com 3 e em último Ituano com 3. Ambos uma vitória cada um, Guarani e Ituano, mas no saldo o Guarani tem -6, o Ituano tem -9. Claro que Ponte, Chapecoense, um jogo a menos. Se a Ponte vencer amanhã, vai a 8 pontos e ela vai terminar na 10ª colocação. Chapecoense, em caso de vitória, vai para 11 pontos. E aí, 11 pontos. E aí ela vai dividir com o Mirassol a 5ª colocação. Humberto Loser é o técnico da Chapecoense. João Brigatti, técnico da Macaca. Vamos ver o que vai acontecer amanhã lá em Chapecó. A Ponte, que lá em Chapecó sempre teve dificuldades. A Ponte nunca venceu a Chapecoense lá em Chapecó. Bom, depois teremos a sequência da Série B. Na sexta-feira, 21h30, no Independência, América Mineiro e Santos. O Santos líder com 15, a América quarto colocado com 12. Né? Mas o Santos já tem 5 vitórias. Se o América vencer, não consegue roubar do Santos a liderança. Então, sábado, 21 horas, no Brinco, Guarani e Paysandu. Domingo, 16 horas, Ituano e Ponte. 17 horas, Vila Nova e Brusque. 18h30, Ceará e Chapecoense. Na segunda-feira, teremos 4 jogos. 19 horas, Curitiba e Operário.
9 da noite, Botafogo e Novo Horizontino. 21h30, Avaí e Goiás. E na terça, perdão, são 3 jogos na segunda-feira. Na terça-feira, dia 28, Amazonas e Mirassol. Então longa, hein? A próxima rodada da Série B começa na sexta-feira, só vai terminar na terça. Longa aí essa rodada aí da Série B. Vamos para o Campeonato Brasileiro da Série C. C de Cebola. Na segunda que passou tivemos 2 jogos. 2 jogos nessa segunda-feira. Em Fortaleza, no Presidente Vargas, Floresta 0, Figueirense 2. O Floresta é de Fortaleza, né? Joga no Presidente Vargas. Sabe quem fez um dos gols do Figueirense? Camilo. Camilo, Gil Kleber. Camilo, aquele que jogou no Mirassol, jogou aqui na Ponte, 2020, 2021, meia. Camilo tá com 38 anos. Gol de Camilo. Primeiro, segundo gol foi do Guilherme Pato, marcou o segundo gol. Esse Guilherme Pato acho que jogou na Ponte, veio do Internacional, se não me engano, viu? Floresta 0, Figueirense 2. E em São João del Rei, o Atlético, que é treinado pelo Roger, ex-atacante do Guarani, ex-atacante da Ponte, revelado pela Ponte, Roger, com 5 passagens pela Ponte. O Roger, que também jogou no Guarani em 2010, durante o Campeonato Brasileiro. A última vez que o Guarani teve no Brasileirão foi em 2010. O Roger ficou um pouquinho, depois teve uma janela, porque ia começar a Copa do Mundo 2010, na África do Sul, e aí o Roger foi negociado. E era artilheiro do Brasileirão, o Roger, hein? O Roger treina o Atlético ganhou do Aparecidense. Atlético 1, Aparecidense 0, gol do Jonas. E Paul Vidiero é titular no Atlético, foi substituído hoje o Roger colocando o Paul Vidiero, que aliás o Paul Vidiero saiu daqui da Ponte e na estreia dele ele fez um gol, tá? Bom, na Série C nós temos 2 paulistas, a Ferroviária, que jogou sábado em Araraquara e ganhou. Ferroviária 1, Confiança de Sergipe 0. Gol do Carlão, logo a 6 minutos de jogo. E o São Bernardo jogou domingo lá em Londrina e perdeu. Londrina 2, São Bernardo 0, gols de Iago Teles, ex-Guarani, e de Maurício. Sabe quem que é o técnico do Londrina? Claudinei Oliveira. O Claudinei Oliveira estava no Guarani, foi demitido, foi pro Londrina e na estreia dele ganhou do São Bernardo 2-0. Tivemos ainda a Volta Redonda 2, Náutico 1, Mazola Júnior, treneiro do Náutico. Mazola Júnior, o gol do Náutico foi do Paulo Sérgio. De pênalti, Paulo Sérgio jogou aqui na Ponte. Depois ele foi pro Operário de Ponta Grossa. CSA 0, Sampaio Correia 0. Tivemos Remo 0, Tombense 0. Ferroviário do Ceará 0, ABC 4. Olha o quê? Pro ABC marcar 4-0 fora de casa, e Gênison, ex-Guarani, marcou um dos gols, tá? Matheus Blad marcou 2, o outro foi do Gabriel Cardoso, gols do ABC. Sendo que as partidas Botafogo da Paraíba e São José de Porto Alegre e Ipiranga de Erechim e Caxias, né, são 2 confrontos gaúchos, não aconteceram devido a toda essa aguaceira lá do Rio Grande, tá? Bom, o Atlético é líder com 15 pontos, em segundo Ferroviária. Ferroviária de Araraquara, segunda colocada, que beleza, 11 pontos. O Figueirense é o terceiro com 10. Em quarto, Botafogo da Paraíba com 10. Em quinto, Tombense com 10. Em sexto, Volta Redonda, 9. Em sétimo, São Bernardo com 8. Em oitavo, Londrina com 8. Em nono, Ipiranga com 6. Enfim, as principais colocações, tá? São 19 rodadas, são 20 clubes. E ao término da 19ª rodada, os 4 últimos serão rebaixados. Por enquanto, Caxias, Ferroviário, São José de Porto Alegre e Floresta. Mas aqui é o seguinte, tá tudo desigual aqui, porque as equipes do Sul aqui, já algumas rodadas que não atuam. Como é o caso do Caxias, o Caxias só tem 2 jogos. Essa é a 5ª rodada, né? Então tá 3 jogos para trás o Caxias. O São José também há 3 rodadas que não atua, é penúltimo colocado. Tem São José e o Ipiranga, né? O Ipiranga, até que tá, o Ipiranga é nono colocado com 6 pontos, mas também está 3 jogos atrasados. Aí fica desigual, né? Tem que aguardar, mas o regulamento é esse. Lembrando que terminando a 19ª rodada, 4 serão rebaixados e os 8 primeiros seguem na competição. E aí cada um pega o seu, mas no resumindo tudo, são 4 que vão subir.
Campeonato Brasileiro da Série D de dado. São 8 grupos de 8 equipes. E o que acontece? O que acontece é que os paulistas estão no grupo 7. E sábado tivemos Santo André 1, Água Santa também 1. Água Santa do goleiro Igor Vinhas, hein? E do Bruno Silva, volante ex-Guarani, tá no Água Santa também. E o Bruno Pivete é o técnico do Água Santa. 1-1, tá? Santo André e Água Santa. E no sábado, São José 0, Inter de Limeira também 0. Gente, a Inter é líder do grupo 7. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na classificação. Felipe Conceição agora é o técnico de Limeira, porque o Júnior Rocha veio pro Guarani. E o Felipe Conceição é o segundo jogo dele, tá? Olha, grupo 7, a situação é essa, puxando aqui. Em primeiro, Inter de Limeira com 10 pontos. Em segundo, Marigá com 9. Em terceiro, Água Santa com 7. Em quarto, Pouso Alegre com 6. Em quinto, Costa Rica 4. Em sexto, Santo André 3. O São José de São José dos Campos tem 3. E o Patrocinense tem 1. Tivemos ainda no grupo Patrocinense 1, Maringá 2. Tivemos ainda Ipatinga 2, Real Noroeste, Espírito Santo 0. Tá? A Portuguesa Carioca empatou 1 com Itabuna, que são os clubes ainda desse grupo 7, tá? É turno e retorno, tá? E 4 se classificam. Repito, são 8 grupos, são 8 clubes em cada grupo dessa longa Série D de dado. Olha, a Copa do Brasil, nessa terça-feira, teremos a retomada, jogos de volta, tá? Terceira fase, 19h30, daqui a pouco em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Souza da Paraíba. Lá na Paraíba foi 1-1, o novo empate é pênalti. São Januário, 21h30, Vasco e Fortaleza. Lá no Castelão foi 0-0, então o novo empate é pênalti, assim vai. Amanhã, quarta-feira, tem Sport Atlético Mineiro na Arena da Pernambuco. Em Belo Horizonte foi 2-0 para o Atlético Mineiro. Então, situação difícil do Sport reverter. Lá em Goiânia, na quarta-feira, tem Atlético Goianiense Brusque. Lá em Santa Catarina, o Atlético ganhou 1-0. Então, em super vantagem, o Atlético agora define em casa, né? No Maracanã, na quarta-feira, o Fluminense recebe o Sampaio Corrêa. Lá em São Luís já foi 2-0 para o Fluminense. Neoquímica, quarta-feira, Corinthians e América de Natal. Lá em Natal foi 2-1 pro Corinthians. Grande vantagem do Corinthians. 21h30 da quarta-feira tem Amazonas e Flamengo na Arena Amazonas. No Maracanã foi 1-0 pro Flamengo. E no Barradão tem Vitória e Botafogo do Rio. Sendo que no Rio de Janeiro já foi 1-0 pro Botafogo. E aqui o Carpini, né? Thiago Carpini estreia como técnico do Vitória nessa quarta-feira, nesse jogo aqui da Copa do Brasil. Na quinta-feira Quinta-feira tem Criciúma e Bahia. No jogo lá em Salvador foi 1-0 Bahia. Quinta-feira, 20h30, no Morumbi, São Paulo e Águia de Marabá. Aqui, olha, foi 3-1 pro São Paulo lá em Belém. No Castelão tem Ceará e CRB. Em Maceió foi 1-0 pro CRB, Ceará tem que reverter. Na quinta-feira, Ribeirão Preto, 19 horas, Botafogo e Palmeiras, verdade. Palmeiras ganhou 2-1 em São Paulo, o primeiro jogo no Allianz Parque. E na quinta-feira, Cuiabá e Goiás. O jogo é na Arena Pantanal. E em Goiânia, o Goiás venceu por 1-0, o Cuiabá tem que reverter. As partidas Inter e Juventude, sem data ainda. E o Grêmio Cooperário foi o seguinte, o primeiro jogo aconteceu em Ponta Grossa, foi 0-0. Agora o segundo jogo, que seria em Porto Alegre, está sem data. O Internacional está treinando em Itu e já disse hoje que os jogos contra na Sul-Americana vão ser na Arena Barueri e também no Alfredo Jaconi em Caxias. Mas será que tem condições Caxias nesse jogo? Disse aqui o Inter. E o Grêmio está treinando no CT do Corinthians, tá? E lembrando aqui, Copa Nordeste, domingo, hein? Domingo, dia 26, semifinal. Sport Fortaleza, Bahia e CRB. E um detalhe, é partida única. Sport Fortaleza, Bahia e CRB. E a Copa Verde, nós teremos essa quarta-feira na Curuzu, Paysandu e Vila Nova. Tá? O jogo da volta quarta-feira que vem, lá em Goiânia, Vila Nova e Paysandu. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola.
Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rostisserie do Famiglia Gianni em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meus amigos, trabalhos técnicos: Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Pedro Piscinato, Gilberto Sufi. Na segunda que passou, Guarani 1, América de Pirata 2, tá? Tem a sequência futebol nessa terça-feira com Chapecoense e Ponte. O jogo é 17 horas, vamos abrir às 16 horas no nosso Concentração. Um grande abraço a todos, uma ótima madrugada, ótima terça e até daqui a pouquinho, 16 horas de Concentração. Eu volto, hein? Às 16 horas eu volto! Se Deus quiser.